Cruzeiro, na luta, na coragem, vai conseguindo um empate heróico aqui no estádio Brinco de Ouro. E acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Você não tem um trabalho de ficar procurando as matérias. Domina o São Paulo, Lucas Moura, pé direito, colocou na área, Lucas Atel. Vem de cabeça, afasta, reboteada, a bola caiu pela esquerda, vem o Wellington para dominar, carrega de perna esquerda, recua, vem para a bola Alan Franco, domina na perna direita para fazer o passe centralizado para Pablo Maia, pela meia direita, Bobadilha, tenta levar lá pela ponta, abriu para o Wellington Rato, pé canhoto, levantou na área para Caleri, por cima e para fora. Começou. É tiro de meta. Pois não, diz aí, Bolis. Bola rolando da Neoquímica Arena, saída com a Macaca, Ponte Preta e Corinthians já estão jogando pela 10ª rodada do Paulistão. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal também no Facebook, com matérias do dia a dia de Guarani, Ponte Preta e Guarani. Vai terminar placar de 1-1. Guarani segue vivo na competição. Amarelo. A informação: Vladimir tomou cartão amarelo por prática de cera. Vladimir tomou cartão amarelo por cera. Bola levantada no campo de ataque pelo Vladimir. Segue o carnaval de promoção na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas e conquiste o seu Volks 0 km, Nivus de Cross, Polo Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca. Acesse germanicaveículos.com.br. Igor Vinícius dá um tapa na bola, na entrada da área para o Wellington Rato. Igor Vinícius, uma bomba! Catou, largou, Vladimir, salva o Guarani! Igor Vinícius ia fazendo o gol do São Paulo. Vladimir esquentou as luvas, defendeu no puro reflexo, na bomba, queima-roupa. E na sequência, escanteio para o São Paulo bater, Vladimir Catarino. Olha, rapaz, se tiver bicho pelo empate, já pode dar para o Vladimir. Outra defesaça do goleiro do Guarani na blitz São Paulina, que agora tem a cobrança de escanteio, Batista. Gleger Zorzi, conceito e definição, grau de dificuldade, defesaça do Vladimir. Mais uma, né, Batista? Pra mim, o homem do jogo, tá? Fechando o gol, Vladimir, segurando aí o resultado de 1-1, belíssima defesa, bola dura, difícil, ó, no chão, grau de dificuldade 7,97. Escanteio pro time do São Paulo, último momento do jogo. Teve amarelo pro Diogo Matheus. Segura. Diogo Matheus amarelado. São Paulo quase inteiro dentro da área. Cobrança de escanteio. Tira. Léo Santos de cabeça mandou para fora. Pela linha de fundo, novo escanteio. Escanteio para o time do São Paulo. O Wellington Rato vai para a bola para fazer o erguimento na área. 54. Último momento do jogo. O Wellington Rato bateu, bola cruzada. Vladimir vem de soco para afastar. Reinaldo vem no contra-ataque, domina para o time do Guarani. Partiu em velocidade. Recolheu, perdeu tempo. Perdeu, ganhou. Partiu, Reinaldo levou na perna direita. Rolou, vai fazer pé direito. Anderson Leite bateu. E defendeu Rafael. Que defesa! Impede a vitória do Guarani. Pancada de perna direita de Anderson Leite, já dentro da área. Rafael salvou. E apita o árbitro. Não há tempo para mais nada. Gleger Zorzi. A defesa do Rafael. Conceito e definição, diz aí, Gleger. Defesa no grau de dificuldade 8, Batista. Que defesaça também. O Rafael garantindo o resultado. Escapou das mãos do Guarani a vitória. Segue a grande jornada esportiva
Tem aí na sequência Leandro Poli, está registrado, vai Polis! Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas no FM 85.7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Depois de um show de transmissão no seu rádio, a narração de Carlos Batista, 1 para o Guarani, 1 para o São Paulo, e o Bugre teve a bola do jogo, mas o Anderson Leite acabou perdendo. 1-1, final do jogo no Brinco. Vamos juntos para Corinthians e Ponte Preta, sequência da 10ª rodada do Paulistão na Neoquímica Arena, com quase 5 minutos do primeiro tempo, 0-0, e a Macaca tem uma falta perigosa para fazer a cobrança, Vladimir Catarino. O Elvis está por ali, né? No setor de ataque, setor direito, vai vir cruzamento na área. Primeira chance clara da Ponte no jogo. Já os comentaristas vão falar. O Klegger prossegue comigo e o Carlos Henrique, o CH, já está na área também para participar. Tem falta perigosa do time da Macaca para bater. Carlos Miguel, goleiro grandalhão, 2,4 metros. É um gigante no gol do Corinthians. Tem falta para fazer a cobrança. A Macaca capricha que dá. A Macacada reunida neste comecinho de jogo. Partiu Elvis, pé direito, a bomba. Espalma Carlos Miguel no rebote, o toque de cabeça. É gol! Gol da Ponte! Iago Dias tem a 11 estampada na camisa. Uma paulada de Elvis, um chute forte, rasteiro. Carlos Miguel espalmou e na marca penal Iago Dias subiu, desviou de cabeça a bola, encobriu o gigante corintiano e foi pro fundo do gol. A Macaca abre o placar em Itaquera. Cala Neoquímica Arena, Iago Dias, a marca do artilheiro, cheiro do gol predestinado, bem colocado, coloca lá dentro. A Macaca abre o placar do início, pula, sai do chão e vibra a Macacada. Iago Dias, na marca de 5 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, torcedor ponte pretano, a nação alvinegra. Tá registrado. Iago Dias de cabeça, Ponte Preta 1, Corinthians 0. Carlos Miguel não chora não, goleiro, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Detalhe que a cobrança do Elvis foi totalmente diferente daquela que ele vem normalmente cobrando. Ele cobrou no chão e com força, claramente uma jogada ensaiada. Rebateu o goleiro Carlos Miguel e na marca do pênalti estava o Iago Dias para tocar de cabeça. O goleiro do Corinthians estava caído, não alcançou. Terceiro gol do Iago Dias no campeonato, a Ponte está na frente 1-0. Tenta a resposta do time do Corinthians com Wesley na entrada da grande área, furou a zaga da Macaca, a bola fica viva, tira de qualquer maneira Gabriel Risso, furou Nilson Júnior, na sequência a bola saiu, mas não valia o lance ofensivo do Corinthians, o impedimento já havia sido apontado. Vamos escalar os times, começando com a Macaca que está vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena, como está em campo o time da Ponte Preta, Vladimir. Macaca escalada pelo técnico João Brigatti, mais uma vez com 3 zagueiros. Pedro Rocha é o goleiro 1, os zagueiros são Matheus Silva 4, Castro 3, Nilson Júnior 44, na direita Igor Inocêncio 2, Leonaldi 5, Ramon Carvalho 21, Elvis 10, Gabriel Risso 33 na esquerda, o ataque com Iago Dias 11 e Gé 9. Vamos escalar o Corinthians do português Antônio Oliveira, que está invicto no comando técnico do Corinthians, como está em campo Corinthians, Vladimir. Carlos Miguel é o goleiro 22, Fagner 23, Félix Torres 3, Gustavo Henrique 13, Hugo 46, Ranielli 14, Maicon 7, Rodrigo Garro 16, Wesley 36, Romero 11, Yuri Alberto 9. Para Rocha Autopeças, que sempre oferece o melhor para você, encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Quem comanda até aqui, 1 para Macaca, 0 para o Timão. Matheus Delgado Candançan é o árbitro, assistente 1, a Neuza Inês Baquia 2, Ítalo Magno de Paulo Andrade, no VAR, Rodrigo Guarizo do Amaral. Carlos Henrique, o bate pesado, já está na área para participar conosco com 8 minutos e 40 na Neoquímica Arena. A Ponte surpreende, o Corinthians está na frente. Olá, CH, um grande abraço para você, boa noite. Um abraço, Boles, boa noite a todos. É tudo que a Ponte precisava, sair na frente agora para ter mais tranquilidade. Mas
o jogo continua complicado. Gleger Zorzin esteve comentando o jogo do Guarani diante do São Paulo e prossegue conosco nesta grande jornada esportiva, jornada dupla com os times de Campinas em ação. 1-0 para Macaca, Gleger. Falhou o Carlos Miguel, né? Goleirão que não joga, sem ritmo, soltou uma bola pra frente ali, a Ponte não tem nada com isso. Iago botou a bola na rede, é isso mesmo, tem que pressionar, botar pressão no time corintiano. Eu tô gostando da postura ponte pretana, hein? Mesmo jogando na Neoquímica Arena, não tá atrás, tá partindo pra cima. Tô gostando, a Ponte tá bem no jogo. Olha, tá rolando promoção para você, uma nova promoção. Você quer ganhar um rádio portátil FM faixa estendida? Pois é, tem promoção no YouTube da Rádio Bandeirantes durante este jogo. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e confira os dados para participar. Mande o seu nome completo, mais CPF, mais senha para o WhatsApp de sorteios que está na tela do YouTube. Participe, boa sorte no decorrer do jogo. No segundo tempo, vamos anunciar o vencedor, quem vai levar um rádio portátil FM faixa estendida. Edu Pinheiro prossegue conosco na área. A Macaca abriu o placar do comecinho com Iago Dias. 1 para Ponte, 0 para o Corinthians e o seu destaque, Edu. Olha, encerrado então, Guarani São Paulo 1-1 no brinco, público de 9.370 com 243 mil de renda. E um grande abraço para o Renan, lá em Souzas, no condomínio Pátio Atmosfera, torcedor da Macaca e grande ouvinte da Bandeirantes. Um abraço, Renan, muito obrigado pelo seu carinho. É isso, comecinho do jogo, tá 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Iago Dias. Com este resultado, a Ponte está subindo para 16 pontos. Volta a reassumir a segunda colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, neste momento garantindo a classificação. Tem lateral a Ponte para bater. A Ponte Preta com uniforme preto, com a faixa branca, calção branco, meia preta. Do outro lado, o Corinthians exatamente ao contrário. Camisa branca, calção preto e meia branca. E o Gé, o trombador, o artilheiro Gé brigou e arrancou um escanteio para Macaca, Vladimir. Valeu pela perseverança do Gé, né? Mais uma vez ganhando a bola parada. O Elvis, já sem muita pressa, vai para a cobrança lá do lado direito do ataque. Estamos no FM em 85.7 da Rádio Bandeirantes de Campinas e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e participe conosco na nossa arquibancada virtual. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança pela direita. Elvis vem para a bola, se prepara com o pé direito, vai levantar para a boca do gol. Partiu para a bola, levantou pro Gé na área, subiu para afastar Yuri Alberto. A sobra Igor Nescencio, encheu o pé, tocou no meio do caminho. Nilson Araújo já estava, também conhecido como Nilson Júnior. Araújo Júnior. Nilson Araújo é aquele, né, Vlad? O Vlad não se contém, amigão do Vlad, lá de Esbó. Mas estava em completo impedimento Nilson Júnior, Vladimir. O Nilson Araújo curte uma bola rachada, né? O Nilson Júnior não. Tocou na bola, mas já estava impedido também, o lance estava parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 12 minutos de bola rolando do primeiro tempo. No tic-tac do tempo de balão, teste possível, eu confirmo na Neoquímica Arena, em Itaquera, zona leste da capital paulista. 1 para Macaca, gol de Iago Dias, de cabeça aos 5 minutos. Após o rebote do Carlos Miguel no chute do Elvis em cobrança de falta. 0 para o Corinthians, Edu Pinheiro. É o terceiro gol do Iago Dias, né? Marcou contra o Botafogo em Ribeirão, naquele 3-0, e marcou também contra o Ituano, 1-1 no Majestoso. Encerrado em Ribeirão Preto, hein? Botafogo 2, Portuguesa 1. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, com processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Ica Atacado. Olha o Corinthians chegando, o Garro disparou, a bola passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, um chute cruzado, rasteiro do argentino Rodrigo Garro. Quase o Timão empata o jogo, Vladimir. Ficou reclamando o Garro de um desvio, particularmente não vi, a bola foi direto para fora. Tava no lance lá o goleiro Pedro Rocha. Linha de fundo é tiro de meta para a Ponte. Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 13 minutos, primeiro tempo, placar de 1-0 para Macaca, com marcado por Iago Dias. Há pouco, Carlos Batista, a origem. Transmitiu o empate por 1-1 entre São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo. É a 10ª rodada. Depois desta, serão apenas mais 2 rodadas para o fim da primeira fase. Diga, Vladimir, chama, falou. A origem do gol da Ponte foi a cobrança de falta do Elvis. O Elvis é o jogador nesse Campeonato Paulista que mais dá passes que terminam em lances perigosos. É um jogador líder nesse quesito, no campeonato. Tá reclamando ali o Antônio Oliveira, treinador do time do Corinthians.
Corinthians, que a Ponte está demorando para fazer a cobrança do lateral. Gabriel Risso, Iago Dias de cabeça, tentou o Gé. Chega o Félix Torres por trás de cabeça, desvia, colocando a bola para fora. É lateral, é para Macaca bater. Brigatti completando hoje 18º jogo, 18 jogos no comando da Macaca, nesta passagem atual. Corte de cabeça do Fagner, briga pelo rebate o Gabriel Risso. Garro levanta a bola, o Elvis vai brigar, foi no corpo do corintiano. A sobra da bola fica para o Yuri Alberto. Consegue o passe para trás na dividida do Michael. A bola espirrada, sobra para Raniel. Trava Castro. Evitação ofensiva do time do Corinthians. A bola volta no campo defensivo. Fagner escora de cabeça, tira mal, chega Garro. Recupera para o time do Corinthians. O jogo fica brigado, disputado. Ninguém quer perder. Leonaldi recuperou, mas houve a falta. Chegou por trás o Maicon, comete a falta e pinta o primeiro cartão amarelo do jogo, o Vladimir. Amarelo pro 7 do Corinthians. O Maicon, hein? Foi quem chegou mais forte ali pra cima do Leonaldi. Chegou atrasado, na verdade, né? A bola nem estava mais perto, acabou atingindo o volante da Ponte. Amarelo pro Maicon, primeiro do jogo. SH com quase 15 minutos, jogo pegado, disputado. A Ponte tá vencendo e mereceu o cartão agora o jogador do Corinthians. Mereceu sim, pegada por trás para cima do Leonaldi. A Ponte tá bem postada, fazendo seu jogo reativo, marcando e saindo no contra-ataque. Gosto da Ponte. Carlos Miguel, que substitui mais uma vez o gigante Castro no gol do Corinthians em função da contusão sofrida no último jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista, no clássico contra o Palmeiras, no empate por 2-2. Foi titular contra o Cianorte no meio de semana pela Copa do Brasil e prossegue como titular do gol do Corinthians. Ele tem 2,4 metros, mas o Gleger Zorzinho, nosso especialista, disse: falhou no gol da Macaca. Tem falta a Ponte para bater, quem sabe o segundo. Elvis levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio do Castro, a bola foi embora pela linha de fundo. O último a desviar foi Matheus Silva. É tiro de meta pro Corinthians. Sicredi no seguro ao consórcio do cartão A Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Neste domingão de futebol com os times de Campinas em ação pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Paulistão Sicredi. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vai dando Macaca na Neoquímica Arena. A Ponte que jamais venceu o Corinthians jogando no estádio do Corinthians desde que ele foi inaugurado em 2014. Tem lateral Timão para bater. Fagner recebe do Romero. Ajeitou, dominou o pé direito na bola, empurrou pela meia para Garro. Garro no comando para Yuri Alberto. Chega bem o argentino para fazer o corte. Gabriel Risso meteu para Iago Dias, o autor do gol. Já se livrou do marcador. Parte com a bola dominada para o time da Macaca, pelo setor canhoto. Passa o Risso pela esquerda. Tentou o levantamento para o Risso. Põe a bola, linha lateral da grande área. Gustavo Henrique chega por baixo, deslizando no gramado do carrinho. Desviando e colocando a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca bater. Tem lateral a Ponte para bater aqui pela esquerda no campo ofensivo. 1-0 para Macaca, gol de Iago Dias de cabeça. Ele havia feito no jogo contra o Ituano, no empate por 1-1 na última rodada e voltou a marcar. A Ponte que não vence há 2 jogos, uma derrota para o Bragantino fora de casa. E na última rodada, como eu citei há pouco, empatou por 1-1 diante do Ituano. Quer reencontrar o caminho das vitórias da Macaca. Você citou 2 deles, né? O primeiro que ele marcou foi aquele golaço contra o Botafogo na vitória em Ribeirão Preto, 3-0. Isso, levantou para a entrada da grande área. Chega Igor Inocêncio, meteu pro meio da área. Gustavo Henrique subiu, tirou parcialmente. Vai brigar Iago Dias, escorou de cabeça para trás. O jogo já está parado. Impedimento marcado, jogo paralisado, mas o Bandeira não deu impedimento não. Foi o árbitro que chamou a responsa. Exatamente, o árbitro marcou e o Bandeira foi na dele. É carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volkswagen 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca! Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Enfia o dedão aí, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai jogando o time do Corinthians com Gustavo Henrique no primeiro terço do campo. Domina o zagueirão, tem o Félix Torres como opção. A Ponte toda retraída agora, o Maicon domina entre as linhas. Empurrou na canhota para Wesley, domina o garoto, partiu para cima da marcação do Igor Inocêncio. A Ponte fechada lá atrás, Wesley dominou no Igor na grande área, escapou a marcação, puxou para o meio direito, ele bate, arrisca, bateu no Castro, vai atrás da bola, brigou Raniel, emendou para o gol, bateu no Leonaldi, bloqueado, volta para Hugo, pé canhoto, tentou o cruzamento, bate no Igor Inocêncio. Elvis com a sobra para Leonaldi, tira de qualquer maneira, soltou no comando para Gé. Gé dividiu, foi seguro. E o árbitro marcou a falta do Gé. Quando a bola chegou no Gé, o árbitro entendeu que ele acabou segurando o Gustavo Henrique. Depois ele foi seguro. Mas o árbitro acabou marcando a falta para o time do Corinthians. Falta já cobrada. Garro tentou na ponta. Gabriel Risso dá o pote, recupera para a Macaca. Partiu com a bola dominada para o setor canhoto. Passou pedindo. Iago Dias, o passe foi forte. Passe precipitado do argentino Gabriel Risso, direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o Corinthians. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Gleger Zorzin, comentarista Bandeirantes, vamos chegar a 19, primeiro tempo, 1-0, Macaca na frente, e pelo menos até agora não tá sofrendo, né, Gleger? Não tá sofrendo porque tá organizada, né? Defensivamente faz um bom jogo, né? Corretamente ali o meio de campo tá bem ajustado também, Leonaldo, Ramon, né? O Elvis vem ali dar uma força também, então a Ponte tá jogando bem. Tô gostando da postura defensiva, tô gostando da Ponte a hora que ela tem a bola, tem um erro ou outro sempre na transição, mas tá muito bem postado e muito organizada a Macaca nesse primeiro tempo. Incrível a situação do Yuri Alberto, né, Vladimir Catarino? Para a fiel torcida corintiana curtindo o futebol da Bandeirantes também, o Yuri Alberto saiu machucado, né? Um problema sério na costela, em uma das costelas do jogo contra o Palmeiras. Muita gente achava que ele nem voltaria para esse Campeonato Paulista e iria estar em campo como titular do Timão. Felizmente pro torcedor corintiano. Nem sei se é tão felizmente assim, né? Mas se recuperou rapidamente o Yuri Alberto. Quem tá fora hoje na Ponte é o Luiz Saquim. O zagueiro, né, boliviano, ele se machucou no treino da sexta-feira, por isso tá fora. Matheus Silva vem no seu lugar, mas não preocupa pro restante do campeonato. E Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians no Paulistão com 4 gols, mesmo número de gols do Gé. O artilheiro da competição é o De La Torre do Mirassol com 7 gols. Entrada na grande área, tentou o time do Corinthians, corta lá atrás o Nilson Júnior, na sequência falta. Falta por trás do Fagner, cometida para cima do Ramon Carvalho. O jogo tá parado, é falta para Macaca bater. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas para profissionais e robistas. Nas compras acima de R$250, você concorrerá a uma incrível Rampage 0 km. Fone WhatsApp 19-3370-2550. Recupera a posse de bola, o time do Corinthians desce com Maicon para Hugo pelo setor canhoto, recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou, tentou passe curtinho, chega bem o Castro, atento, tentou tirar no primeiro lance, tirou no segundo, brigou com Wesley, a sobra da bola fica para o time do Corinthians no corredor, Garro, meteu na ponta para Hugo para Maicon domina, levanta a cabeça, tem Yuri Alberto marcado pelo Nilson Júnior, ele parou, prendeu, olhou, pensou na entrada da grande área, passa Rodrigo Garro, marcado pelo Ramon Carvalho, obrigado a voltar com o equatoriano Félix Torres, meteu na meia direita para Fagner, cruzamento por baixo, Garro ajeitou para Romero, disparou e a bola subiu. Foi embora pela linha de fundo mesmo, desequilibrado. O paraguaio meteu pro gol, deu um bico na bola, a bola subiu, Vladimir. Mas não tinha condições ali para um arremate com qualidade, né? Tava pressionado pelo Matheus Silva, mandou a bola por cima, tiro de meta sem perigo nenhum, o chute do Romero. A Ponte neste Paulistão tem 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, vai conquistando a 4ª vitória no Paulistão. Tá 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Iago Dias. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo, 10ª rodada do Paulistão em Itaquera. Vai dando Macaca, gol de Iago Dias de cabeça, Ponte 1, Corinthians 0, Edu Pinheiro. Olha, no brinco, o Caleri de pênalti fez 1-0 São Paulo e no final do primeiro tempo, o zagueiro Léo Santos empatou para o Guarani. Ficou nisso 1-1 com grandes defesas aí do Vladimir e também do Rafael, goleiro de São Paulo. Público 9.370, renda 243 mil. Ribeirão Preto final, Botafogo 2, Portuguesa 1. Rádio Bandeirantes. Hugo domina para o time do Corinthians na meia esquerda, soltou para Ranieri, marcado pelo Iago Dias, ele volta para Gustavo Henrique. E atenção, você quer ganhar um rádio portátil FM faixa estendida? Tem promoção no YouTube da Rádio Bandeirantes durante esta transmissão. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e participe, confira os dados para participar. Aqui vem Corinthians, entrada na grande área, o chute do Wesley foi bloqueado pela linha de fundo, é escanteio pro Timão. Então você participa no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nome completo, CPF, senha para o WhatsApp de sorteios que está na tela do YouTube. Participe, boa sorte. Escanteio pro Timão, Vladimir. O Garro, vai pra cobrança, vai mandar a bola na área do goleiro Pedro Rocha. Lá pela canhota, escanteio pro Timão bater, partiu pra bola, pé direito, levantou pra boca do gol de cabeça, Gustavo Henrique no canto pra fora! Sozinho o zagueirão do Timão meteu a cabeça na bola por muito pouco. O Corinthians não abre o placar, não empata o jogo. Foi lá no terceiro andar, o Pedro Rocha ficou torcendo e a bola passou. Não foi tão perto assim, mas passou com perigo. Pareceu mais perto ao vivo, né? Estavam na marcação Leonaldo e também o Nilson Júnior, que não impediram o cabeceio ali do Gustavo Henrique, que mandou a bola pra fora, é tiro de meta. Para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas, o Timaço de Carlos Batista em 85.7 FM faixa estendida. E pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Andréa Montovani está sempre agitando pelas redes sociais, através da nossa arquibancada virtual.
Andréia Mantovani, valeu Andréia, um abraço para você. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Timão tenta o ataque, passe do Maicon no comando curto lá atrás, Matheus Silva. Dá um bico na bola para volta no meio campo para o time do Corinthians com Hugo. Fica com a passe de bola o Timão. Hugo recolhe, domina, gira o corpo, meteu na ponta para o Wesley na faixa central do gramado, pediu a bola o Maicon. A tabela, Wesley em velocidade, vem Corinthians. Linha lateral da grande área, tentou a finta para cima do Castro, invadiu a área, Castro travou, a bola bateu, rebateu, foi embora. Quadro marcou escanteio, o Castro queria tiro de meta, está apontado, marcado escanteio, mais um pro Corinthians, Vladimir. O Wesley é muito rápido, né? A defesa da Ponte tem que ficar atenta, bate-rebate, o Castro foi o último a tocar na bola, a linha de fundo, é mais um escanteio pro Corinthians. Tem escanteio para bater o Timão, mas errou o árbitro, então seria tiro de meta, o último a tocar na bola foi o jogador do Corinthians. Garro vem para a cobrança pelo setor canhoto, partiu para a bola, levantou, cruzou para a boca do gol de cabeça, Félix Torres desvia, a bola vai embora. Por sobre o gol de Pedro Rocha pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Chegou o fim de mês imbatível da Telenorte para você economizar na sua obra ou reforma. Aproveite ofertas incríveis de tinta souvenir e também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado, vamos chegamos agora a 25. Primeiro tempo segue 1-0 para Macaca e o jogo CH. O panorama não mudou, a posse de bola é do Corinthians, a Ponte marca, joga no contra-ataque, o jogo é bem movimentado, a Ponte organizada na defesa. Acho que a Ponte faz um jogo bem seguro, mas o Corinthians é sempre muito perigoso. E pinta um cartão agora pro artilheiro da Macaca, pro centroavante Gé, Vladimir. Deixou o braço ali pra cima do jogador do Corinthians, né, o Gé, e acabou tomando cartão amarelo, camisa 9 da Ponte Preta, é o segundo cartão do jogo. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Aperta a saída de bola do Corinthians da Macaca. Timão tem a posse de bola com o Maicon, da marginal do campo para Fagner. Fagner levanta a bola solta na ponta para Romero. Sai na marcação, Nilson Júnior tentou levar para o fundo. Escapou do Nilson Júnior. Vem Corinthians, Romero, linha lateral da grande área. Rolou para trás, corta Gabriel Risso. Chega bem da hora H, dá um pico na bola, manda pela linha de fundo. Escanteio para o Corinthians que chegou perigosamente pela direita. Vlad. Ganhou bem a jogada ali, vem Corinthians. Garro levantou, Pedro Rocha não foi de cabeça. Gustavo Henrique para o meio, tentou Félix Torres, a bola fica viva. Pedro Rocha saiu do gol, voltou para Gustavo Henrique, bateu pro gol, explode em Leonaldi. É pressão do Corinthians, rebote pro Timão, com o Hugo, peca em outra bola, levantou na ponta, Rodrigo Garro, escora de cabeça, Pedrão saiu do gol, foi atingido, a sobra da bola, tá valendo, Yuri Alberto, trava a defesa, incrível, voltou no rebote, afasta Igor Inocente, agora ele para e aponta a falta de ataque, mas demorou uma eternidade o Matheus Candançan. Falta clara para cima do goleiro que ele não marcou, demorou para marcar, Vladimir. Por que esperar, né? Porque não teve vantagem, nenhum tipo de vantagem para Ponte Preta. A falta foi clara, cometida ali pelo Félix Torres. O árbitro demorou, mas confirmou a falta em cima do goleiro da Ponte. Eu não sei o que ele ficou olhando ali, viu, Gleger? Porque a falta foi clara. E aí ele prosseguiu no lance, mandou prosseguir com Pedro Rocha caído e quase o Corinthians empatou. Daria uma confusão danada, demorou demais para apitar o árbitro. Esse Candançan aí já vem fazendo algumas lambanças no campeonato. Eu não gosto dele, tá? Não gosto. Acho que ele é meio arrogante, né? Se vê o dono da razão, acha só que é ele, só que tá certo. É ele que manda dentro do campo, claro. Tem o VAR, né? Mas muito arrogante. Pô, não tem nem o que discutir, meu amigo. Falta e ponto final. E o grande problema, Vladimir, é que a arbitragem, normalmente ela terceiriza o serviço. Claramente o Matheus Candançan ficou esperando para ver se a bola entraria, daí iria pro VAR. E ele analisaria se houve a falta em cima do Pedro Rocha ou não. Mas nitidamente, ele coloca o apito na boca, vê a falta, aponta, mas não apita. E quase o Corinthians abre o placar, ou melhor, empata o jogo porque a Ponte já abriu o placar, Vladimir. É o tradicional tirar o meio da reta, né? Deixa a bola entrar e o VAR decide se foi gol ou não. Para a sorte dele, a bola não entrou, por isso ele confirmou a falta. Vamos chegar a 28 deste primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes da Seara no Igatacato. Lojas em Campinas, nos Almarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Abraçando mais uma vez a nossa equipe técnica que prossegue conosco dentro desta segunda jornada esportiva. Gabriel Ribeiro, GR, o rei dos palpites, com Gil Kleber, o comandante técnico da Rádio Bandeirantes. Placar de 1-0 para Macaca, bola para Rodrigo Garro. Vem buscar pela meia, empurra no meio para Maicon. Maicon agora sim soltou na ponta para Wesley. Domina na marginal do gramado, Igor Inocêncio atento, sai da ponta, vem para meia cerca. O Wesley com o pé direito levantou, mergulha lá dentro para fazer o corte. Nilson Júnior, a sobra da bola fica para o Timão. Entrada na grande Euro, Wesley fez a inversão na direita para Fagner, dominou o bico na grande área. No quinto sinal, 8 da noite, mais 30 minutos. Maicon levantou, Ranielli tira a defesa, voltou para Wesley, dominou, limpou, fintou, cortou, puxou para canhota, disparou, foi bem bloqueado. A bola explodiu no Igor Inocêncio e saiu, é lateral. Na canhota para o time do Corinthians bater. Lateral já batido. Hugo para Wesley. Wesley recolhe, domina, sai. Léo Naldi na marcação, cerca. Evitação ofensiva, por isso o Corinthians volta a bola com Garro. Garro para Ranielli. Domina na marginal do campo, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para meia para Garro. Garro enfiou no comando, um bolão para Hugo. Pedro Rocha sai tranquilo do gol para fazer a defesa, Vladimir Catarino. O Corinthians tem concentrado as jogadas ali pelo setor esquerdo do ataque, as costas do Igor Inocêncio. Lançamento agora ficou nas mãos do goleiro Pedro Rocha. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe conosco na nossa arquibancada virtual e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vamos bater 30 minutos deste primeiro tempo. 1-0 pro time da Macaca, 1-0 para Ponte, com marcado pelo Iago Dias. Corinthians tem a posse de bola no meio campo e Yuri Alberto em busca. Ranieri curtinho para Hugo. Hugo recolheu, dominou com o pé esquerdo, levantou no vazio, chega bem para fazer o corte. O Castro não quis nem saber, deu um pico na bola, a bola foi lá na galera, foi lá na fiel torcida. Lateral pro time do Corinthians bater pelo setor canhoto aos 30 minutos deste primeiro tempo. 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Iago Dias logo aos 5 minutos. Gustavo Henrique quem domina, soltou curtinho para Félix Torres. Ele recolhe, domina, tem a opção do Maicon pela direita, se manda na ponta Fagner. Passe por dentro para Ranielli. Ranielli marcado de volta, bola para Gustavo Henrique. Chegou até o meio campo, esboçou uma marcação mais pressionada. Macaca com Ramon Carvalho, acabou desistindo. A Ponte deixa inteligentemente a bola para o Corinthians no seu campo defensivo. Félix Torres é quem domina. Faz a inversão, a bola chega no Hugo, lateral esquerdo. Hugo curtinho para o Wesley na marginal do campo, setor canhoto, encara a marcação do Igor Inocêncio. Ele sai da ponta, vem para meia, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém. Rolou para Maicon. Maicon já meteu na ponta para Fagner. Fagner dominou, fez o corte, invadiu a área, tentou nova finta, escapou, limpou, fintou, chega bem, Nilson Júnior. Chega para fazer o corte na sequência, o Gé disputa, a bola com Félix Torres, a bola sai. Lateral para o time do Corinthians bater, já cobrou Fagner, Fagner para Garro. Garro para Fagner na ponta direita, recolheu, dominou, puxa a bola para canhota, levantou para a boca do gol, rasga lá atrás, tira, Matheus Silva. Rebote ainda para o time do Corinthians com Maicon, que de cabeça volta a bola para Gustavo Henrique. E a Carnaval da Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo, Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca! germanicaveículos.com.br. Acesse e saiba mais. Corinthians para ataque com Maicon para Garro, sai na marcação, Léo Naldi tentou escapar, Léo Naldi tocou na bola, dá um bico, Gabriel Risso tirou de qualquer maneira, mas a bola volta lá atrás para o time do Corinthians. CH e o jogo, a Ponte está muito distante, muito retraída nesse momento, e com isso o Corinthians vem para cima, ou é natural do jogo, hein, CH? É uma estratégia arriscada, mas são as armas que a Ponte tem, não é? Eu só acho que a Ponte precisava ficar um pouquinho mais com a bola. O Corinthians está trabalhando dos dois lados de maneira perigosa. O jogo é sempre perigoso jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas a Ponte faz um jogo de marcação muito importante, mas perigoso, porque ela abre totalmente a mão de ficar com ela. Eu acho que podia controlar um pouco mais do jogo, mas marcando, a Ponte está bem no jogo. Corinthians com mais de 70% de posse de bola neste momento na Neoquímica Arena. E não tá fácil a vida da Neuza Inês Bach. Ela está correndo ali à frente do banco de reservas do Corinthians. E o Portuga Antônio Oliveira tá toda hora pra cima dela reclamando, né, Vladimir? Resta saber do que é a reclamação, né? Aparentemente não aconteceu nada de anormal no jogo, mas reclama bastante ali com o assistente. Erra o Félix Torres, já tocou na bola, o rebote fica pro time do Corinthians. De novo com o Félix Torres na meia direita. Abriu na ponta pra Romero, muito forte o passe, mesmo assim ele insiste, mas não chega. Na proteção do Matheus Silva, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Pedrão cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Os auxiliares do Brigatti
Entregou pro árbitro um pedaço de madeira que foi atirado contra o banco de reservas da Macaca, é isso? Ou talvez se soltou, algo do tipo, mas ele entregou ali pro quarto árbitro. Uma ripa, né? Um pedaço de ripa ali que foi entregue ao quarto árbitro. Resta saber de onde ela saiu. Levanta a bola pro campo de ataque, Pedrão tira a casaca do Corinthians, a bola voltou para Léo Naldi de cabeça no vazio, muito forte o passe pro Igor Inocêncio, ele chega protocolarmente, toca na bola, mas a bola já havia saído. Lateral que o Corinthians cobrou, 33,5. Primeiro tempo, placar de 1-0 para o Macaca, desce o Corinthians, Maicon, enfiou na ponta para o Wesley, domina o garoto, recolheu, dominou, encara a marcação do Castro, puxa a bola pro pé direito, rolou para Maicon, entrada na grande área, cruzou para a boca do gol para Yuri Alberto, desviou de cabeça, subiu com ele, Gabriel Risso, e o Pedro Rocha ficou com ela, Vladimir Catarino. Não pegou em cheio na bola ali, né? O Yuri Alberto, o cabeceio não foi da força que ele queria. Ficou fácil para a defesa do goleiro Ponte Preta. Quer ganhar um rádio portátil FM com faixa estendida? Vá agora mesmo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Siga as orientações e você concorrerá a este rádio sensacional para curtir o esporte, o futebol da Rádio Bandeirantes. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Igor Atacado. Olha o Corinthians chegando, Wesley. Dominou, cortou, limpou, bateu. Espalma, Pedro Rocha! Salva a Macaca! Tem mais Corinthians, Yuri Alberto levantou para a boca do gol, Wesley tentou, errou o cabeceio, tira de qualquer maneira Ramon Carvalho. Pedro Rocha faz uma grande defesa para salvar e evitar o gol de empate do Corinthians na Neoquímica Arena, Vladimir. A jogada individual do Wesley, né? Foi levando na base da velocidade, trouxe para dentro, bateu no cantinho direito, buscou o Pedro Rocha para fazer a defesa. Já já o Gleger vai conceituar, cruzamento do Romero para a boca do gol, chega bem Matheus Silva para cortar a bola para fora. O Antônio Oliveira tá quase na linha de fundo, não pode sair da área, na beira do campo ali daquela área técnica, que ninguém tá vendo. Cadê o quarto árbitro? Tá dormindo? Bola pro time do Corinthians com o Hugo. Hugo recolheu, domínio, meteu na ponta para o Wesley. Corinthians insiste, vira canhota. Igor Inocêncio na marcação, ele puxou pro meio direito, arriscou, bateu pro gol no meio do caminho. Castro desvia, corre atrás da bola e evita a saída pela linha de fundo. Iago Dias. Valeu o esforço do atacante da Macaca, auxiliando a defesa, colocou a bola pela linha lateral. 35, pressão do Corinthians, placar de 1-0 para o Macaca. Cruzamento do Ranieri, mergulha Castro para fazer o corte. Ramon Carvalho briga pelo alto com Garro. Garro tentou a finta, perdeu para Elvis. Elvis tentou o passe no comando, acabou perdendo. A bola volta para Ranieri. Ranieri de novo na ponta para Hugo. Hugo empurrou para Maicon. Maicon para Hugo. Hugo recolhe, domina, coloca no chão para Gustavo Henrique. Perde a bola na meiga. Fagner recebe por Timão com liberdade para bater pro gol. Ajeitou, vai bater, rolou para Yuri Alberto. Chega bem Matheus Silva para fazer o corte e colocar a bola para fora. E a defesa do Pedrão no chute do Wesley. Gleger, Zorzinho. Você vê que diferentemente do que fez o Carlos Miguel espalmando para dentro da área, o Pedrão jogou ela para fora, pro lado. E aí você tira todo e qualquer perigo. Então, defesa muito boa do Pedrão, que é baita de um goleiro. Tá fazendo um baita de um trabalho, um baita de um campeonato. E o conceito é 7,92. Quer dizer, quase foi uma defesaça, né, Gleger? Quase. Bateu na trave. Bola pro time do Corinthians, trabalhando bola pela direita, Fagner para Romero, para Fagner, jogou no vazio para ninguém. Saiu do gol tranquilo, Pedro Rocha para fazer a defesa. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas com oferta exclusiva até o dia 2 de março. Aproveite! Tem máquina inversora de solda Touch Boxer, 549,90 à vista. Fone WhatsApp ao 19 3370 2550. Loja do Mecânico, a partir de agora no futebol da Rádio Bandeirantes. E atenção, galera ligada, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 37 minutos, primeiro tempo. Vem Corinthians para ataque com Rodrigo Garro, faz boa finta, escapou, limpou, fintou, meteu para Yuri Alberto, vem para dividir, a bola bateu no braço do Yuri Alberto, mas na sequência do lance o árbitro mandou seguir porque ficou pro Léo Naldi. Léo Naldi para Iago Dias, escapou, limpou, fintou, já pediu no comando, saiu da marcação porque estava impedido, mas não deu não. Quando toca na bola, o Iago Dias, o Gé estava na posição irregular e o Bandeira demonstrou para ele milimetricamente, fez assim ó, milimetricamente, mas estava, Vlad. Estava assim, que demorou um pouquinho também o Iago Dias para fazer o passe, quando fez o lançamento estava à frente o Gé. E eu sigo no giro do placar aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, agora com 37,5 o primeiro tempo, segue um para Macaca, o gol de Iago Dias, 0 pro Corinthians, é do Zaço Pinheiro. Olha, Maracanã, Flamengo 2, Fluminense 0, gols de Pedro e Everton Cebolinha. No Beira-Rio, o Alan Patrick marcou de pênalti aos 52, gol do Inter. Inter 3, Grêmio 2.
Corinthians ganha mais um escanteio para bater. Mais uma vez o Wesley. Sempre o Wesley. Perigoso, garoto. A Ponte tem que reforçar a marcação nesse setor. Tem escanteio. Vem Garro para a bola. Levantou para a boca do gol de cabeça. Cortou lá dentro e houve um choque de cabeça. Ou só na cabeça do Matheus Silva com o Ranieri. Tá sentindo o zagueirão da Macaca. O jogo vai ser paralisado na Neoquímica Arena, Vladimir. A cobrança do escanteio foi feita pelo Rodrigo Garro. E quando subiu, o Matheus Silva acabou se chocando com o pé, né, do Ranieri, quem estava chegando ali pro lance. O árbitro não marcou a falta, a posse de bola é do Corinthians, mas ficou caído o Matheus Silva, mas já está se levantando. Tá sentindo bastante o Cucuruco, o Matheus Silva, quarto zagueiro da Macaca. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Aroma das Ervas tem um incrível chimichurri. Acesse aromadeservas.com.br. Olha o Corinthians chegando, Romero pintou o gol de empate, tira lá dentro de qualquer maneira, Gabriel Risso. No desvio do Romero, praticamente com Pedro Rocha vendido. Gabriel Risso meteu a cabeça na bola e evitou o gol de empate, Vladimir. O Corinthians, como é que o Tigrão fala? A Ponte tomou o gol e destomou, né? Porque o Pedro Rocha já não pegava mais na bola. Mas o Gabriel Risso estava lá, quase que em cima da linha, para impedir o gol de empate do Corinthians. Não sei se a bola entraria, né? O toque de cabeça do Romero passou pelo Pedro Rocha. Mas de qualquer forma o Risso foi lá e tirou. Carlos Henrique, o CH, o Corinthians pressiona, segue pressionando e vem criando oportunidade, CH. A estratégia adotada pela Ponte é muito perigosa, né? Ela é eficiente em alguns momentos ela não funciona tão bem, porque o Corinthians está apertando, está amassando. Eu vou repetir o que eu disse no outro comentário, a Ponte precisa ficar um pouquinho mais com a bola. Do jeito que está, a chance do Corinthians fazer o seu primeiro gol, o gol de empate, é muito grande. Essa estratégia da Ponte, sem dúvida, é perigosa. E revendo o lance, de fato, o Matheus Silva conseguiria chegar na bola, mas o Maicon estava a bola ali também, poderia se antecipar ao zagueiro da Macaca. Tem falta perigosa do Corinthians para bater 40 minutos. A Ponte vai segurando o resultado, um grande resultado na Neoquímica Arena, que coloca neste momento a Macaca no G2, brigando ali com o Água Santa, para saber qual time será o adversário do Palmeiras nas quartas de final. O Vertão já está classificado no grupo B. A Ponte com esse resultado está chegando a 16 pontos, ultrapassando o Água Santa. Tem falta perigosa do Corinthians para fazer a cobrança na reta final deste primeiro tempo. Já o intervalo, Bandeirantes, Rodrigo Garro vem para a bola pertinho, na bola também o Fagner. Autorista na cobrança, Garro levantou para a boca do gol, Félix Torres de cabeça, subiu com ele, Matheus Silva para desviar. Colocou a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio para o Timão bater, Vladimir. E a vibração, né, dos jogadores da Ponte Preta com esse corte do Matheus Silva mostra o espírito do time no jogo. Escanteio para o Corinthians. Lá pela canhota vem para a cobrança o argentino Rodrigo Garro, vai levantar para a boca do gol, zagueiros altos do Corinthians na área, o centroavante Yuri Alberto também, tá todo mundo se pegando, o árbitro tá chamando atenção. Tá chamando atenção, Gustavo Henrique tá empurrando ali sem bola, o Leonardo. O árbitro viu, fez pistas grossas e o Garro levanta para Gustavo Henrique de cabeça, ele desvia, Pedro Rocha segura firme no centro do gol e não dá rebote, Vladimir Catarino. Tá ficando manjada essa jogada do Corinthians, bola aérea pro Gustavo Henrique, conseguiu tocar de cabeça, mas o Pedro Rocha pegou sem dificuldade. Chegou o fim de mês imbatível da Telenorte para economizar com ofertas incríveis da Souvenir. Tinta acrílica Fosca, limpeza total branco 18 litros, R$ 579,90. Valendo até o dia 29 de fevereiro. Confira na Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Reta final da primeira etapa, segue 1-0, Macaca na frente na Neoquímica Arena. Domina o time do Corinthians com Félix Torres, abre vira direita para Fagner, já no campo ofensivo. Ele para, prende, olha, pensa, observa, procura alguém no comando. Participe conosco, deixe o seu like na nossa arquibancada virtual, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola recuada para Félix Torres, faz inversão para Hugo na canhota. Hugo tem o Wesley como opção, tocou curtinho para Wesley. Wesley recolhe, domina a ponte fechadinha, toda atrás da linha da bola, dificultando demais o time do Corinthians. É marcação, é raça da Macaca em campo, e a macacada reunida na expectativa, vem para o programa de ataque o time do Corinthians, encontra Félix Torres, Garro, livre, entrada na grande área, pé canhoto, cruzou, a bola passou por Alberto, mas não passa por Nilson Júnior. Chega o zagueiro para cortar de cabeça, a sobra da bola fica para o time do Corinthians, mas aqui atrás, Félix Torres é quem domina, pisa na bola, levanta a cabeça e recomeça com Gustavo Henrique. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. No fundo tentou cruzamento, Hugo, a bola explodiu no Castro, foi embora pela linha lateral, acho que ele marcou escanteio, marcou lateral.
pertinho da linha de fundo, lateral pro Corinthians bater com quase 43 minutos desta primeira etapa. Lateral já batido, Wesley, na ponta pra Garro, prepara o cruzamento, levantou, cruzou a bola, explodiu no Léo Alves e saiu. É lateral, é pro Corinthians bater pela canhota. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Wagner da meia direita e tome cruzamento para a boca do gol. Pedro Rocha saiu do gol, deu um soco na bola. Ela volta no meio campo para Félix Torres, escora de cabeça lá do outro lado do Brugo. O Corinthians recomeça na sua construção ofensiva. Ô Gleger, você é o nosso especialista nesse tipo de cruzamento. Parecia que o Pedrão estava sozinho, poderia ter segurado a bola. Agiu corretamente em dar um soco na cara da bola? Aí é questão de que, né, na hora ali, definir, né? Você vê que o soco dele, a bola foi quase lá no meio de campo. Então aí tudo bem. Aí vale a pena, porque o Pedrão tem muita qualidade, mas eu ainda sou muito adepto à segurança. Eu acho que deu para segurar, segure. Mas o soco dele foi bem executado. E o Pedrão tá fazendo um belíssimo jogo. Ponte dá uma respirada, fica com a estribola no campo ofensivo. Iago Dias sai driblando, rolou pro Risso. Risso volta para Ramon Carvalho, que recomeça com Matheus Silva. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lançamento no vazio para ninguém, a bola foi direto pela linha de fundo. É tiro de meta. Boles. Pro time do Corinthians bater com Carlos Miguel, gigante Carlos Miguel, que está invicto como goleiro do Corinthians nas vezes em que ele atuou como titular, Vladimir. Posso fazer uma pergunta pro Gleger? Claro, é o nosso especialista. Ô Gleger, ainda hoje mesmo aposentado, quando dá pra segurar, você segura? Sempre gostei de segurar. Chegou o fim de mês imbatível da Telha Norte para economizar com ofertas incríveis da Souvenir. Olha o Corinthians chega no cruzamento para a boca do gol. Corta! Ramon Carvalho coloca de novo a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Corinthians bater. Tem tinta acrílica Glazul branco fosco 20 litros, R$ 279,90. Valendo até o dia 29 de fevereiro, quinta-feira. Confira mais na Telha Norte de Campinas, que fica no Shopping Dom Pedro. Vamos bater 45, escanteio para o Corinthians bater. Rodrigo Garro vem para a bola pelo setor canhoto. Vai levantar para a boca do gol. Autorizada a cobrança. Rodrigo Garro partiu para a bola. Pé esquerdo, levantou na área de cabeça. Tira dentro o Castro. Rebote fica para o time do Corinthians. A ponte toda mais atrás. A bola volta com o Hugo, que recolhe e domina para sair jogando por time do Corinthians. Vamos até 48, procede, Vladimir? Procede, 48 nesse primeiro tempo. Tô bem de conta, hein, Vlad? Tá bem, tiraria 10 na prova. Vem de novo o time do Corinthians com Fagner, enfiou no comando muito forte para o Yuri Alberto na proteção do Matheus Silva. A bola fica de graça nas mãos do goleiro Pedro Rocha, o Pedrão. É carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o série de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volkswagen 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca, acesse germanicaveículos.com.br. Vamos chegar a 46 minutos deste primeiro tempo. Placar de 1-0 na frente. A Macaca vai derrotando o Corinthians na Neoquímica Arena. Vem embora para o campo de ataque. O time do Corinthians, o árbitro está apontando uma falta. Pegando um pouco mais dura do Ramon Carvalho. Aliás, são dois jogadores do Corinthians que neste momento estão caídos, Vladimir. É um deles o paciente da falta, o Fagner, né? No lance com o Ramon Carvalho, acabou sendo atingido. Depois o Romero também, na sequência do lance, caiu. O árbitro marcou a falta para o Corinthians cobrar. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Tem falta para fazer a cobrança do time do Corinthians. Mais uma vez na bola parada. O Timão busca o gol de empate na reta final do primeiro tempo. Tem escanteio para bater o time do Corinthians. Ou melhor, tem falta para bater o time do Corinthians. Tem falta o Timão para bater. 1-0 na frente a Macaca. Falta para bater por time do Corinthians. Vem para a cobrança na falta de novo ele, o argentino Rodrigo Garro. Vai levantar para o banco do gol. Deixou agora para o Fagner. Pé direito, levantou, bola curta. Tira de cabeça na entrada da grande área o Gabriel Risso. A sobra da bola, o rebote fica para o time do Corinthians aos 47. Reta final do primeiro tempo. Wesley levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Romero de cabeça livre, desvia para fora. Fica reclamando de um desvio. O árbitro aponta só tiro de meta para Macaca. Estava sozinho o paraguaio Romero, Vladimir. O cruzamento do Wesley, o Romero nem subiu, né? Pôde ficar ali plantado para fazer o cabeceio. Mandou a bola para fora pela esquerda do gol defendido pelo Pedro Rocha. Eu estava procurando aqui o número de escanteios. Foram 7 do Corinthians contra 1 da Macaca. 7 escanteios o Corinthians teve no primeiro tempo. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifruti
Hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Desce o Corinthians com o Hugo pelo setor esquerdo. Recolheu, dominou, devolveu na ponta para o Wesley. Ele domina, lança para cima do marcador. Chica bem, Leonardi. Tira, toca na bola para sair. A lateral para o Corinthians. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas com oferta exclusiva até 2 de março. Jogo de ferramentas, oficina Master Robuste. 1.149,90 à vista. Fone WhatsApp é o 19 3370 2550. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Arbitragem. Termina o jogo na Neoquímica Arena neste primeiro tempo e vai dando macaca. Gol de Iago Dias. Ponte Preta 1, Corinthians 0. A bola parou de rolar. Ufa, que pressão, mas quem está vencendo é a macaca do Pinheiro. Mas você falou há 32 minutos, Corinthians 70% de posse. Meu caro Vladimir Catarina, esse uniforme aí é o uniforme 2, né? É o uniforme 2, desse novo uniforme aí agora feito pela Diadora. Hoje é a estreia do uniforme 2, né? No jogo contra o Ituano foi o uniforme 1. Hoje a Ponte inaugurando, pela primeira vez está utilizando o uniforme 2 também. Muito bonito, Edu. Então me diga aqui como o Ponte está jogando, Vladimir. Pedro Rocha no gol, Matheus Silva, Castro, Nilson Júnior, os 3 zagueiros. Igor Inocêncio na direita, o Gabriel Risso na esquerda, Leonardo, Ramon Carvalho e Elvis no meio campo. No ataque, Iago Dias, o autor do gol, e o Gé. Tá, então o Matheus Silva tá jogando, o zagueirão voltando, porque o boliviano tá machucado, é? Se machucou no treino de sexta-feira, sofreu uma contusão na coxa, tá fora. Não preocupa pro restante do campeonato, mas hoje dá lugar ao Matheus Silva. Bom intervalo. Até já. Vamos lá, o Zorzinho comentando primeiro agora é o seguinte, o Iago Dias marca logo a 5 minutos, o Elvis cobra uma falta lateral, chute bem rasteiro, o goleirão do Corinthians, ele dá o rebote e o Iago Dias de cabeça faz 1-0. E aí, Zorzinho, teve um lance ou outro perigoso aí, cabeçada dos corintianos. O Pedrão faz uma boa defesa a 34, chute do Wesley. E o Gabriel Risso, argentino, salvou aos 39, porque o 7 iria complementar para a rede. Gabriel Risso salvando 1-0 Ponte, Zorzinho. Edu, Ponte ganha o jogo, né? Tá ganhando o jogo. Faz uma partida, na minha opinião, defensivamente muito organizada. Claro que o Corinthians vai partir para cima. Óbvio que vai pressionar, óbvio que vai subir as linhas. Tá jogando em casa, tá perdendo o jogo. Então isso é absolutamente normal. O Pedrão fez uma defesa, né? Teve um lance ou outro ali, mas a Ponte, sem dúvida nenhuma, apesar de ter tido a troca ali, o Matheus Silva voltando pro time, tá bem organizado, tá bem ajustado ali. Então eu tô gostando do time da Ponte. Eu só acho que precisa um pouco mais de tranquilidade na hora da transição, né? Na hora que rouba essa bola, porque o jogo da Ponte, né? O jogo reativo, ela espera para tentar explorar os contra-ataques, espera para sair. Fez um gol numa bola parada, que na minha opinião o Carlos Miguel falhou. Pô, ali não pode um goleiro do naipe desse cara espalmar a bola que ele espalmou para frente, né? Ou segura, né? Ou joga pro lado. Não, ele jogou para frente e aí a Ponte, o Iago estava bem colocado, foi lá e fez um belo gol. Então, para mim a Ponte tá organizada. Para mim, se voltar pro segundo tempo dessa mesma forma, né? Marcando... E a hora que tiver a bola, tiver um pouco mais de tranquilidade para tentar sair, para tentar criar alguma oportunidade, é só o que está faltando para a Macaca. Esse é o estilo de jogo do João. Essa é a característica da Ponte nesse Campeonato Paulista. Sempre marcando forte e explorando ali na saída, saindo sempre para tentar matar o jogo. Então, resultado para mim justíssimo, viu, Edu? Justíssimo, porque a Ponte, a oportunidade que teve, botou a bola na rede. Bom, gente, é o seguinte, 10ª rodada, ontem Novo Horizontino 1, Água Santa 0, Ituano 0, Bragantino 1, Palmeiras 3, Mirassol 1 e Santo André 0, Inter de Limeira também 0. Hoje pela manhã, Morumbis, Santos 2, São Bernardo 1, gol da vitória do William Bigode a 41 segundo tempo. Ribeirão Preto, Botafogo 2, Portuguesa 1, Botafogo sai do rolo, não cai mais. No Brinco foi 1-1, jogo louco, 1-1, grandes defesas dos goleiros. O Caleri de pênalti, 1-0 São Paulo. E o Léo Santos, que tinha feito o pênalti, acabou empatando para o Guarani aos 50 minutos. Tudo no primeiro tempo com
9.300 de público, 243 mil de renda. Aqui intervalo 1-0 Ponte. Tivemos ainda no Maracanã, Flamengo 2, Fluminense 0. No Beira-Rio, Internacional 3, Grêmio 2. Lá no Paraná, Cascavel 1, Curitiba 0, que faz Curitiba, que foi eliminado da Copa do Brasil Curitiba. E o Atlético faz 3-1 no Joseense. E hoje pela manhã no Mineiro, lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Cruzeiro, que foi eliminado da Copa do Brasil, hoje ganhou. Pouso Alegre 0, Cruzeiro 2. Olha, já o CH vai comentar 1-0 Ponte, o gol do Iago Dias. Vamos ouvir aqui o gol do Iago Dias, narração do Bolis, logo a 5 minutos. O Iago Dias, terceiro gol dele, hein? Ele fez contra o Botafogo no Ribeirão Preto, fez também contra o Ituano aqui no Majestoso. Lembrando que a promoção do rádio está no ar. Quem ganhou o rádio durante o jogo do Guarani foi José Marques Justino. E agora mudou um pouco, voltamos à moda antiga. Você vai no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui embaixo tem o número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, você manda o seu nome completo, o seu CPF e essa senha. E a qualquer momento, durante o segundo tempo, vamos fazer o sorteio do rádio. E no apito final, depois do jogo, vai ter outro rádio desse mesmo sistema. Agora, 20h54. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Fim de mês imbatível. Para economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas sensacionais da Souvenir. Tinta acrílica fosca Glaçu, branco 20 litros, R$ 279,90. Tinta acrílica fosca limpeza total, branco 18 litros, R$ 579,90. Massa corrida balde com 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas da Souvenir válidas até 29 de fevereiro. E tem muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas para profissionais e hobbyistas com ofertas exclusivas. Máquina inversora de solda Touch Boxer, 549,90 à vista. Jogo de ferramentas Oficina Master Robust, 1.149,90 à vista. Ofertas válidas até 2 de março. Nas compras acima de R$250 concorrerá a uma Rampage 0 km. Fone Whats 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Tem falta perigosa do time da Macaca para bater. Carlos Miguel, goleiro grandalhão, 2,4 metros. É um gigante no gol do Corinthians. Tem falta para fazer a cobrança. Macaca capricha que dá. A macacada reunida neste comecinho de jogo. Partiu Elvis, pé direito, a bomba. Espalma Carlos Miguel no rebate, o toque de cabeça. É gol! Gol! Iago Dias tem a 11 estampada na camisa. Uma paulada de Elvis, um chute forte, rasteiro. Carlos Miguel espalmou e na marca penal Iago Dias subiu, desviou de cabeça a bola, encobriu o gigante corintiano e foi pro fundo do gol. A Macaca abre o placar em Itaquera. Cala Neoquímica Arena. Iago Dias, a marca do artilheiro, cheiro do gol predestinado, bem colocado, coloca lá dentro. A Macaca abre o placar do início, pula, sai do chão e vibra a macacada. Iago Dias, na marca de 5 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, torcedor Ponte Pretano, a nação alvinegra. Tá registrado. Iago Dias de cabeça, Ponte Preta 1, Corinthians 0. Carlos Miguel não chora não, goleiro, a bola dorme no fundo da sua rede. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. CH, vamos lá, professor. Logo no começo o gol, depois deu um sufoco aí, mas como você disse, tem que ficar com a bola, hein, CH? O primeiro tempo da Ponte foi eficiente. Fez o gol e marcou. Uma estratégia perigosa. Mas tá dando certo, tá funcionando. O que tem que ajustar? A Ponte não pode só dar a bola para o Corinthians. Ela que tem que tentar, com os jogadores de meio campo, com os laterais, que são aqueles que tentam, teoricamente, levar essa bola na frente para o Gé, para o Iago, eles têm que ter mais aproximação, tabela, né? Aproximação, encostar, tentar ficar com a posse de bola. Eu sei que o Corinthians marca muito saída de bola, é muito agressivo na marcação, isso dificulta muito você ficar com a bola, mas você não pode ficar rifando toda hora. Marca, recupera a posse de bola e rifa a bola. Joga a bola lá na frente para o Iago, de qualquer jeito, e para o Gé. Essa é uma estratégia que 79% de posse de bola no primeiro tempo. É muita coisa. Foram 17 finalizações do Corinthians contra 4. Quer ver contra os escanteios no primeiro tempo? 7 contra 1. É muita coisa. Dentro da área das 17 foram 10 finalizações do Corinthians dentro da área. E a Ponte está jogando com 2 volantes e 3 zagueiros. Então tem que corrigir principalmente o lado do campo. O lado do Risso está muito sobrecarregado. Do Igor Inocêncio também do lado direito. Isso é responsabilidade dos volantes. Teve um ou outro lance também de segunda bola.
Ali o Leonaldo e o Ramon Carvalho tem que ter mais atenção. O Elvis está encaixotado nesse meio campo que é muito combatente com o Ranieri. Os jogadores do Corinthians têm ali uma firmeza muito grande. A Ponte, ela acabou fazendo o gol numa cobrança de falta e numa falha do seu goleiro. O Gleger tem razão, ele soltou a bola para frente. E aí o Iago não tem nada com isso, meteu a cabeça na bola, fez 1-0. Se a Ponte voltar da mesma maneira, eu estou falando jogando do mesmo jeito, marcando muito e dando a bola muito para o Corinthians, ela sofre um grande risco de tomar o gol até 20 minutos. Isso não pode acontecer. Se tomar o gol rapidamente, aí vai virar um inferno. Aí a parte psicológica, a parte mental, ela acaba traindo o time da Ponte. Tem que jogar com tranquilidade, tem que continuar sendo forte na marcação, mas tem que tentar ficar com mais a posse de bola. E aí tem muito da responsabilidade do posicionamento também e da tranquilidade do Leonaldo e também do Ramon Carvalho. Vamos ver como é que a Ponte vai voltar para o segundo tempo, mas em termos de resultado está mais do que bom. Agora o desempenho do primeiro tempo da Ponte não foi bom, Edu. Olha, o público vai ter uma alteração. O Catarino, não sei se vai dar para captar. Entrando Saiu 14. Elvis. Sai Elvis, entra Luiz Felipe na Ponte Preta, Edu. Sai Elvis, entra Luiz Felipe. Beleza, vai começar o segundo tempo, hein? Por enquanto, Ponte 1-0. E pro show continuar aqui na Bandeirantes. Vamos lá, o moço de Piracicaba. Valeu, muito obrigado, Edu Pinheiro, que comandou o intervalo Bandeirantes com os comentários do Carlos Henrique, o bate pesado, e também do Gleger Zurzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo, portanto, alteração na Macaca, a saída do Elvis, capitão Elvis, para a entrada do Luiz Felipe. É claro que já os comentaristas vão analisar. Saída com o time do Corinthians, Yuri Alberto no centro do gramado, bola vai voltar a rolar da Neoquímica Arena, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Leandro Boles. Com Bete Bola, Bete Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos para a etapa final, 1 para Macaca, 0 para o Corinthians. Portanto, com a Ponte fazendo a primeira alteração deste jogo, a entrada do Luiz Felipe no lugar do Elvis. Macaca que quer quebrar este tabu de nunca ter vencido o Corinthians na casa do Timão. Ataca o time do Corinthians pela ponta direita com o Romero, tentou a finta, chega Nilson Júnior, toca na bola, insistiu. A bola bateu no zagueiro, foi embora pela linha lateral, pertinho da linha de fundo. Corinthians ataca a esquerda no seu rádio, gol da Radial Leste, o gol do metrô. Para quem conhece a Neoquímica Arena. Lembrando que mais uma vez, em jogos dos times da capital com os times de Campinas, sem a presença da torcida visitante. Tira lá atrás Ramon Carvalho, briga o Feric Torres, recupera para o time do Corinthians, coloca para Romero, Romero para Fagner, preparou o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, Castro tirou para o meio da área, insistiu, o Yuri Alberto tira a zaga, Garro com a sobra, enche o pé canhoto, a bola sobe. Vai embora pela linha de fundo, foi lá no bandeirão da galera, Vladimir. É, no bandeirão da Gaviões da Fiel. O chute do Garro pegou muito embaixo, né? A bola subiu demais. É apenas tiro de meta para Macaca. Agora, se a bola entra, uma parte do estádio não gritaria o gol, porque os caras não estão vendo absolutamente nada, Vladimir. Eles gritariam de acordo com o grito dos demais torcedores, né? E eu não embalo nesse caso. Aliás, que mal lhe pergunte, algum dia você já foi no embalo, Vladimir? Nunca fui no embalo. Sempre tomei iniciativa. Entendi. Novos frangos crocantes na Seara, muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E essa alteração na Macaca e em CH, Luiz Felipe no lugar do Elvis, capitão da Macaca. Boles, na verdade o que ele está fazendo, ele desloca o Igor Inocêncio para o meio e deixa o Luiz Felipe no lado direito para tentar marcar melhor o setor. E também para dar mais dinamismo no meio campo, teoricamente com o Igor. Aqui vem para o campo de ataque o time da Macaca, lá na ponta, Iago Dias dominou, partiu para cima, para a questão do Félix Torres, levou para o fundo, tentou o cruzamento, Félix Torres chega no carrinho, na bola, recuperando e sai jogando para o time do Corinthians na categoria, meteu para Romero, Romero dividiu a sobra da bola para Matheus Silva, levanta a bola para o campo ofensivo, a bola fica de graça para o time do Corinthians, e é carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo Highline e muitos outros com condições
imperdíveis. Então não perca. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Hoje é domingão, agora são 9 da noite, mais 8 minutos no horário oficial de Brasília. São as emoções da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Estamos no FM Faixa Estendido 85.7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então eu quero o seu like. Deixa o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E de quebra, participe da promoção que vai dar a você um rádio portátil Faixa Estendida FM. Vai lá no YouTube, siga as orientações e participe. Aqui o Corinthians para ataque, Fagner levantou, Pedrão deu uma manchete na bola, a bola voltou no rebote para Hugo. Dominou, pé canhoto, cruzou na área de cabeça, Yuri Alberto para fora. Quase o Corinthians empata, Vladimir Catarino. Primeiro no cruzamento na área, tirou de forma parcial o goleiro Pedro Rocha. Depois na sequência, cruzamento pela direita, Yuri Alberto cabeceou, mas a bola acabou saindo, né? Foi pela linha de fundo, assustou agora a equipe da Ponte Preta. E a fiel torcida, a galera agitada nas arquibancadas da Neoquímica Arena, empurrando o Corinthians em busca do gol de empate. A Ponte vai segurando o resultado. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Com você chegar a 5 minutos da etapa final, e Yuri Alberto dividiu, sofreu a falta cometida pelo Matheus Silva. O árbitro pegou, sinaliza que houve uma alavanca. Matheus Silva acabou segurando o capitão não, o atacante do time do Corinthians. Por falar em capitão, com a saída do Elvis, que tinha a braçadeira de capitão, o Leonaldi passou a ser o capitão da Macaca. Bola para o time do Corinthians com o Félix Torres. Ele trabalha a bola pela meia direita, passe curto para Rodrigo Garro. Abre no meio, fez o passe para Gustavo Henrique, esticou na ponta, a bola passou pelo Hugo. Chegou para o Wesley. Wesley domina na marginal do gramado. Parte para cima a marcação do Luiz Felipe, tentou passe na entrada da grande área. Chega Castro, rasga e tira para Macaca, colocando a bola para fora. Cedendo o lateral que o Hugo já cobrou para o time do Corinthians. Volta a bola para Ranielli. Dá um tapa na bola, soltou na meia para Gustavo Henrique, na marginal do campo para Félix Torres. Aos 5 minutos da etapa final, Félix Torres recolhe, domina o equatoriano. Com o pé direito ele faz a inversão, devolve na ponta para Hugo. Mata o peito, coloca no terreno, fechadinho o time da Macaca, dificultando a ação ofensiva do time do Corinthians. O Corinthians é bloqueado e com isso volta a bola Ranielli para Gustavo Henrique. Ele ajeita, domina, ultrapassa a área demarcatória. Lançamento no comando, tentou Rodrigo Garro, tira a defesa. A sobra da bola para a Macaca com Gégé para Ramon Carvalho. Recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou, parou, prendeu, olhou, pensou, pé canhoto na bola, meteu para Gabriel Risso, boa, a bola chegou o Félix Torres, mata na coxa, coloca no terreno, marcado pelo Gabriel Risso, recua na fogueira para Carlos Miguel, ele sai jogando direitinho para Fagner, coloca a bola no chão, Fagner na ponta para Romero, sofreu a falta, levou vantagem, Fagner tem a posse de bola, tentou o comando para Yuri Alberto, recolheu, dominou, falta. 4 mandou a seguir, vantagem para o time do Corinthians, lançamento para Wesley, Luiz Felipe chegou, tentou tirar, a bola bateu ainda no Wesley, vai para a dividida, Wesley toca na bola e a bola vai embora, mais pela outra via, parado o lance. O Corinthians não foi beneficiado pela lei da vantagem. Isso que eu ia dizer, vantagem para inglês ver nesse caso, né? Porque a bola não ficou limpa para o Corinthians, não. O árbitro deixou o jogo seguir, depois confirmou, é falta para o Timão. Queria cartão, o Yuri Alberto seria para o Leonaldi. Inclusive tem um jogador do Corinthians, o Caetano, que saiu do banco, está reclamando de novo com a Neuza em Mesbach, está tendo bastante trabalho, teve no primeiro tempo, prossegue e tenta no segundo. E aqui faz o quarto Igor Inocêncio. E os integrantes do banco de reservas da Ponte também estão reclamando, o clima está tenso ali fora do campo. Vem Corinthians com o Hugo para Maicon, dominou, tentou, perde a bola. Ramon Carvalho dá bote, sai jogando por time do Macaca, falta. O árbitro pega a falta quando Ramon Carvalho evoluía para o campo ofensivo. O jogo está parado. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e imagens da nossa equipe. Aqui da cabine do CB Studio Stadium moderno, versão 2037. Segue 1 para Macaca. Gol do Iago Dias no primeiro tempo. 0 para o Corinthians, Edu Pinheiro. Agora no brinco foi 1-1. Guarani São Paulo. Léo Santos fez o gol bugrino, o gol de empate do 9.300 de renda. E com esse empate o Guarani saiu da zona de rebaixamento. É o 14º com 6 pontos. Aí vem o Ituano, penúltimo com 6 e Santo André com 5. E ouvindo a sua narrativa, quem? Aí, o Donizete Gomes, o locutor do Majestoso, e o Ataíde. Donizete Gomes e Ataíde, muito obrigado pelo carinho. Bandeirantes. Grande Donizete, quando a Ponte faz gol no Majestoso, como é que ele faz, hein, Vladimir?
Aqui o jogo tá parado, cartão Teve não amarelo. foi pro Leonaldo não, foi pro Luiz Felipe. Isso. Luiz Felipe cometeu falta ali, recebe cartão amarelo, o camisa de número 14 da Ponte Preta. A macacada reunida acompanhando o futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência, a Ponte vai quebrando o tabu, já diria Vladimir Catarino, o tabu foi feito para ser quebrado. São Paulo esse ano foi na Neoquímica Arena, ele quebrou o tabu. Quem sabe a Ponte também quebra este tabu de 9 jogos com 8 vitórias do Corinthians e apenas um empate. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca com processo artesanal e cozimento no vapor, que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Gustavo Henrique tirou de canela, o Gé vai brigar pelo alto, na disputa com o Fagner, foi encurralado o Gé, mesmo assim ele insiste, chega rasgando o Félix Torres, dá um bico na bola, levanta o branco de ataque, tentou Wesley, corte de cabeça Luiz Felipe colocando a bola para fora, é lateral, é pro time do Corinthians bater, na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Por falar em invencibilidade, o Antônio Oliveira está invicto no comando técnico do Corinthians. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate pelo Campeonato Paulista e a vitória na última quinta-feira pela Copa do Brasil por 3-0 diante do Cianorte do Paraná. Vem para o programa de ataque, o time do Corinthians com Garro, meteu na ponta para Romero, ele prepara o cruzamento, puxa a bola para o meio esquerdo, voltou para Garro, Garro levantou a meia altura para a boca do gol, subiu para afastar o Castro, na sequência Leonaldi dá um bico na bola, levanta o programa de ataque, Félix Torres tocou mal, a bola ficou para o Gé, recolheu, dominou, falta, juizão, pode voltar, pode parar e marcar. Marcou a falta para cima do Gé e pinta cartão para o zagueiro do Corinthians, Vladimir. Quando o Gé pega a bola e parte para cima é difícil pará-lo. Normalmente é com falta. Aconteceu agora, Gustavo Henrique, 13 do Corinthians, cometeu a falta e recebeu cartão amarelo. Você ligado, compartilhando a nossa transmissão, espalhe aí pelos grupos de WhatsApp, o grupo da família, o grupo do futebol, o grupo dos caras que não são tão amigos assim, mas você protocolarmente faz parte lá do grupo, é isso aí. Pelo WhatsApp, protocolarmente você compartilha, tá bom? São 9 da noite, mais 15 minutos no horário oficial de Brasília. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te vê bem. Abra sua conta no Sicredi. Igor Inocêncio levantou para a boca do gol, tira lá dentro de qualquer maneira o time do Corinthians. Wesley corre atrás da bola, tentou evitar a saída, conseguiu, na sequência Leonardo ficou com a sobra. Ele domina, gira e perde a bola, reclama de falta, a turma mandou seguir, falta em cima do Wesley. Para evitar a ação ofensiva rápida e o outro segue distribuindo cartões amarelos no jogo, Vladir. Igor Inocêncio cometeu a falta para cima ali do jogador do Corinthians, exatamente para impedir o contra-ataque, amarelo para ele, pro camisa 2 da Ponte Preta. 3 para jogadores do Corinthians, 2 para jogadores do Corinthians, 3 para jogadores da Ponte, 2 para jogadores do Corinthians. O Timão ataca pela direita, Romero, recolheu, dominou a linha lateral da grande área, Nilson Júnior chega bem. Protege, a bola bate por último no Romero, ganha aplausos do Pedro Rocha, o zagueirão da Macaca. É tiro de meta para a Ponte bater. E é Carnaval na Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo Highline e outros com condições imperdíveis. Então não perca, acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Portugal vai mexer já no time do Corinthians, tá ali mais um gringo prontinho para entrar. Tem 2 jogadores, Matias Rojas e o Pedro Henrique. A primeira alteração, o Rojas está entrando no lugar do camisa 13, que é o Gustavo Henrique. Sai o zagueiro Gustavo Henrique, entra o camisa 10, Matias Rojas. A outra alteração, a entrada do Pedro Henrique no lugar do camisa de número 11, Romero. Sai Romero, 11, entra 15, Pedro Henrique, 2 mudanças no Corinthians. E aí, Gregor, o português não quis nem saber, com 10 minutos já fez 2 alterações, tirou um zagueiro e meteu um meio atacante, tirou o Romero e colocou um centroavante. Tá perdendo o jogo, né? E o Romero acho que não gostou muito não, né, o Gregor? Tá saindo lentamente, o Romero acho que não gostou muito não, ó. Não, aí, ó, balançou a cabeça. Saiu meio chateado ali o Romero, que é bom jogador, né, que tem feito alguns gols aí. Mas assim, a Ponte tá muito organizada. Continua, tá, Boles? Eu disse isso no término do primeiro tempo. E a gente percebe, por exemplo, o Pedrão não pegou na bola ainda, né? Estamos chegando aí a 12 minutos, não pegou na bola. Agora, vou dizer uma coisa, hein? Portuga aí também, que é que os caras ficam bravos mesmo. Por que já não fez então no intervalo, né? Esperou 10 minutos para tirar. Romero não gostou, não. Eu também não gostaria.
Ninguém gosta de sair, mas no visual realmente o Paraguai ficou pistola. Cruzamento para a boca do gol da Macaca, corta o argentino Gabriel Risto, a sobra da bola volta para o time do Corinthians com o Maicon. Ele recolhe, domina pela meia direita, prende, olha, pensa, observa, metendo na ponta para Fagner. Fagner recolheu, dominou, espera alguém no comando, prefere o passe para o Matias Rojas, o paraguaio. Empurra pela meia para Hugo, Hugo recolhe, domina para Maicon, Maicon de primeira, para Rodrigo Garro com liberdade, domina pela meia esquerda, ele prepara o cruzamento, atenção, levantou, a bola foi desviada, Hugo protege, a bola vai embora. Escanteio pro Corinthians, Vladimir Catarino. Pressiona o timão, né? O desvio no meio do caminho após o cruzamento do Rodrigo Garro. Escanteio pro Corinthians na esquerda. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola pra área da Macaca, tira a defesa e o Yuri Alberto tentou, afasta novamente a zaga. Fica caído o Gé, reclama de falta, foi o Luiz Felipe, o outro viu e mandou seguir. Matias Rojas, pé canhoto, levantou na segunda trave. Chega Iago Dias, toca de cabeça, briga Luiz Felipe, Igor Inocêncio. Bola fica ainda pro time do Corinthians com o Rodrigo Garro, tentou a finta, a bola bateu, rebateu. Sobrou pra Pedro Henrique, tá na área, bateu cruzado. A bola foi desviada, Ranieri bate pro gol, a bola desvia no próprio companheiro e vai embora. Pela linha de fundo, mas há uma reclamação de um toque no braço do Igor Inocêncio, Vladimir. No começo do lance, né? Quando a bola estava na esquerda ainda, o árbitro já avisou que vai esperar a revisão do VAR para depois dar sequência no lance. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas para profissionais e robistas. Nas compras acima de R$250, você concorrerá a uma incrível Rampage 0 km. Fone WhatsApp ao 19 3370 2550. E aí, CH, o que você achou do lance? Houve o pênalti? Para mim não houve nada. Nada, houve nada. Segue pressionando o Corinthians, o árbitro confirmou tiro de meta. Levantamento do Pedro Rocha, corta, Félix Torres coloca a bola para fora na disputa com o Gé. Lateral para o time da Macaca bater na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, manse-se por as suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Você está ligado na Rádio Bandeirantes Campinas com o Timaço de Carlos Batista. Estamos no FM em 85.7 faixa estendida e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, no YouTube tem promoção. Você concorre a um rádio portátil FM faixa estendida. Promoção no YouTube da Rádio Bandeirantes durante o jogo. Já o sorteio. Entre no YouTube, confira os dados para participar. Mande o seu nome completo, mais CPF, mais senha para o WhatsApp de sorteios que está na tela do YouTube. Participe, boa sorte! Timão para ataque, Wesley domina, sai fintando o primeiro, segundo, aí se jogou e o árbitro caiu na dele. Aí a loucura, Luiz Felipe não impede a marcação do árbitro, é falta para o Corinthians, ele chamou a falta. E a falta, segundo o árbitro, aconteceu, Vladimir. O Wesley esperou a chegada do Luiz Felipe, né? 2 vezes ele chegou e o árbitro marcou a falta para o Corinthians cobrar bem rente a linha lateral. Falta perigosa para o Timão bater, vem de novo, bola na área do Pedro Rocha, o Pedrão tá 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Iago Dias ainda no início do jogo, logo aos 5 minutos. Falta para o Corinthians bater pela esquerda, é perigo contra a meta da Macaca. Matias Rojas tem a 10 estampada na camisa, pertinho da bola também o Wesley. A 4 passos da entrada da grande área, setor canhoto. 2 ponte-bretanos da barreira. Vem para a cobrança da falta, o time do Corinthians vem bola na área. Ainda bem que o Portuga tirou o Gustavo Henrique, que é grandalhão, mas o Yuri Alberto tá por ali, o Félix Torres também. Matias Rojas vem para a bola, pé canhoto, autorizada a cobrança. Vem para a bola o time do Corinthians. É a falta para o Timão, Matias Rojas rolou para ninguém na entrada da grande área, deu de graça para o Murriço, que sai jogando, mas aí devolveu o presente. Leva as mãos à cabeça o argentino, uma bola de graça. De graça, e ele acabou devolvendo. Com isso o Corinthians recupera a posse de bola. Félix Torres já abriu na ponta para o Pedro Henrique, jogador que estava no Internacional de Porto Alegre. Ele carrega, a bola sai da ponta, vem para o meio, Ramon Carvalho na marcação. Parou, prendeu, olhou, pensou, rolou para Fagner no fundo. Preparou o cruzamento, carimba Igor Inocêncio, a bola sai. Lateral pro Timão bater. Chegou o fim de mês imbatível da Teleanorte para economizar com ofertas incríveis da Souvenir. Massa corrida balde com 25 quilos, R$ 89,90. Valendo até o dia 29 de fevereiro, quinta-feira. Confira na Telenorte de Campinas, no Shopping do Pedro. Próximo jogo da Macaca contra o Novo Horizontino, domingo, 17 horas, no Majestoso. Olha o cruzamento para a área, tira Nilson Júnior. Rebote para Maicon. Maicon para Rojas, dominou, limpou, clareou para bater pro gol. Caiu na entrada da grande área, nada. Se jogou o paraguaio na disputa com o Luiz Felipe. Na sequência o Gé caiu também o Félix Torres. Tá valendo tudo e o Carlos Miguel saiu lá do gol para ficar com a bola. Essa torcida assusta a gente, né, Boris? Assustou agora, hein? O pessoal se empolgou, mas não foi pênalti, não. Nada.
Vem embora de novo por campo de ataque o time do Corinthians com o Rodrigo Garro. Recolheu, dominou o argentino, meteu na ponta para o Wesley, na marginal do campo, encara a marcação do Iago Dias. Dominou, rabiscou a entrada na grande área para Hugo. Chega bem Castro, protegendo, a bola vai embora pela linha de fundo. E ali houve um entreveiro entre o Castro e o Hugo. Vladimir Catarino. Uma desinteligência ali, né? O Castro chamou o Hugo não olhou e o árbitro foi lá para acalmar os ânimos. Alô, Lê, tá ligado lá em Santa Bárbara do Oeste como Bolacha. Bolacha também tá ligado. Quem está sempre ligado também é o PK. PK é fera, é fã incondicional do Gleger Zorzinho, fãzaço do Gleger. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Corinthians para ataque, Yuri Alberto recolheu, dominou na entrada da grande área, vai bater pro goleiro, rolou pro meio para ninguém, brincou Pedro Henrique, chega a zaga para afastar. Rapaz, parecia que não ia dar nada o passe do Yuri Alberto, quase o Pedro Henrique chegou batendo pro gol. Sorte é que a Macaca tinha o Castro para cortar. A Ponte tenta o ataque, Ranieri faz o corte, ganha do Gé e sai jogando na moral para o time do Corinthians. Confirmando 18,5 do segundo tempo. Placar de 1 para Macaca, 0 para o Corinthians. Edu Pinheiro. Olha, pela manhã, Santos 2, São Bernardo 1. Agora à tarde, noite, terminado. Botafogo 2, Portuguesa 1. E Guarani 1, São Paulo também 1. Carlos Henrique, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 20 minutos da etapa final. Segue em Itaquera, 1 para Macaca, 0 para o Timão. Além dos times terem mudado de lado, a única coisa que mudou é que a ida do Igor Inocêncio para o meio campo deu um pouco mais de dinamismo. A Ponte continua marcando forte, não é? Dando a bola para o Corinthians e se organizando para tentar segurar o resultado e consequentemente tentar um contra-ataque. Mas é uma estratégia extremamente perigosa, mas é o que a Ponte tá apostando. Por enquanto tá funcionando, espero que continue assim. Segue 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Iago Dias, terceiro dele com a camisa da Macaca. Contra o Botafogo, contra o Ituano na última rodada e voltou a marcar hoje. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vem para a Macaca, lançamento para Gé, chega a Ranieri que passou a ser zagueiro. Já dá uma forçada e acaba cometendo a falta para cima do Ranieri, o jogo está parado. Vamos lá, tem a situação também, o regulamento do Campeonato Brasileiro, do Paulistão, envolvendo a Copa do Brasil, né? Os 5 primeiros colocados, diante dos times que não entram logo de cara na Copa do Brasil, tem vaga assegurada na Copa do Brasil do próximo ano. A Ponte, com esse resultado, vai chegando a 16 pontos, ou seja, está na briga. Vai se encaminhando, né? O próprio Brigatti disse isso, é importante demais para a Ponte também tentar garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. A Ponte nesse momento no G2 para pegar o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista. Castro tira lá atrás, Yuri Alberto reclamando do que? Não vi nada. Lance segue, bola para o time do Corinthians com Wesley, dominou, tentou entre as pernas do Luiz Felipe, aí procurou contato veio, mas não absolutamente nada. A bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o time da Ponte Preta bater e o Portuga está preparando mais uma alteração ali, já vai ser processada a alteração, mesmo porque o Wesley está sentindo alguma coisa, cãibra na panturrilha. Travou tudo aí, ali. Já pediu para mexer. O jovem Wesley não vai continuar, daqui a pouco vai sair. Quem também está ouvindo a gente e roendo as unhas é o Belezinha. Ele deve estar doido, né? Deve estar roendo as unhas até o máximo. Mas para que lado ele está torcendo? Verdade, né? Torcida dupla. Gé escora de cabeça, tira a zaga, a bola voltou para Ramon Carvalho, falta marcada, falta para o Corinthians. Ô Gleguer, quando você atuou profissionalmente, mais de 20 anos de carreira, quando a perna puxa assim, cãibras, é difícil continuar no jogo. E o que o Wesley correu, principalmente no primeiro tempo, hein, Gleguer? É isso que eu ia dizer, né? Esse menino corre demais, ele corre uma barbaridade. Aliás, um lance anterior aí, agora há pouco, ele já tinha dado uma esticada ali na panturrilha, aquela alongada. Mas a hora que pega, meu amigo, não tem jeito. Tem que sair mesmo. É até perigoso, né? É perigoso você continuar e ter uma lesão. Então, mas o menino é bom jogador e corre uma barbaridade. Bola para o time do Corinthians, domina a Ranieri um pouco depois da risca no meio campo, a Ponte toda atrás, marcando, dificultando o time do Corinthians, um rolo defensivo, tentou na entrada da grande área, o Corinthians com o Yuri aberto, tira lá atrás de defesa, a Ponte tenta no contra-ataque, Iago Dias para Gé, a bola não chega, Félix Torres faz o corte, deixou para Rojas partiu com a bola dominada, perdeu, Ramon Carvalho dividiu a sobra da bola, Castro tira de qualquer maneira, Gé vai brigar, chega lá atrás, Ranieri escora de cabeça e o Fagner coloca no chão, 22 segundo tempo, 1-0 para Macaca, chegaram os novos frangos troféus
crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculento e muito crocante. Encontre a linha completa de frangos crocantes da Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Timão para ataque, Wesley que prossegue em campo, recolheu o domínio pelo setor canhoto, Luiz Felipe chega na marcação, trava, Wesley ainda briga, balança, gira para lá, para cá, briga intensa entre os dois, ainda Wesley traz a bola para o pé direito, recua para Garro, Garro recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para o zagueirão Félix Torres, vai daí Torres, prefere passe curto entre as linhas para Rojas, Rojas recolheu, dominou, abriu, boa, bola para Wesley, vem Corinthians, linha lateral da grande área, puxa para o pé direito, levantou para a boca do gol, tira lá dentro Matheus Silva. Bem postada, a zaga da Macaca, Matheus Silva tira mais uma. Rebote fica para o time do Corinthians com Garro. Garro abriu para Fagner, Fagner meteu na ponta para Pedro Henrique. Ele recolhe, domina a marcação do Risso. Balançou, girou, pedalou para lá, para cá, passou Fagner pela direita. Boa bola, Fagner prepara o cruzamento. Levantou para a boca do gol, Yuri Alberto tentou, tira a defesa. Rebote para Rojas, colocou no canto. A bola passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, quase o Corinthians empata o jogo, Vladimir Catarino. Já tinha ido no lance o Pedro Rocha, né? O Rojas mandou forte, a bola saiu pela linha de fundo, tá mudando o Corinthians, sai o Wesley e entra o Biro. Biro tá entrando com a 26 no lugar do Wesley. Outra alteração, tá saindo o Fagner, entrando o Matheus França. Matheus França com a 2 no lugar do Fagner, 23. Biro 26 no lugar do Wesley 36. Esse é o Mateuzinho ex-Flamengo, ex-Flamengo, né? Depois de tanta demora na negociação, ele veio pro Corinthians. É, e o Portugal não tem muito com a situação de medalhões, atletas renomados. Foi lá e tirou o Fagner agora, viu, CH? Tirou sim, não quis saber. O Corinthians está indo com tudo para cima da Ponte, né? Mas o jogo do segundo tempo, pelo menos em termos de organização, tá para mim melhor. O Corinthians até tem a bola, mas mais longe da grande área da Ponte, não é? A entrada desse Rojas só aumenta a lentidão do time do Corinthians. Ele pode até fazer o gol aí, mas a Ponte está marcando direitinho e sofrendo mais do que sofreu no primeiro tempo. Agora tem muito jogo pela frente ainda, né, Boris? Agora aquele chute colocado no Rojas, acho que não ia dar pro Pedro Rocha não, hein, Gleguer? Ah, vou te dizer uma coisa. Pedrão tá muito bem, mas levantou a cabeça, tirou do goleiro. Quando tira assim é difícil, né? Mas o Pedrão tá... sabe aquela história, ô Bolis? Sou bom e dou sorte. É isso aí. Aliás, da região, Guilherme Biro, né? De Hortolândia, está em campo no time do Corinthians. 25, segundo tempo, placar de 1-0 para Macaca. A Ponte vai quebrando o tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena. Pedro Henrique caindo agora pela esquerda. Marcação, pressão do Luiz Felipe, quase recuperou. Daniele fica com a bola no chão, soltou para Félix Torres. Recolhe e domina. Traz o Corinthians para o ataque, Garro na entrada da grande área para Maicon, ele enche o pé, a bola passa longe do gol. Apenas acompanha o goleiro Pedro Rocha, tiro de meta para Macaca bater. Sicredi do seguro ao cartão e também do seguro ao consórcio. Também do cartão e a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. É o Paulistão Sicredi, 10ª rodada de um total de 12 na primeira fase, onde os 2 melhores de cada grupo avançam às quartas de final em jogo único. Na casa do time de melhor campanha. E os 2 últimos na classificação geral serão rebaixados. Nesse momento, Santo André e Ituano estariam na Série A2 de 2025. Promete demais as últimas 2 rodadas da Série A1 do Paulistão Sicredi 2024. Lateral por time do Corinthians bater. O tempo vai passando, 26. Lá pela direita, Mateuzinho cruzou para a boca do gol. Mergulha para fazer o corte, Castro. Rebote fica para o time do Corinthians. Deu uma patinada, mas segurou Maicon. Conseguiu o passe na ponta para o Hugo. Hugo recolhe, domina, espera a passagem de alguém. Ninguém passa. Abertura para Pedro Henrique. Muito forte o passe. Luiz Felipe protegeu. Deu uma vacilada, perdeu. Recuperou Pedro Henrique para o time do Corinthians. Protege a bola, vai no corpo. É forte, grandalhão. Aí se enrolou com a bola. Luiz Felipe dá o bote. A bola incrivelmente não sai. Fica ali na marginal do campo. Acho que saiu, não saiu. A turma mandou seguir, não saiu. Ficou em cima da linha, não saiu. Tirou Luiz Felipe. Afastou parcialmente a bola da entrada da grande área. Corinthians recupera Biro, Guilherme Biro, recolhe, domina, puxa a bola para canhota. Cabeludinho é bom jogador, ele parou, prendeu, ele pensou, rolou para Hugo. Hugo prepara o cruzamento, colocou na área para Garro. Garro domina, bate cruzada, a bola explode no Castro e vai embora. Mais um escanteio pro Corinthians, Vladimir Catarino. Na base da pressão, né? Na base da transpiração, veio o Timão, Garro cobra o escanteio. Quase 27, segundo tempo, é a pressão do Corinthians em busca do gol de empate. A Ponte vai segurando o resultado. Escanteio para Garro, pé canhoto, levantou para a boca do gol, desvio de cabeça, a bola fica viva, Pedro Rocha.
Atento, saiu do gol para fazer a defesa na entrada da pequena área, Vladimir. Não houve força no cabeceio, né? Por isso, com tranquilidade, o goleiro Pedro Rocha ficou com a bola. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Pouco mais de 27 minutos em segundo tempo. Paulistão, 10ª rodada, Neoquímica Arena, eu confirmo. 1 para Macaca, gol do Iago Dias no primeiro tempo. 1-0 pro Corinthians, Edu Pinheiro. Olha, por enquanto, o Palmeiras foi a 21 pontos. A Ponte com esse resultado tem 16. Em terceiro, Água Santa 14. O Guarani é o quarto colocado com 6. Então hoje daria Palmeiras e Ponte nas quartas de final. Mas só se a Ponte realmente vencer. Se empatar, vai dar empate com a Água Santa no saldo, em número de vitórias, a Água Santa vai ultrapassar a Ponte, tá bom? Olha, só um aviso aqui segue o jogo, eu já aviso já o pessoal reclamando aqui, ô Boris. Sim. Segue aí que o tempinho que o senhor tiver, eu só vou explicar um negócio do rádio aí. Bola para Biro, recolhe, domina, chegou na marcação, tocou a bola o Nilson Júnior, a sobra da bola, falta para Félix Torres, colocou para Ranieri empurra pela meia para Rodrigo Garro, vem Corinthians, o argentino domina, pé canhoto, outra bola, tentou a inversão, chega Gabriel Risso para fazer o corte. Pode ser agora, Edu. Então, você no YouTube, você tem que olhar no cantinho, tem no chat, o chat, o pessoal conversando e tal. Em cima, lá é que tá a senha, o número do WhatsApp, bem no cantinho, lá em cima. Em destaque, em amarelo, né? Você foi muito bem. E daqui a pouco é o sorteio, Boris. Beleza, então participe conosco, dá tempo de você participar. Pedro Henrique tentou colocar na área, a bola foi desviada, corre o Castro para evitar a saída da bola porque seria escanteio, dá um pico na bola e tira de qualquer maneira. É Carnaval da Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volkswagen 0 km. Tem Nivus, T-Cross, Polo, Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca, acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Já tem um apito final aqui na Bandeirantes. Os times de Campinas em ação pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Pois não, a informação? O departamento de árbitro final muda, colocou bem no meio para não ter problema, né? Tá lá, tá passando na tela. Número do WhatsApp, a senha. Daqui a pouco o sorteio, Boris. Tá em destaque então, para você participar, concorrer a um rádio portátil FM Faz Estendida. Vai lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e não esqueça, deixe o seu like. Já briga com o Ranieri e comete a falta. Jogo novamente parado, é falta para o time do Corinthians bater. Vamos chegar a 30 minutos de segundo tempo. 1-0 para Macaca. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Carrega a bola o capitão do Corinthians, Maicon deixou curtinho para Rodrigo Garro. Recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou, procurou alguém no comando, encontrou Gabriel Biro. Patinando, mesmo assim ele consegue controlar a bola, soltou para Maicon deu um rolezinho, soltou na ponta para Mateuzinho, deixou para Rojas, se mandou Mateuzinho pela ponta direita, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou alguém no comando. Ramon Carvalho dá o bote, não consegue recuperar, a bola chega no Hugo no corredor para Rojas o paraguaio devolve a bola com o Hugo meteu na ponta para Biro recolhe, domina o Brigatti, tá ali à beira do campo conversando com o seu auxiliar, já pode pintar novidade na Macaca, domina o Maicon abriu na ponta para Matheus França, o Mateuzinho, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, voltou para Maicon ameaça o lançamento, preferiu passe na meiga para Hugo recolheu, dominou, bateu pro gol, a bola explodiu no Igor Inocêncio que vibrou, mas foi embora pela linha de fundo. Escanteio por Corinthians de novo pela canhota, Vlad. Tava de longe, né? O Hugo mesmo assim ele arriscou, a bola tocou no Igor Inocêncio, linha de fundo, mais um escanteio, de novo ali pelo setor esquerdo do Corinthians. Com quase 31 minutos da etapa final, segue 1-0 para Macaca, é o Paulistão Sicredi, o Félix Torres está se pegando ali com o Igor Inocêncio, vem para a cobrança o Rojas, pega em outra bola, levantou na primeira trave, chega Gé para desviar, colocando a bola para fora, cedendo o lateral, é pro Timão bater. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Guilherme Biro pro time do Corinthians, patou o Mateuzinho, ele puxa a bola pro meio esquerdo, vai para o cruzamento, levantou para a boca do gol, Pedro Rocha! Vai lá no segundo andar, faz a defesa e reclama que foi atingido pelo Ranieri, que ele já gritou pro Pedro Rocha: você gosta de caju? Pedro Rocha não quis nem saber, tá sentindo, jogo parado. Tá na dele, só sente quem sente, né? Quem não sente não vai sentir. Subiu no segundo andar, o Pedro Rocha ficou com a bola, fez a defesa, o goleiro da Ponte. Daqui a pouco vem a última mudança no Corinthians, vai entrar o Mosquito, Gustavo Silva, camisa 19. E é tempo de análise aqui na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, vamos chegar a 32 e o panorama do jogo segue 1-0, Macaca na frente, CH.
A Ponte está marcando muito bem, viu, Bolis? Está muito disciplinada. Veja nesse último lance na cobrança de escanteio, o Gé colaborando, o time muito calmo, apesar da pressão na Neoquímica Arena. Cada bola que é parada, o time valoriza. Essa é uma estratégia perigosa, mas até agora está funcionando. Parabéns aos envolvidos, principalmente pela disciplina e execução do time até agora, em termos de marcação e de fechamento de espaços. O jogo não está definido, tem muita coisa pela frente, mas está muito mais difícil para o Corinthians fazer o gol, porque a Ponte está numa linha de 5, numa linha de 4, só o Gela na frente. E a entrada do Igor Inocêncio no meio campo resolveu um pequeno probleminha sem a bola que o time tinha. E a Ponte também aconteceu o seguinte no segundo tempo. O posicionamento do Leonaldo e também do Ramon Carvalho melhorou. Né? Então aquelas bolas que sobravam na frente da grande área no primeiro tempo, no segundo tempo até agora não aconteceram. Segue 1-0 para Macaca, vamos chegar a 33 minutos, tem mexida. Mexe a Ponte, sai o Matheus Silva e entra Edson, mudança na zaga, contundido saiu o Matheus Silva, Edson entrou com a meia dúzia. E no Corinthians saiu o Hugo para a entrada do Gustavo Silva, o Mosquito, com a 19 no lugar do Hugo. Beleza, portanto, o Corinthians mexeu todas, né? Sim, já acabou. O Corinthians mexeu 5, a Ponte apenas 2. Matheus Silva que voltou hoje, não prossegue no jogo, entra, portanto, o Edson. Edson em campo no time da Ponte. Vem para o programa de ataque, o time do Corinthians domina. Rodrigo Garro parou, prendeu e pensou. O Antônio Oliveira vai perdendo a sua invencibilidade no comando técnico do Corinthians neste quinto jogo no comando técnico do Timão. Yuri Alberto tentou passe errado, chega para cortar Luiz Felipe. Já ameaçou partir, foi muito forte o passe, chega para fazer o corte, Ranieri. Recolhe, sai jogando o Félix Torres. Ele para, prende, olha, pensa, observa, fica participando conosco. Deixe o seu like na transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Biro abriu na ponta para Mosquito. Mosquito dá um tapa na bola para Biro. Biro recolhe, domina bloqueado. Igor Inocêncio, o primeiro a dar o combate. Ele empurra para a meia para o Paraguai, o Matias Rojas. Domina, traz a bola para o pé esquerdo. Abriu na ponta para Rodrigo Garro. Com liberdade para cruzar. Levantou para a boca do gol. Corta de qualquer maneira. Nilson Júnior tá marcando homem a homem. O Yuri Alberto tira mais uma para Macaca. Ramon Carvalho tentou na velocidade. O Gé muito forte. A bola fica aqui atrás para Biro. Recolher e sair jogando para o Corinthians. Encerrado. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas com oferta exclusiva até 2 de março. Máquina inversora de solda Touch Boxer, 549,90 à vista. Fone WhatsApp 19 33 70 25 50. Pois não, Edu, a informação. Não, tá encerrada a participação, tá encerrado. Encerramos aqui agora. Todos que mandaram, vamos proceder daqui a pouco o sorteio. Mais um ganhador daqui a pouco do rádio, Bob. Beleza, já já o Edu Pinheiro anuncia pra você. Olha o Corinthians chegando. Pedro Rocha espalmou, meteu pela linha de fundo. Escanteio pro Corinthians, Vladimir. Tendo trabalho o Pedro Rocha, mais um escanteio no cruzamento. Ele tirou a bola pela linha de fundo. A torcida do Corinthians pressiona o time em busca do empate. Ele que joga todo de amarelo, Pedrão. Vem pra cobrança do escanteio, Rojas, pé canhoto, levantou pra boca do gol. Já desviou mais um escanteio. Segundo consecutivo pelo setor direito para o time do Corinthians que segue na pressão. 35, segundo tempo. Vem para a cobrança Matias Rojas. Autorizada a cobrança, pé canhoto, outra bola, levantou para a boca do gol. Pedro Rocha dá um soco na bola, a bola ficou viva dentro da grande área. Castro tirou de cabeça, voltou para Biro. Chegou Ramon Carvalho, pediu falta, o árbitro em princípio mandou seguir. Gol caído ali, o Ramon Carvalho vai ter que parar o jogo. Parou. Quando o Rojas ficou com a bola, ele parou o jogo e, claro, faz com que o Corinthians reclame. Agora é o seguinte, se ele marca a falta que existiu, não tinha toda essa confusão, né, Vladimir? E o protocolo diz que quando há o choque de cabeça, aí, ó, foi clara a falta, né? O Biro só foi no corpo do Ramon Carvalho. Foi clara a falta e agora o jogo está parado para que o Ramon Carvalho seja atendido. Tem árbitro de futebol, Gleger, assim como o goleiro, e principalmente ex-goleiro, que adora se complicar. Era só ter apitado a falta que não tinha nenhum tipo dessa situação aí, viu, Gleger? Eu concordo plenamente, só não concordo com ex-jogadores. Aí não. Mas olha, os árbitros, é aquele detalhe, né, cara? Faz o simples, arrozinho com feijão, né? Não vai se complicar, mas não. Quer se aparecer, quer achar que é o cara, tá aí, ó. Eu não gosto desse cidadão aí, não gosto. Não vou com a cara dele. E se eu jogar, quando eu jogava, cara, assim, claro que a gente sempre com muito respeito, né? Mas aí tem que botar o cara no lugar dele. Ele é o árbitro do futebol, que ele quer aparecer mais do que o jogador.
A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina Maicon para o time do Corinthians. A entrada da grande área é bloqueado pelo Gé. Ele soltou para Biro. A ponte com 10 nesse momento. Tá fora do campo Ramon Carvalho. Domina Rodrigo Garro. Levantou para ninguém. No peito do Pedro Rocha. Fez uma graça. Quase a bola escapou. Foi lá e segurou firme o goleiro da Macaca. Aos 37 minutos do segundo tempo. Visite a Telha Norte de Campinas no Shopping Dom Pedro, Parque das Flores. Aproveite o fim de mês imbatível em ofertas de tintas Souvenir e também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. O tempo vai passando, o placar de 1-0, a ponte vai quebrando o tabu da Neoquímica Arena. Está vencendo o jogo por 1-0, está voltando ao G2 do Grupo B do Campeonato Paulista. Deixando para trás o Água Santa que ontem perdeu. A ponte está voltando ao G2. Depois desse jogo, restarão mais 2 partidas para a Ponte. Na próxima rodada, 5 da tarde, domingo, Majestoso contra o Novo Horizontino. E na última rodada, todos os jogos, às 4 da tarde, dia 10 de março, um domingão, a encarar o Santo André no Bruno José Daniel. Corta mais uma, lá atrás o Castro. Renato tá prontinho para entrar na Ponte, mas o jogo não para. Bola para Félix Torres, ajeita, domina para o time do Corinthians e enfiou no comando para Pedro Henrique, corta mais uma o Castro de cabeça. A sobra fica para o time da Ponte com o Gabriel Risso, ele enche o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, a bola acaba saindo. Agora sim, alteração na Macaca, Vladimir Catarino informa. Terceira mudança feita pelo técnico João Brigatti, o Renato, quem vai entrar ali com a camisa 19, no lugar do Iago Dias. Sai 11, Iago Dias, entra 19, Renato na Ponte Preta. E aí, CH, se fosse você, o Brigatti também faria esta alteração ou talvez tiraria o Gé? Olha, eu tenho certeza que o Iago pregou, é física. E o jogador da posição, o atacante ali que não é a mesma característica. Não, eu acho que está certo. Com certeza eu não tenho informação aqui, mas pelo que a gente está assistindo, eu acho que o Iago Dias pediu para sair e colocaria, por que não, Renato? E para você, Gleger, a sua opinião sobre esta alteração na Macaca? É o que eu faria também. Não tiraria o Gé, não. O Iago parece que sentiu na parte física, né? Cansou, correu uma barbaridade também. E o Renato entra ali ao lado do Gé, 2 bons jogadores, né? Jogadores com características assim, um pouco parecidas. Gostei, eu faria a mesma coisa. Aqui tentava o time do Corinthians, mais uma bola para a área que atravessa toda a área da Macaca e vai embora pela linha de fundo. Público de meta. Oi, vai lá. Público, 41.118 pagantes, 41.118 para uma renda de R$ 2.339.123,50. E foi o segundo maior público da rodada, porque o primeiro foi o jogo do Santos, que ocorreu hoje pela manhã, né? Começou pela manhã e terminou à tarde lá no Morumbis. A vitória do Santos sobre o São Bernardo, bordõezão para mais de 50 mil torcedores. Corinthians para ataque, Pedro Henrique recolhe, domina, sai na marcação na Castro. Ele recolheu, dominou na contraofensiva, sai driblando mais para trás. Ainda ele fica com a base lá dominada, soltou para Maicon para Garro. Garro ajeita, domina, restando 15 minutinhos para as 10 da noite. Olha o Corinthians tentando o ataque, Mosquito recolheu, dominou a linha lateral da grande área, afasta a marcação, Igor Inocêncio. O Mosquito invade a área, ele bate cruzado, espalmou Pedro Rocha, rebote, fica para o time do Corinthians com o Ranieri. Ranieri para Rodrigo Garro, recolheu, dominou, levanta a cabeça, tentou a inversão na ponta, Gabriel Risso, atento, desvia e coloca a bola para fora, lateral para o Corinthians. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Maicon na ponta, não domina, Matheus França, a bola sai. E desaba o jogador da Ponte, é o Ramon Carvalho, né, Vladir? Exato, agora são cãibras, né? Acho que não vai dar para ele não, vai ter que mudar. Já havia sido solicitada a alteração, daqui a pouco a Ponte vai mudar pela última vez. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo 40 minutos, tá faltando pouco para a Macaca vencer e quebrar um tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena. Alô, Macacada, tá faltando pouco. Tem torcida do Corinthians, torcedores já deixando a Neoquímica Arena. Totalmente aqueles que vão trabalhar amanhã, logo pela manhã, porque amanhã é segunda-feira brava. 41 vai dando Macaca. Gol de Iago Dias no comecinho do jogo. 1 para Ponte, 0 para o Corinthians. Edu! É o seguinte, atenção, hein? Atenção. Sai mais um ganhador do rádio. Ganhou Valmir de Cássio Roque. Valmir
Decácio Roque acaba de ganhar um radinho FM, faixa estendida. Durante o jogo do Guarani ganhou foi José Marques Justino. José Marques Justino ganhou no final do jogo do Guarani, sorteio. E agora Valmir Decácio Roque. E no apito final tem mais um rádio. Quando nós iniciarmos o apito final, vamos colocar de novo uma nova senha. Você que fez a sua inscrição, nós vamos apagar tudo, apaga tudo. Você que se inscreveu agora, participou agora, pode participar no apito final, tá bom? No finalzinho, mais um rádio nosso. Muito obrigado. Alteração na Ponte Preta, Vladimir Catarina. Não deu mais para o Ramon Carvalho, entrou Emerson Santos com a 8, ele que estava machucado, retorna ao time, Emerson Santos 8 no lugar do Ramon Carvalho. Chegamos a 42 minutos, segundo tempo, a Ponte vai conquistando uma vitória maiúscula na Neoquímica Arena por 1-0, gol marcado pelo Iago Dias, tem jogo ainda, o Corinthians é todo pressão, bola do Biro, Biro recolhe, domina pela meia esquerda, solta no corredor para Garro, Garro tem a marcação do Luiz Felipe, ele volta para Guilherme Biro, ajeita, domina para o time do Corinthians, passe curto na ponta, para Mosquito, Mosquito parte com o dominado no último terço do campo, tenta levar para o fundo, chegou Castro, um gigante na zaga da Macaca para tirar mais uma, mas deixa de graça para o Garro, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, subiu lá dentro o Nilson Júnior, completou, Emerson tocou para trás, Matheus França com a sobra de cabeça para Pedro Henrique, tá na área de costas do gol, recolheu, dominou, saiu na área, devolveu na ponta, Matheus França cruzou, Nilson Júnior farou, falhou, a bola sobrou na área, ficou viva, ninguém finaliza, tira de qualquer maneira Igor Inocêncio. Foi a primeira falha do Nilson Júnior, tentou tirar, não achou nada, Vladimir. E nessa hora, nesse momento, não pode errar assim, porque o Corinthians pressiona, segue no ataque timão. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Reta final do jogo, não esqueça, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mosquito na ponta para Garro. A mão chega para lá do Leonaldi, a bola vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca bater, Vladimir Catarino. Bem demais o Leonaldi, hein? Como tá voltando a confiança do Leonaldi, apenas protegeu, deu um toquinho de corpo ali no Garro, que saiu com bola e tudo para tiro de meta. E você observa, né, CH, que a arquibancada reflete muito a situação do time em campo. A galera do Corinthians só observando, né? Pouco incentiva nesse momento, porque tá vendo que o tempo tá passando e o Corinthians não consegue pelo menos o gol de empate. E o Corinthians está lutando, está tentando, só que a competência da marcação da Ponte não permite que o Corinthians chegue dentro da área. Repito, o que estava acontecendo um pouquinho no primeiro tempo, no segundo tempo não aconteceu. E olha, Macaca para matar o jogo, Igor Inocêncio recolheu, dominou na entrada na grande área, ficou meio sem saber o que fazer com a bola. Mesmo assim ele carrega, prende a bola, segura, Félix Torres na marcação, rolou pela meia para Leonaldi, pé canhoto, disparou e a bola subiu. Longe do gol, é só tiro de meta, Vladimir. Claro que daqui é mais fácil falar, né? Dava pro Leonaldi passar a bola ali pro Emerson, optou pelo chute e mandou para fora. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma na Telha Norte. Aproveite ofertas incríveis de tinta souvenir e também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vamos chegar a 45 segundo tempo. Placar de 1-0 para Macaca. O árbitro vai provar? Não, vai chamar a atenção de alguém. Ah, do Portuga, só pode ser, né? O cara tá reclamando o jogo todo. E agora vai pintar cartão, né? Cartão amarelo pro Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, está amarelado. Provavelmente ele tenha reclamado do tempo que vai ser acrescido e vai ser informado pelo quarto árbitro. Dois estão discutindo ali, olha lá. Continua encarando, hein? Tete a tete. É crista alta ali, é porque reclamação junto a Neuza. A Neuza tá ouvindo o jogo todo, vem Corinthians. Rojas domina pro time do Corinthians, abriu na meia esquerda para Guilherme Biro, prepara o cruzamento, levantou, cruzou a bola, desvia nas costas do Igor Inocêncio e vai embora. Escanteio pro Corinthians, Vladimir. Escanteio, bateu no Igor Inocêncio e foi pela linha de fundo. Corinthians vai ter agora, nos acréscimos, a busca pelo empate. Escanteio pro Timão bater, se segura nessa macacada. O Corinthians tem escanteio para bater, Matias Rojas vem para a bola, autor está na cobrança, pé canhoto na bola, partiu para a cobrança, Matias Rojas levantou para a boca do gol de cabeça, Pedro Henrique para fora. Agora se a bola entra, daria uma confusão, porque antes ele empurra claramente o jogador da Ponte, o zagueiro Edson. De qualquer forma, o desvio foi para fora, é tiro de meta, Vladimir. Tiro de meta, anote aí na sua papeleta. Vai! Mais 6, daqui a pouco termina o jogo, vamos a 51. Eu acho que o gol seria validado, porque não houve absolutamente nada, né, ali do Pedro Henrique. Para a sorte da Macaca, ele errou o desvio. É Carnaval da Germânica Volkswagen. Aproveite o desfile de ofertas da Germânica e conquiste o seu Volks 0 km. Nivus de Cross, Polo Highline e outros com condições imperdíveis. Não perca! Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais.
Tá faltando pouco pra Macaca quebrar o tabu na Neoquímica Arena. Vem para o time do Corinthians. Passe na ponta para Matheus França. Mateuzinho cruza. Yuri Alberto desvia de cabeça. A bola passaria, mas o Igor Inocêncio desviou. E ao desviar, cede escanteio de graça pro Corinthians bater Vladimir Catarino. Ia pra fora, né? Não ia dar em nada, mas claro, no calor do jogo não quis saber não o Igor Inocêncio. Meteu a cabeça na bola pela linha de fundo, é escanteio, Timão. Matias Rojas vem para a cobrança, o Paraguai autorizado a canhota. Partiu para a bola com o pé esquerdo, levantou, cruzou para a boca do gol, Félix Torres de cabeça para fora! Passa lambendo a trave, vai embora pela linha de fundo, incrível, Vladimir Catarino. Meu amigo, se tem ponte pretano cardíaco, passou no exame agora, hein? Porque essa bola não tinha como o goleiro pegar. Cabeceio do Félix Torres, ela tirou tinta da trave direita. Tava desenhado o gol de empate corintiano. Esse é aquele típico lance, né, Gleger, que dá a impressão de que o Corinthians vai ficar jogando até a Páscoa, que não vai fazer um gol na Macaca. É bem isso mesmo. Perdendo muitas oportunidades, mas tá errando o alvo, né? Teve essa daí, a subida, o Pedrão já tinha ido. Não tinha como se recuperar e a bola saiu. É aquele ditado que eu tava dizendo agora, que sou bom e dou sorte. Né? E a Ponte tá fazendo um jogo muito competente na parte da marcação, né? Organizada lá atrás, defensivamente. A Ponte tá dando um show no timão do Portuga. Já o apito final, comando do Edu Pinheiro, loja do mecânico, máquinas e ferramentas com oferta exclusiva até 2 de março. Jogo de ferramentas, oficina Master Robust, 1.149,90 à vista. Fone WhatsApp é o 19 3370 2550. Já estamos no tempo acrescido pelo árbitro Matheus Candançan, vamos até 51. 48 minutos, segundo tempo, placar de 1-0 para Macaca. Tentou passe o Félix Torres no meio do caminho, a bola foi batida, bloqueada pelo Léo Naldi. Sobra espirrada para o time do Corinthians, Guilherme Biro na marginal do campo, já marcado pelo Luiz Felipe. Ele recebe o Luiz Felipe, encosta. Com isso perde tempo o time do Corinthians, tem que recomeçar. Matias Rojas para o equatoriano Félix Torres. Pé direito na bola, fez a inversão aqui na ponta para o Biro. Biro recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. Luiz Felipe para cima dele, empurra pela meia para Michael. Michael recolhe, domina, tentou fugir, fugiu, recebeu o Rodrigo Garro. Ele ajeita, domina, balança para cima do Léo Naldi, bate cruzado. Castro desvia para trás. Escanteio pro Corinthians, Vladimir. Sempre há um escanteio em situações como essas, né? Garro mandou, aliás, o Castro mandou pra fora, Garro cobra o escanteio. Vem pra cobrança o argentino Rodrigo Garro, toma curta distância, a bola vai levantar pra boca do gol. Escanteio pro time do Corinthians, a fiel torcida acredita no gol de empate. Partiu pra bola, Garro, pé canhoto, levantou a meia altura pra boca do gol. Castro desviou, a bola ficou viva, tentou bater pro gol, Félix Torres, Castro tira, voltou na meia pra Rojas, recolheu, dominou. Renato aperta na marcação, Rojas faz a finta, puxa a bola pro esquerdo, levantou muito forte, a bola vai saindo e saiu. Quica no gramado, ganha velocidade, sai, é tiro de meta para Macaca que consegue respirar, Vladimir. Deixou a bola quicar, escapuliu, né? O Garro não alcançou bola pela linha de fundo, vem a ponte. E o Pedro Rocha já meteu para o Luiz Felipe que dispara para o setor direito para o time da Macaca, fez o passe curtinho para o Gé. Tocou mal o Luiz Felipe, hein? E toque displicente. E com isso o Ranieri deu um pico na bola, a bola bateu no Gé e saiu. Lateral que o Corinthians já cobrou para sair jogando. Placar de 1-0 para Macaca, para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A equipe técnica da Bandeirantes já sinaliza 50 minutos. Os últimos segundos na Neoquímica Arena. Nunca a Ponte esteve tão perto de quebrar um tabu de 9 jogos da Neoquímica Arena. Mas agora tem falta e vai receber cartão Leonaldi. Chegou atrasado o Leonaldi, cartão amarelo para ele, camisa 5 da Ponte Preta tá amarelado e uma falta perigosíssima para o Corinthians. O coração do torcedor da Macaca, macacada reunido, o torcedor com seu coração que bate mais forte, tá faltando muito pouco. O Corinthians tem talvez uma última oportunidade no jogo, na bola parada no bico da grande área. Torcedor do Corinthians acredita, o torcedor ponte-pretano na expectativa. 50 minutos e 41, 42, 43 segundos. A falta vai ser batida, é cobrar a falta pro árbitro terminar. O gigante Carlos Miguel vai pra área, o Cardão, 2 metros e 4, vai pra área. Tem falta perigosa, se ele foi pra área os caras vão cobrar.
a infração lá dentro, né? Não vai chutar direto o Rojas. Rojas vem pra cobrança. É a falta perigosa pro Corinthians bater. Tá 1-0 pra Macaca. Tempo regulamentar esgotado, inclusive com o tempo acrescido. Vem pra cobrança Rojas. Autorizada a cobrança. Matias Rojas. Vem pra bola, pé canhoto. Bateu direto. Espalma Pedrão. Coloca a bola pela linha de fundo. Cede escanteio. Pode terminar, juizão. Pode terminar, juizão. Vai terminar o jogo. Vai acontecer o fim do tabu. Escanteio pro time do Corinthians bater. Rojas vem pra bola, levantou pra boca do gol, desvio de cabeça. Bola trisca o travessão e vai embora. Trisca o travessão e vai embora pela linha de fundo no desvio do equatoriano Félix Torres. Por muito pouco o Corinthians não empata o jogo. Incrível na Neoquímica Arena. No momento em que apita o árbitro, acabou! Acaba o tabu! Se existia o tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena, não existe mais! A Macaca, com muita raça, fibra, garra, determinação, dá um bico no tabu! A primeira vitória da Macaca na Neoquímica Arena. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada! A Macaca está de volta ao G2 do Campeonato Paulista, rumo à classificação às quartas de final. Que história é essa de tabu? Esse tabu não existe mais! Após 9 jogos, a Ponte Valente vence o Corinthians, cala a Neoquímica Arena. 1-0, gol de Iago Dias no comecinho do jogo. Deu Macaca, deu Ponte. 1 pra Macaca, 0 pro Corinthians. Faça festa, macacada reunida. Vibrou, sofreu, mas comemora o fim do tabu na Neoquímica Arena. Deu Macaca, 1 pra Ponte, 0 pro Corinthians. Você fica ligado na programação da Rádio Bandeirantes, porque vem aí Edu Pinheiro encerrando essa jornada esportiva. E o Edu já vai abrir o apito final, um apito final festivo, com a vitória da Macaca na Neoquímica Arena. Deu Ponte, Ponte 1, Corinthians 0. Vem aí Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. É do Pinheiro.
Público 41.118, 2.300.000 de renda, gol no comecinho do Iago Dias, foi um sufoco danado, várias bolas alçadas, bolas de cabeça, defesas do Pedrão e terminou em Vladimir Catarino com esse lance do Pedrão pegando a falta, vai para escanteio, cobra escanteio e no travessão da Macaca, como diz Geraldo Trinca da Princesa do Oeste, se não for assim não é Ponte Preta, Vladimir Catarino. Ah, mas é uma vitória gigante, né, Edu? A Ponte Preta se comportou muito bem, sofreu, claro que sofreria jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena, mas esteve muito bem defensivamente. Ponte Preta chega a 16 pontos, recupera o segundo lugar do Grupo B, que é o lugar que dá a classificação à próxima fase, e agora tem 2 jogos aí restantes. Domingo, 5 da tarde, no Majestoso contra o Novo Horizontino, e na última rodada pega o Santo André jogando fora de casa. Então a Ponte com essa vitória volta a depender apenas de si para se garantir na próxima fase, Edu. A diretoria pode fazer uma bela promoção contra o Novo Horizontino e o Água Santa. Você falou que a Ponte pega o Novo Horizontino domingo e depois o Santo André. Isso. Lá no ABC, na última rodada. No ABC. O Água Santa, veja bem, o Palmeiras tem 21 pontos, um jogo a menos, a Ponte tem 16, em terceiro Água Santa 14, Guarani tem 6. O que acontece? O Água Santa tem quem? O Água Santa pega o São Bernardo, em São Bernardo do Campo, no 1º de maio, domingo que vem. Difícil, hein? E o último jogo é Água Santa e Corinthians. Deixa eu ver o Corinthians aqui, Vladimir. O Corinthians, olha aqui, Red Bull Bragantino tem 18, Inter de Limeira, um jogo a menos, 14, Mirassol 14 e o Corinthians tem 10. O Corinthians está 4 pontos do segundo colocado, mas repito, a Inter de Limeira tem um jogo a menos, vai jogar a quarta-feira agora a Inter de São Paulo. Mas olha, situação terrível aí do Corinthians. Bom, vamos lá. Então, beleza, Catarina. Então, você vê as alterações aí. Obrigado, Giba, um abraço, viu? As alterações foram todas por contusão, né? E você vê que hoje o Brigatti, olha, Matheus Silva saiu, né? No bagaço entrou Edson, Ramon Carvalho. Somente saiu. É do Elvis, não, né, Edu? Então, será que por que o Elvis saiu, né? Eu acho que foi uma alteração tática, a meu ver, né? Eu acho que o Brigatti entendeu que o Elvis não estava rendendo defensivamente, o time precisava de uma força defensiva ali no meio campo. Eu entendi que foi isso que aconteceu nessa alteração do Elvis, porque ele apareceu ali na imagem no final do jogo, andando normalmente, então foi por opção mesmo essa mudança feita pelo Brigatti. Muito bem, daqui a pouco você volta no craque do jogo, você, Leandro Borges. Corinthians 0, Ponte 1, gol do Iago Dias. Gente, o gol foi a 5 minutos do primeiro tempo. 5 minutos, Elvis cobrou uma falta, o goleiro rebateu, Iago Dias de cabeça fez. Olha, teve várias chances do Corinthians de cabeça, o Garro a 12 minutos chutando aí uma bola rasteira, raspou, Gustavo Henrique de cabeça 23 raspou, o Boris dizia 32 minutos do primeiro tempo, Corinthians 70% de posse de bola, 34 Pedrão faz uma bela defesa, chute de Wesley, a 39 primeiro tempo, Gabriel Risso, lateral esquerdo argentino, salvou da linha. Porque o Romero de cabeça encobriu o Pedrão, ia sobrar pro 7. Ia sobrar pro 7 do Corinthians. O 7 é o Maicon, ia fazer. Mas o Gabriel Risso salvou. Aí o segundo tempo, o Yuri Alberto a 3 minutos, uma cabeçada quase. Rojas a 23, na entrada da área, um chute também raspou. A 46, uma cabeçada do Matias Rojas também. Muito próximo, 50 minutos, Pedrão defende uma falta dando para escanteio, cobra o escanteio, uma cabeçada no travessão. Ponte 1, Corinthians 0, oi CH, queremos ouvi-lo. A Ponte fez um jogo de muita disciplina, de muita vontade, de entrega técnica e tática. 80% de posse de bola para o Corinthians, 29 finalizações do Corinthians contra 5 da Ponte, 16 escanteios contra 1 da Ponte. Só que a Ponte foi competente em 2 aspectos, na marcação e quando teve que fazer o gol, foi mais competente que o Corinthians venceu a partida. O futebol apresenta isso e não dá para discutir, não é? Contra a eficiência dentro de um jogo de futebol, não tem discussão. A Ponte veio com um propósito, veio com uma estratégia perigosa, ela sofreu mais no primeiro tempo do que no segundo. O intervalo do jogo, a Ponte que sofreu muito na entrada da área, existia uma confusão de quem pega quem ali, porque o Corinthians tem muita flutuação com seus meias e seus atacantes.
O problema estava ali no Léo e no Ramon, mas no intervalo do jogo o Brigatti ajustou e aí deu o ajuste final quando ele trouxe o Luiz Felipe, tirou Elvis, trouxe o Luiz Felipe para a lateral direita, corrigindo um erro de marcação que o Igor Inocêncio estava apresentando ali pelo lado direito de marcação da Ponte, e colocou o Igor Inocêncio foi para o meio campo, no lugar do Elvis, porque como a Ponte veio com a estratégia de marcar e jogar no contra-ataque, tirando a bola parada, o Elvis ficou perdido no jogo. Ele sempre acrescenta, mas da maneira que o jogo acabou se desenhando, ele acertou nas duas mexidas, na minha opinião. Não é? Essa entrada do Luiz Felipe melhorou a marcação do lado direito e o Igor Inocêncio também mais rápido, né, para chegar nas bolas. Ele também deu um ajuste ali no meio campo. Acho que o Brigatti foi muito feliz nessa escolha. A Ponte sofreu, não tinha outro jeito. Todos nós sabíamos que a partida seria muito complicada. E veja, apesar da derrota, o Corinthians se complica muito em termos de classificação. Vai ter que ganhar 2 partidas e torcer para os seus adversários de chave não realizarem os pontos necessários para a classificação. O Corinthians se complicou muito, não é? Para ter uma ideia, o Corinthians trocou 594 passes certos contra 159 da Ponte, fora os escanteios e chutes a gol. Foi, em termos estatísticos, uma vantagem muito grande para o Corinthians, mas se o Corinthians conseguiu entrar perto, dentro da área e perto da área no primeiro tempo, no segundo tempo não aconteceu isso. Só levou perigo o Corinthians na bola parada em cobrança de escanteio, né? Do restante, a Ponte se fechou direitinho, a zaga realizou um trabalho muito firme, muito competente, o Pedrão de novo foi muito bem, enfim, um time que está demonstrando a cada rodada. O Ramon Carvalho e o Léo Naldi, muito criticado pela gente, subiram de produção e a Ponte está de parabéns. Mereceu o resultado, um resultado construído com muito suor e com competência, da estratégia à execução. Edu. Olá, abraço para Messi Totoiati, lá da Sacramento. Alô, Neizão, ex-Bradesco. Bradesco também ouviu da gente. Ele e seu papai, um grande abraço. Professor Jefferson, lá da Unip. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pessoal se manifestando aqui pelo WhatsApp. Vamos lá, Gleger, 1-0 Ponte, gol no comecinho, foi um sufoco, mas deu Ponte pela primeira vez. A Maqueca ganha na Neoquímica Arena. Como diria o profeta, o que vale é a bola na rede, né, Edu? E a Ponte foi muito competente já no início da partida, abrindo o placar, e aí a estratégia, né, o plano de jogo, a característica do time do João Brigatti dificultou muito para o Corinthians, né? Muito. Dificultou uma barbaridade. O Corinthians não conseguia, né? Você vê que ele tentava pelos lados, tentava por dentro, sempre muito bloqueado. E deve-se muito a essa organização, falada por mim, pelo CH também durante todo o jogo. Porque a gente percebia. Porque não adianta nada. O Corinthians fica com a bola, o Corinthians pressiona, mas quem ganhou o jogo? É por isso que eu costumo dizer o seguinte, é estratégia de jogo, é a estratégia do João Brigatti, é a característica desse time da Ponte, que joga por uma bola. Jogou por uma bola, foi lá, fez o gol, acabou, ganhou o jogo. E o Corinthians pressiona, e o Corinthians chega, né, vai no embalo, tentando, mas não consegue. Por quê? Porque está organizado. Eu queria dar muita ênfase aqui também ao bom futebol, citado até pelo Catarino durante a transmissão aí com o Boles, do Léo Naldi, né? Que partida fez o Léo Naldi hoje, cara. Posicionamento, né? Atento na saída de bola, errando poucos passes. Então, assim, fico feliz, cara. Fico muito feliz de ver o Léo Naldi voltando a apresentar o bom futebol que todos nós conhecemos. E isso automaticamente ajuda demais, né? Porque o Ramon, ele é muito bom jogador, o Elvis é o cabeça pensante. Os laterais estão sempre passando ali, você com 3 zagueiros, os volantes estão sempre muito próximos dos laterais. E isso realmente tem feito a diferença aí nessa belíssima campanha da Ponte, nesse Campeonato Paulista. E hoje foi mostras, viu, Edu? A Ponte deu mostras de que vai buscar a classificação, e eu também não tenho dúvida, porque pelo futebol apresentado e por tudo que fez aí durante a competição, tá merecendo. Merece realmente. Olha, ganhar do Corinthians da forma que a Ponte ganhou não é fácil.
todo mérito, né, ao João Brigatti, méritos também ao preparador físico, que fez esse time correr uma barbaridade, né? O time da Ponte corre, suporta, luta, é o jogo inteiro. E quando troca, acontece a mesma coisa, os atletas entram em alto nível. Então, parabéns a todos os envolvidos e parabéns ao torcedor pontepretano que acreditou e a Ponte foi lá na Neoquímica e ganhou o jogo. Gente, é o seguinte, hoje pela manhã no Morumbi, Santos 2, São Bernardo 1, Ribeirão Preto, Botafogo 2, Portuguesa 1, no Brinco, Guarani e São Paulo foi 1-1, o Caleri de pênalti fez para o São Paulo 1-0 e ainda no primeiro tempo o Léo Santos, no finalzinho do primeiro tempo, empatou para o Guarani, Léo Santos que aliás ele fez o pênalti. E aqui, Ponte Preta 1-0 no Corinthians, gol do Iago Dias no comecinho. Ontem nós tivemos Novo Horizontino 1, Água Santa 0, Ituano 0, Bragantino 1, Palmeiras 3, Mirassol 1 e Santo André 0, Inter de Limeira também 0. Olha, é o seguinte, a Ponte então é a segunda colocada no grupo B, Palmeiras tem 21, a Ponte 16, Água Santa 14, o Guarani tem 6, dois de cada se classificam, faltam 2 rodadas para terminar, o Santos tem 22, no grupo A, Portuguesa tem 7, Ituano 6 e o Santo André 5. Justamente Portuguesa e Santo André ameaçados pelo rebaixamento e o Ituano também, com chance de classificação, loucura, né? Ituano e Santo André hoje seriam rebaixados, mas no grupo A eles têm chance de ficar com a segunda vaga, vai entender. No grupo C, Red Bull Bragantino tem 18, Inter de Limeira tem 14, Mirassol 14, Corinthians 10. A Inter de Limeira tem um jogo a menos, joga quarta-feira com o São Paulo. Aqui daria Bragantino e Inter nesse momento. E no grupo D, Novo Horizontino 18, São Paulo foi a 15. Em terceiro, São Bernardo 15 também. O São Paulo ganha no saldo. Em quarto, Botafogo com 11. Olha, é o seguinte, então, na classificação geral, que vai apontar os 2 rebaixados, o Corinthians tem 10, a Portuguesa tem 7, Guarani tem 6, Guarani é o 14º, e os 2 últimos, Ituano 6 e Santo André 5. O Guarani ganha exatamente no saldo, tem menos 5, o Guarani e Ituano tem menos 11, por isso que o Ituano hoje estaria no rebaixamento, tá? Bom, o Guarani tem os próximos jogos, o Guarani vai pegar o Botafogo sexta-feira, o jogo foi antecipado para sexta-feira, pega em Ribeirão Preto, e depois a última rodada aqui com o Bragantino. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Ituano tem a Inter em Limeira no próximo sábado, e depois o Ituano recebe o São Paulo. O Santo André, olha, o Santo André, ele tem o Corinthians sábado na Neoquímica, e depois recebe a Ponte na última rodada. O Água Santa, que luta com a Ponte para ficar com a segunda vaga para as quartas de final, o Água Santa vai pegar o São Bernardo em São Bernardo, domingo que vem, e depois o Água Santa, na última rodada, pega o Corinthians, recebe o Corinthians lá em Diadema. Enfim, no dia 10 de março, daqui a 2 semanas vai terminar a primeira fase do Campeonato Paulista. Meus amigos, está no ar a promoção, hein? O Radinho FM, você pode enviar, você vai no YouTube, você vai ver o número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, mande, por favor, a sua senha, mande essa senha que está no WhatsApp, seu nome completo e CPF. Você estará concorrendo. Ah, mas durante o jogo da Ponte eu mandei, durante o jogo do Guarani eu mandei. Tudo bem, mas nós zeramos tudo, tá tudo zerado. Você pode participar de novo, mas é só não repita a operação porque o sistema só aceita um CPF somente, tá bom? A gente agradece a sua participação. Quem ganhou durante o jogo do Guarani foi José Marques Justino. José Marques Justino. E há pouco quem ganhou foi o Valmir de Cássio Roque. Valmir de Cássio Roque, a produção entrou em contato para retirada do rádio. Então, lembrando que pela 13ª vez na história, a Ponte ganha do Corinthians em São Paulo. Foram 152 confrontos, 86 vitórias do Corinthians, 34 empates e agora 32 vitórias da Ponte. As últimas vitórias todas tinham sido no Pacaembu. De 99 para cá, 1, 2, 3, 4, 5. As últimas 5 vitórias em São Paulo da Ponte sobre o Corinthians foram no Pacaembu. Pela primeira vez, Neoquímica, foi a 10ª vez que a Ponte jogou lá e pela primeira vez. Vamos então ao craque aqui? A nossa equipe votando, vamos para o craque do jogo.
Na Bandeirantes, o craque do jogo. O craque do jogo, ele narrou aqui brilhantemente, como sempre. Agora volta o moço de Piracicaba. Vai, Bolis! Oi, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes com o craque do jogo. Olha, poderia ser o Iago Dias, que fez um gol histórico, né? Afinal de contas, o gol que quebra este tabu da Ponte nunca ter vencido na Neoquímica Arena. Mas a Ponte se defendeu muito bem. Para mim, o principal destaque foi o Castro. Para mim, o craque do jogo. Valeu, Edu. Um grande abraço para você. Parabéns à Ponte Preta por ter quebrado este tabu. E a Macaca segue firme e forte na luta pela classificação às quartas de final do Paulistão. Grande abraço, Edu. Grande para você também. Grande narrativa. Esse é o Boris, hein? Que narrativa, que emoção, hein? Que pensamento positivo, grande Boris. Vladimir Catarino reportou e agora vota o craque. Oi, Edu, olha, hoje a Ponte Preta fez um jogo quase que perfeito defensivamente, né? Quando precisou, marcou o seu gol marcado pelo Iago Dias, defensivamente foi muito bem. Eu vou votar no Castro, Edu, para mim, um dos principais nomes da Ponte Preta nesse jogo. Muito bem, Castro tem 2 votos. Oi, Gleger, o craque. Gleger Zorzinho. Vou votar no Castro. Castro, tirou muitas bolas o Castro. Oi, CH, o craque. Pelo gol, Iago Dias, o craque do jogo. Iago Dias pelo gol, tem 1 voto, mas o Castro com 3 votos do Boris, do Gleger e do Vladimir Catarino. O Castro, então, é o craque do jogo. O Castro, que jogou a Copa Paulista, foi muito mal na Copa Paulista ano passado, só teve 1 vitória, mas esse Castro chamou atenção, é volante. E terminou a temporada passada como zagueiro, esse Castro aí. E começou o 2024 e o Castro, ele não estava na reserva e retomou agora a titularidade. Vamos pedir aqui o gol do Iago Dias. Vamos lá, Gil Kleber, 5 minutos, Neoquímica Arena. O moço de Piracicaba narrava a seguinte jogada. O Elvis cobrando a falta e na sequência o gol da Macaca. Tem falta perigosa do time da Macaca para bater. Carlos Miguel, goleiro grandalhão, 2,4 metros. É um gigante no gol do Corinthians. Tem falta para fazer a cobrança. Macaca capricha que dá. A macacada reunida neste comecinho de jogo. Partiu o Elvis, pé direito, a bomba. Espalma Carlos Miguel no rebate, o toque de cabeça. É gol! Gol! Iago Dias tem a 11 estampada na camisa. Uma paulada de Elvis, um chute forte, rasteiro. Carlos Miguel espalmou e na marca penal Iago Dias subiu, desviou de cabeça, a bola encobriu o gigante corintiano e foi pro fundo do gol. A Macaca abre o placar em Itaquera. Cala Neoquímica Arena. Iago Dias, a marca do artilheiro, cheiro do gol predestinado, bem colocado, coloca lá dentro. A Macaca abre o placar do início, pula, sai do chão e vibra a Macacata. Iago Dias, na marca de 5 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, torcedor ponte pretano, a nação alvinegra. Tá registrado. Iago Dias de cabeça, Ponte Preta 1, Corinthians 0. Carlos Miguel não chora não, goleiro, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Detalhe que a cobrança do Elvis foi totalmente diferente daquela que ele vem normalmente cobrando. Ele cobrou no chão e com força, claramente uma jogada ensaiada. Rebateu o goleiro Carlos Miguel e na marca do pênalti estava o Iago Dias. Muito bem, tem a fala do Brigatti aí, coletiva do João Brigatti, Neoquímica Arena. Vamos ouvir aqui, pegar o áudio aqui, vamos ver se conseguimos aqui a coletiva do João Brigatti. Aliás, o João Brigatti completou, somando tudo, o Brigatti como interino, como efetivado. O tempo passa, são 71 jogos como técnico, hein? 71. E tirando aquela vitória da Ponte no Paulista 2020, que a Ponte escapou do rebaixamento e ainda conseguiu se classificar para o mata-mata, a Ponte pegou o Santos. Lembra-se disso? Vamos lá, no ar o Brigatti vai falar? Vamos ver um pouquinho. Ganhamos contra os grandes da capital. Essa foi a melhor
O áudio, a transmissão é da Federação Paulista, é um canal que ela tem para isso, a gente pega aqui essa conexão com o canal da Federação, mas o repórter que fez a pergunta não deu para ouvir, né? Picotou. E também nós conseguimos uma vitória. Vamos ouvir um pouquinho? E outra vitória gigantesca que nos dá uma confiança muito grande, nos deu uma confiança muito grande para seguir no campeonato. Teve algumas partidas dentro de casa que não conseguimos um resultado de vitória, né? Como hoje, frente a uma equipe grande como o Corinthians, a gente conseguiu essa vitória fantástica que nos dá que nos dá uma confiança de que a gente pode chegar mais longe. Então é esse o objetivo, e eu não tenho por que poupar atletas contra o Novo Horizontino, uma equipe muito difícil que também busca a sua classificação. Nós não estamos classificados hoje, nós precisamos sim, com muita humildade, trabalhar ao longo da semana. Esse grupo é guerreiro, tenho certeza que nós vamos buscar a vitória, só que com um pezinho no chão, humildade e confiança, né, que a gente precisa para conseguir. Para a nossa torcida, que ela fique ciente do que acontece aqui. As atitudes que a gente toma. Eu não troco o jogador simplesmente por trocar. Eu senti que naquele momento, né, o Elvis estava caindo demais, nós precisávamos de uma marcação mais forte no meio de campo. O que eu fiz? Principalmente pelo lado direito. O Igor não estava, né, conseguindo uma performance boa, principalmente na marcação. O Corinthians levando muito perigo pelo aquele lado. Pusemos o Luiz Felipe, que tem um poderio de marcação mais forte. Deslocamos o Igor, que tem uma saída rápida, principalmente pelo meio de campo. Já jogou de médio, né? Médio volante com a gente no campeonato, ao longo do campeonato. Tem uma saída mais rápida. Enfim, são situações que a gente faz uma leitura dentro de jogo. Eu acho que a torcida tem que entender que a gente trabalha muito sério dentro da Ponte Preta. A gente não está aqui de brincadeira, né, querendo trocar esse ou aquele jogador, simplesmente por trocar. Tem toda uma leitura de jogo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Hoje deu muito certo a marcação por dentro ali, que nós conseguimos, né, segurar, né, principalmente as jogadas do meio de campo do Corinthians, que estava levando perigo no primeiro tempo. Pessoal, um abração para vocês. Boa semana aí, Acabou? Só isso? Não tem mais nada do Brigatti? Bem, eu dizia aqui, são 71 jogos o Brigatti, somando tudo, né, interino e como fixo. Teve aquela vitória do Paulista 2020 na Vila sobre o Santos, 3-1, lembra-se disso? A Ponte escapou do rebaixamento, a Ponte ganhou ganhou do Novo Horizontino e ganhou do Mirassol. Escapou do rebaixamento, parou o campeonato por causa da pandemia. Bom, 2 vitórias e aí foi no mata-mata, ganhou do Santos e depois perdeu do Palmeiras 1-0 já pela semifinal. Foi o maior momento do Brigatti como técnico. E tirando esse momento, essa vitória do Corinthians na Neoquímica foi o segundo melhor momento do Brigatti no comando técnico. Interessante, a Ponte ganhou da Portuguesa no Canindé 2-0, né? A Ponte ganhou do Botafogo em Ribeirão 3-0. Ganha do São Paulo 2-0 majestoso, quando o novo placar digital lá foi inaugurado. E primeira derrota do São Paulo 2024. E agora ganha do Corinthians em São Paulo, foram resultados expressivos. Uma pena que, olha, Ituano 1-1 no majestoso. Olha, se vencesse o Ituano, a Ponte, né, estaria numa situação também melhor. Mas enfim, uma campanha que pouco esperava da Ponte. Ela está aí lutando para ficar com a segunda vaga no grupo B, com 16 pontos. Já estava fora do rebaixamento, com 16 mais ainda. Vamos lá, vamos dar uma faturada? Vamos dar uma faturada. Na sequência, nós temos aqui os nossos quadros, a ficha técnica, a defesa do jogo e o gabarito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, o Gregor Zorzinho CH votando. E depois teremos aí a participação do Tigrão comentando esse 1-1 Guarani São Paulo. Que jogo foi esse? Com grandes defesas, o Vladimir, grande defesa do Rafael, um segundo tempo bem eletrizante. Primeiro tempo só deu São Paulo, mas o Tigrão vai contar essa história pra gente também. E o radinho, hein? Tá valendo. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, mande seu nome completo, seu CPF e essa senha estará concorrendo a um rádio FM, faixa estendida. Agora 22h25. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Fim de mês imbatível. Para economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas sensacionais da Souvenir. Tinta acrílica fosca Glaçu, branco 20 litros, R$ 279,90. Tinta acrílica fosca limpeza total, branco 18 litros, R$ 579,90. Massa corrida balde com 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas da Souvenir válidas até 29 de fevereiro. E tem muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta.
Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas para profissionais e hobbyistas com ofertas exclusivas. Máquina inversora de solda Touch Boxer, R$ 549,90 à vista. Jogo de ferramentas Oficina Master Robust, R$ 1.149,90 à vista. Ofertas válidas até 2 de março. Nas compras acima de R$ 250 concorrerá a uma Rampage 0 km. Fone Whats 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, ficha técnica da Rádio Bandeirantes, Neoquímica Arena. Olha, a Ponte entrou com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, lateral direito, os 3 zagueiros, Matheus Silva, Castro e Nilson Júnior, e o Gabriel Risso, argentino, na lateral esquerda. Leonaldi, Ramon Carvalho e Elvis no meio, Gé e Iago Dias na frente. A primeira alteração foi no intervalo, saiu Elvis, entrou Luiz Felipe. Depois, a 33 segundo tempo, sai Matheus Silva, entra Edson, zagueiro por zagueiro. Depois, a 38, sai o Iago Dias, entrou Renato, atacante por atacante. E o Ramon Carvalho, saindo a 42, entrou Emerson Santos, volante por volante. A técnico João Brigatti. Vamos lá, Corinthians com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, depois o Martins Rojas e o Hugo, depois o Gustavo Mosquito, Ranielli, Maicon, o Rodrigo Garro, o argentino Rodrigo Garro e o Romero, depois o Pedro Henrique, Yuri Alberto e Wesley. A equipe do técnico, o técnico do Corinthians é o Oliveira, né? É o Antônio Oliveira. Apitou Matheus Delgado Candançan. Cartão amarelo, vamos lá, para a Ponte Gé, a 25 minutos de jogo. Luiz Felipe, que entrou pro segundo tempo, amarela também, Igor Inocêncio e o Leonaldi. E para o Corinthians, Maico, Gustavo Henrique e o Antônio Oliveira. O gol foi a 5 minutos de jogo, pelo tempo do Iago Dias, hein? E ficou assim, Corinthians 0 Ponte 1, público 41.118 e a renda 2.339 aqui na Bandeirantes, no apito final, a ficha técnica. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa e a sorte do jogo. Então, Iago Dias, 5 minutos, 1-0 Ponte. Deixa eu ver aqui, vamos lá, Gil, lance 2, hein? Lance 2, 23. Primeiro tempo, uma cabeçada do Gustavo Henrique, Corinthians na bola aérea. Corinthians na bola aérea, Gustavo Henrique de cabeça. Vamos lá, Boli. Lá pela canhota, escanteio pro Timão bater, partiu pra bola, pé direito, levantou pra boca do gol de cabeça, Gustavo Henrique no canto pra fora! Sozinho, o zagueirão do Timão meteu a cabeça na bola por muito pouco. O Corinthians não abre o placar, não empata. Olha, eu vou pedir pro CH daqui a pouco falar, quando ele escolher a defesa, para ele dizer para mim, por favor, quantos escanteios teve o Corinthians, hein? Quantos escanteios teve no jogo? 34. Primeiro tempo, lance 3, Gil, lance 3, 34. O Wesley vai levando, sai da marcação, entrada na área, bico da grande área, chuta, vai, Pedrão. Olha o Corinthians chegando, o Wesley, dominou, cortou, limpou, bateu, espalma, Pedro Rocha! Salva, Macaca! Tem mais Corinthians e o Roberto. Primeira defesa até agora, né? Essa do Pedro Rocha, 34 primeiro tempo. A 39 foi o seguinte,
na pequena área, bola pingando e o Romero de cabeça, ele encobre o Pedrão. E ela tem direção do gol. Não é que ela iria pro gol, ela ia ficar passeando ali na risca, bola alta. E os números 7 do Corinthians, quem que é o 7 mesmo? Deixa eu pegar aqui. Ele ia fazer, ia sobrar pro Maicon. Pedrão batido, o Maicon ia fazer, mas aí aparece o argentino Gabriel Risso salvando em boles. Olha o Corinthians chegando, Romero pintou o gol de empate, tira lá dentro de qualquer maneira, Gabriel Risso. No desvio do Romero, praticamente com o Pedro Rocha vendido, Gabriel Risso meteu a cabeça na bola e evitou o gol de empate, Vladimir. Não necessariamente o goleiro, tá valendo como defesa essa do Gabriel Risso aí, evitando o empate. Vamos lá, segundo tempo, 3 minutos, Yuri Alberto, lance 5, Gil, Yuri Alberto de cabeça, de novo cabeçada em boles. Aqui o Corinthians para ataque, Fagner levantou, Pedrão deu uma manchete na bola, a bola voltou no rebote para Hugo, dominou, pé canhoto, cruzou na área de cabeça, Yuri Alberto para fora. Quase o Corinthians empata, Vladimir Catarino. Primeiro no cruzamento na área, tirou de forma parcial o goleiro Pedro. Vamos lá, sufoco total, Rojas na entrada da área, mas raspou, hein? Um chute do Rojas, não sei se o Pedrão chegaria, como diz o Greg. Sou bom e tenho sorte. Você tem que ter sorte também, hein, boles? O Yuri Alberto tentou, tira a defesa, rebote para Rojas, colocou no canto, a bola passa com perigo e vai embora. Pela linha de fundo, quase o Corinthians empata o jogo, Vladimir. Aqui estamos a 46, nos acréscimos, estava começando os acréscimos, e aí o Igor Inocêncio, ele coloca uma bola para escanteio, se ele não tocar, seria para tiro de meta, mas o Igor Inocêncio, quer saber de uma coisa? E de cabeça tentou, tirou. Bom, escanteio pro Corinthians, hein? De novo, quem? O Rojas de novo? Martim Rojas, é isso? Vamos lá, cabeçada dele, boles. É escanteio, Timão. Matias Rojas, vem para a cobrança, o Paraguai autorizado a canhota. Partiu para a bola com o pé esquerdo, levantou, cruzou para a boca do gol, Félix Torres de cabeça para fora! Passa lambendo a trave, vai embora pela linha de fundo, incrível, Vladimir. E os acréscimos acontecendo, aqui 51, se não for assim não é Ponte Preta, Geraldo Trinca, hein? 50 minutos, uma falta será cobrada, a falta quem fez foi o Leonaldi, mas ele até foi na bola, mas pegou um pouquinho de nada, juizão pimba a falta, pressão total. Vamos lá, falta pro Timão. Rojas vem pra cobrança. É a falta perigosa pro Corinthians bater, tá 1-0 pra Macaca. Tempo regulamentar esgotado, inclusive com o tempo acrescido. Vem pra cobrança Rojas. Autorizada a cobrança. Matias Rojas vem pra bola, pé canhoto. Bateu direto, espalma Pedrão. Coloca a bola pela linha de fundo, cede escanteio. Tá vendo esse Matias Rojas deu trabalho, viu, cara? O Pedrão pegou uma bola, 2 cabeçadas pra fora. E aí? Vai para escanteio. Pedrão defendeu, pimba para escanteio. Aí o escanteio vai ser cobrado. Era o último lance do jogo e aí, vamos lá, escanteio cobrado. Rojas vem para cobrança. É a falta perigosa pro Corinthians bater, tá 1-0 para Macaca. Tempo regulamentar esgotado, inclusive com o tempo acrescido. Vem para cobrança Rojas. Autorizada a cobrança. Matias Rojas vem para bola, pé canhoto. Bateu direto, espalma Pedrão. Coloca a bola pela linha de fundo, cede escanteio, pode terminar juizão. Pode terminar juizão. Vai terminar o jogo. Vai acontecer o fim do tabu. Acontece que teve esse lance do Pedrão, foi tirado 2 vezes, mas sem problema. Tem uma no travessão, foi no travessão. Vamos lá? Tem aí? Vamos lá, esse é o último. Time do Corinthians bater. Rojas vem pra bola, levantou pra boca do gol, desvio de cabeça, a bola trisca o travessão e vai embora. Trisca o travessão e vai embora pela linha de fundo no desvio do equatoriano Félix Torres. Por muito pouco, o Corinthians não empata o jogo, incrível na Neoquímica Arena. Foi o Félix Torres que cabeceou, né? E a bola triscou aí o travessão. Vamos lá, Greg. Não sei se você prestou atenção em tudo aí. Qual foi a defesa do jogo? Eu costumo dizer a defesa, né? Teve vários lances aí, mas pra mim a defesa do jogo foi aquele chute do Wesley na boa defesa do Pedrão. Pra mim essa é a defesa do jogo, Edu. Muito bem. Ô CH, e você tem aí quantos escanteios teve o Corinthians e qual foi a defesa? 16 escanteios pro Corinthians. Eu acompanho o relator.
Nossa, 16 escanteios. Ô Gil, é o lance 3. Lance 3, 34, primeiro tempo. O Greger deu 7,92 a defesa do jogo. Olha o Corinthians chegando, Wesley. Dominou, cortou, limpou, bateu. Espalma Pedro Rocha! Salva a macaca! Tem mais Corinthians, Yuri Alberto levantou pra boca do gol. Wesley tentou, errou o cabeceio, tira de qualquer maneira. Muito bem, essa foi a defesa do jogo de Corinthians 0.1, gol do Iago Dias a 5 minutos de jogo do primeiro tempo. Paulistão hoje, Morumbi 50 mil de público, Santos 2, São Bernardo 1, Botafogo 2, Portuguesa 1, começou 18 horas, 18 horas começou no Brinco, Guarani 1, São Paulo também 1, o Caleri de pênalti para o São Paulo e o zagueiro Léo Santos empatou para o Guarani no final do primeiro tempo. Léo Santos que fez o pênalti e depois acabou empatando. E Corinthians 0.1, é isso aí. Então, a situação do grupo B, Palmeiras tem 21, a Ponte tem 16, Água Santa 14 e o Guarani tem 6 pontos. E com empate o Guarani saiu da zona de rebaixamento. O Guarani é 14º com 6, o Ituano é penúltimo com 6, o Santo André tem 5, hoje cairiam Ituano e Santo André. Já voltamos com o Gabarito, 22h41. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fim de mês imbatível. Para economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas sensacionais da Souvenir. Tinta acrílica fosca Glaçu, branco 20 litros, R$ 279,90. Tinta acrílica fosca limpeza total, branco 18 litros, R$ 579,90. Massa corrida balde com 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas da Souvenir, válidas até 29 de fevereiro. E tem muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Muito bem, olha, já o Gabarito, tem entrevista aqui do Iago Dias que fez o gol aí da vitória da Ponte, 1-0, o terceiro gol dele, ele fez lá em Ribeirão Preto, contra o Botafogo, na vitória de 3-0, foi um chute lá da direita, né, que encobriu o goleirão do Botafogo, fez o gol da Ponte contra o Ituano no 1-1, e agora falando pós-jogo aí, vamos lá, Iago Dias falando inclusive de como que ele foi contratado pela Ponte, como é que foi a conversa e tal. Iago Dias aqui no apito final. A gente vai trabalhando, a gente tem mais uma semana, a gente vai trabalhar duro essa semana, a gente tem um jogo em casa diante do nosso torcedor
Espero que contra o Novo Horizontino aí no final de semana, nossa torcida possa comparecer, nos apoiar, que a gente vai fazer um grande jogo e, se Deus quiser, e coroar a nossa campanha com essa classificação. Obrigado, viu, Iago? Iago, o momento da Ponte é espetacular, né? Porque para quem começou o campeonato falando em fugir de rebaixamento, a Ponte chega numa reta final de campeonato aí em segundo lugar. Como é que explica isso? Qual foi a motivação que chegou a Ponte nesse momento? Cara, é trabalho, né? Deus, a nossa apresentação, professor Brigatti, desde quando eu estava de férias, né? O professor, quando me ligou, falou da importância, que queria contar comigo na Ponte Preta. Eu estou me preparando desde as férias. Esse ano foi um ano que eu me cuidei muito, me preparei muito, porque eu sabia da responsabilidade que era vestir a camisa da Ponte Preta. Graças a Deus cheguei aqui bem, não só eu, como todos os meus companheiros. O ano passado eu sei que foi um ano bom pelo acesso à primeira e depois a Série B que foi difícil. Os jogadores que aqui permaneceu falaram dessa responsa que era vestir a camisa da Ponte Preta, e graças a Deus a gente se uniu e estamos aí, né, nessa luta, trabalhando forte para que a gente possa alcançar esse objetivo, que é a classificação. A Ponte agora tem 2 jogos decisivos. Novo Horizontino, que a Ponte disputou ano passado a final da Série A2, e também o Santo André, que é um time que briga contra o rebaixamento. Como é que é enfrentar esses 2 adversários, um brigando lá em cima e outro brigando lá embaixo? Cara, a gente tem que encarar todos os adversários como a gente encarou hoje o Corinthians, né? Com muita responsabilidade. A gente sabe que o Campeonato Paulista é o melhor campeonato que tem regional do Brasil. A gente vai respeitar, lógico, Novo Horizontino, Santo André, independente da situação deles, mas futebol a gente sabe que não tem essa de só porque eles estão... o Santo André está brigando lá embaixo que a gente vai achar que vai ganhar. Não é assim, a gente tem que entrar como a gente entrou aqui com o Corinthians, com responsabilidade, com o intuito de vencer, que eu tenho certeza que a gente vai fazer esses 2 grandes jogos aí muito bom para que a gente classifique. E hoje você foi eleito o craque do jogo. Qual a emoção? Muito feliz, né? Isso aí é a premiação, a coroação de um trabalho, né? Mas não ganhei isso sozinho, né? Se não fossem meus companheiros ali, né? Que sempre estão me passando confiança, a comissão técnica. Infelizmente, no começo do campeonato eu tive uma lesão, mas consegui voltar. Então todo o staff da Ponte Preta está dando essa condição para que a gente possa fazer um grande trabalho. E hoje eu fui coroado aí com esse troféu aí que quando eu tiver velhinho eu vou lembrar desse dia. Gabarito do jogo. Muito bem, vamos ao gabarito então de Ponte 1, Corinthians 0, gol do Iago Dias, que acabou de falar pra gente aqui. Olha, daqui a pouco o sorteio do rádio, hein? Daqui a pouco o sorteio do rádio. Muito obrigado a todos que participaram. Vamos lá, Gleger. 1-0 Ponte, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo, Edu. E pra você, CH? Regular o jogo, melhor o primeiro tempo. Goleiro Pedrão. Fez a defesa do jogo aí, o chute do Wesley, você escolhendo aí, você o CH escolhendo também. Essas e outras, o Pedrão que atuou nos 10 jogos da Ponte em 2024. E aí, Gleger? Tá muito bem o Pedrão. Hoje, mais uma boa partida, conceito bom. Vamos ao Igor Inocêncio, lateral direito, CH. Igor Inocêncio teve um lance, aquele que ele... O pessoal do Corinthians pediu pênalti, mas você viu o que aconteceu? Ele até tira primeiro, tenta tirar de calcanhar. Aí a bola sobe. Alguém do Corinthians chuta, a bola bate no peito dele, CH. Ele começa a se agachar e passa por debaixo do braço. Não pegou de jeito nenhum. Mas foi um lance em que deu tudo certo pro Igor Inocêncio. Essas e outras aí, como é que foi o lateral direito da Ponte? Muitos problemas a marcação, melhorou depois que foi pro meio. Conceito regular. Vamos ao Gabriel Risso, você faz a lateral esquerda, Zorzinho. O Gabriel Risso que salvou, né? Salvou aquela bola, 39, primeiro tempo, porque ia sobrar para o Maicon, né? Ele tirou da risca. Como é que ele marcou, como é que ele apoiou o Gabriel Risso? A Ponte foi muito bem defensivamente, né? E os laterais contribuíram muito com isso.
Na frente ele sempre é um jogador um pouco mais tímido, né? Isso é fato, é a característica do atleta. Mas eu gostei, o Rizzo foi bem também, conceito bom. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, a gente encerra a participação. Muito obrigado você no YouTube participando. A gente encerra aí aqueles que participou para a gente poder prosseguir aqui ao sorteio do rádio, tá bom? Nosso muito obrigado. Vamos lá, vamos fazer a zaga. Vocês dois falando aí do Matheus Silva retornando aí à equipe, Castro e Nilson Júnior. Uma defesa que, olha, teve muito trabalho, muita bola aérea, tirando, enfim. O Matheus Silva saiu a 33 do segundo tempo. CH, os três aí, os zagueiros, como é que foram? Gostei dos três, uma pena que o Matheus Silva cansou, é absolutamente entendível, está retornando agora. A Ponte que não teve o Luiz Aquim machucado, não veio para o jogo, mas Castro deu conta, Nilson Júnior deu contra, Matheus Silva deu contra. Dos três eu gostei mais do Castro, mas a zaga toda leva para mim conceito bom, Edu. Você deu uma boa ideia, CH. Pergunto pro Gleger, então, dos três, como é que foram, e dos três, de quem que ele mais gostou, hein, Zorzinho? Gostei do Castro, tanto que votei nele como craque, e os três foram muito bem. Conceito bom para os três. E o Brigatti adotou, né? 3 zagueiros, uns 3, 4 jogos atrás aí adotou e vai ficar com os 3 zagueiros pelo jeito. Vamos lá pro meio. E o Leonardo, que tem uma fase contestada, altos e baixos. Como é que ele foi hoje? Eu ouvi vocês falar, o CH falando do Leonardo, que lutou, que, né? Hoje todo mundo lutou, mas CH, começa contigo, Leonardo. Se colocou melhor, ele teve problemas no primeiro tempo, porque os jogadores de meio campo e os jogadores de ataque do Corinthians, eles flutuam muito, e ele se atrapalhou em alguns momentos, ele e o Carvalho, na marcação. Mas eles, no segundo tempo, reposicionados, e também muito com a entrada do Luiz Felipe na lateral direita, eles se posicionaram de maneira segura, e o Corinthians teve mais dificuldade no segundo tempo. Eu vou dar um conceito regular para o Leonardo, mas observando. Ele cresceu de produção, Edu. Aliás, para falar em meio de campo, notícias de Curitiba, o pessoal do Atlético, viu, galera, tá gostando muito do Filipinho, viu? Titularíssimo o Filipinho no Atlético. E o Amaral tá bem no América Mineiro também. Vamos lá, Ramon Carvalho jogou até 42 o segundo tempo. Como é que foi o Ramon Carvalho, hein, galera? Gostei do Ramon, gostei do Léo também. Eu acho que foi muito bem o meio de campo da Ponte hoje. Conceito bom pro Ramon. Bom, CH, o Elvis saiu no intervalo, não temos notícia do porquê. O Elvis, ele participa do gol, porque ele cobra a falta. O Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, rebate e o Ego Dias de cabeça faz. O Elvis, se quiser falar alguma coisa. E o Luiz Felipe entrou então para o segundo tempo. Luiz Felipe, o João Brigatti explicou na coletiva. Ele atuou de lateral direito, mas também ele já jogou, ele é volante, né, de ofício, jogou pelo meio e tal. Luiz Felipe, que deu uma desaparecida agora em 2024 e apareceu nessa aqui, CH, Elvis e Luiz Felipe. O Elvis saiu, o Brigatti falou na coletiva, porque é uma opção tática. O Elvis não estava encaixado no jogo pelo tipo de jogo, pela proposta da Ponte e pelo tipo de jogo do Corinthians. Acertou o treinador de colocar o Luiz Felipe como lateral direito e deslocar o Igor Inocente para o meio. E o conceito do Elvis, ele fez a cobrança de falta que originou o gol. Ele é sempre muito importante na bola parada. Então o conceito é regular para o Elvis. Um abraço ao amigo Bruno Caneschi. Bruno Caneschi, grande ouvinte da Bandeirantes. Eu falei há pouco, né, que ele chegou na missa, estava vindo aqui emocionado, o final do jogo, Vitória da Ponte. Amanhã é aniversário dele. Bruninho, para você um grande abraço e um grande beijo no seu coração, a toda a sua família, o seu papai também, grande ponte pretano, Bruno Caneschi. Um grande beijo aqui da equipe da Bandeirantes para você e toda a família. Vamos fazer o seguinte, o Gleger e o CH vão falar do ataque, Gé e Iago Dias. Começo com o Gleger e Iago Dias fez o gol, o Gé amarelado com 25 minutos do primeiro tempo. E aí, Zorzinho, a dupla de ataque? Foi bem, eu gosto do posicionamento dos dois, acho que deu certo, deu liga, Iago e Gé, Iago fez o gol, inclusive. Eu vou dar bom para os dois, viu, Edu? A Ponte ganhou o jogo, né? A gente tem que valorizar, sem dúvida nenhuma, o Iago participando e o Gé lutando, correndo. Então, bom para os dois. E para você, CH, Gé e Iago Dias?
Eu votei no Iago Dias pelo gol, né? Mas eles sempre muito maduros, né? O Gé, a cada jogo que passa, vai construindo uma carreira como profissional, mais calmo, mais concentrado, mais profissional. Mas ele participou pouco da partida, até pela característica do jogo, né? Então eu dei conceito bom pro Iago como craque do jogo e regular pro Gé. Bom, vamos lá. Zorzinho, diga pra mim o conceito do João Brigatti. Se quiser falar daqueles que entraram, né? O que mais jogou foi o Luiz Felipe, mas o CH já falou. Vamos pro João Brigatti. Continua com 3 zagueiros e um detalhe. Hoje parece que a mudança foi porque tinha que mudar mesmo, né? Aqui cansou, tirou. Então foi zagueiro por zagueiro, volante por volante. Sou o Elvis, lembrando, Luiz Felipe não é bem o meia. Aqui foi uma alteração tática. Essas e outras, o trabalho de João Brigatti. Com detalhe também. Faz tempo que o João Brigatti não faz 5 alterações. Tem direito a 5, mas ele não tem feito. Utiliza o que pode, quando pode, economiza, porque não tem aquele banco que todo treinador sonha. João Brigatti, Gregor. Mas também, Edu, deve-se muito à parte física ajustada do time da Ponte, né? Tá muito bem. Eu gostei demais do trabalho do João Brigatti hoje. A estratégia sempre dando certo. Muito bem, encarar o Corinthians na Neoquímica não é fácil, e ele mostrou mais uma vez que é muito competente, é um grande treinador, leva a Ponte aí na zona de classificação, que é o primeiro objetivo. Eu acho que é por aí, então a gente tem que dar mérito a quem é de mérito. Então, para mim, o conceito do João é bom, né, e está fazendo um ótimo trabalho frente à Ponte Preta, diante de toda a dificuldade que tem, fora e dentro de campo. Beleza, Gleger, um abraço, hein? Vai descansar, Gleger. Tá Valeu, muito cansado, Edu, dobrou hoje, né? Valeu, Oi? boa semana, abraço. Você também. CH, vamos lá. O trabalho do João Brigatti, como é que você colocaria hoje o conceito dele, do Brigatti? O grande mérito do Brigatti é que ele convenceu os jogadores da Ponte a jogar de uma maneira muito simples, mas de maneira muito eficiente. O grupo tem problema de montagem, tem problemas técnicos, mas o time está se superando. Ninguém esperava, de verdade ninguém esperava, eu não esperava essa campanha da Ponte. Isso é mérito do orador, do comandante, do cara que está lá todo dia conversando com os caras. Olha, nós vamos fazer desse jeito por isso. E os caras compraram de uma maneira... às vezes eu fico assim até assustado. Tamanha a obediência tática que esse time tem. O time tem problema, tem deficiência, mas eu acho que tem muito mérito. Quando você encontra um grupo assim e você consegue encontrar um caminho para que você seja eficiente, como a Ponte está sendo no campeonato, tem muito mérito. Não pratica um futebol bonito, tem muitos problemas. Você olha a Ponte jogar, não é um time que dá exibição, mas está fazendo o que tem que ser feito. Né? Disputar um campeonato com bastante seriedade, com bastante entrega, e foi assim que a Ponte conseguiu o 16º ponto hoje, faltando ainda 2 partidas para terminar, hein? Faltam 2 jogos possíveis e a Ponte continuar sonhando com uma classificação. Então o trabalho do João Brigatti é bom, ele com pouco material humano está conseguindo fazer um time sonhar, um time para fazer 16 pontos. Hoje, de novo, ele escolheu uma maneira arriscada de jogar. Você ir na casa do Corinthians, jogar o jogo todo lá com a bunda dentro, com o traseiro dentro do gol do Pedrão, não é fácil. E essa foi a grande sacada, os 3 zagueiros. E olha, a partir do momento que ele colocou os 3 zagueiros como maneira de jogar padrão do time, ele também teve problemas. Ele perdeu 2 caras importantes no meio campo, o Dodô e o Emerson Santos. O Emerson jogou um pedacinho agora, tá 3 partidas sem jogar. E o Dodô tá praticamente fora, vai voltar talvez na última rodada ou na próxima fase, se a Ponte classificar. Então veja o mérito de você encontrar uma saída para isso. E o time tá jogando. Aos trancos e barrancos, tem problema, joga reativo, mas tem mérito. Então o trabalho no geral do João é bom, e hoje foi muito bom, sem nenhuma sombra de dúvida, Edu. CH, também para você um bom descanso, viu? Até amanhã, boa semana. Muito obrigado, Edu, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, encerramos aqui a conversa, então, papo de 1-0 para a Ponte, televisão do Boris, nossos comentários, os principais lances, a defesa, a ficha técnica.
João Brigatti, a sua coletiva. Bom, vamos lá. Olha, o jogo do Guarani, vou falar pra você, foi uma coisa impressionante. Olha, porque quando terminou o Guarani foi direto... Aliás, quando terminou o Guarani já tinha uns 3 minutos de ponte, mais ou menos. Foi isso, né? Porque o Boris começou a narrar e saiu o gol da ponte. Mas olha, gente, é que eu não tirei os lances, eu tava perdido aqui hoje. De tanta defesa que eu ia tirar. Eu não tirei os lances porque a gente não ia ter o apito final do Guarani, sim da ponte. Mas o que é isso que teve de defesa? O que esse jogo começou de um jeito, mudou de outro. São Paulo perdeu o gol, você quer ver? Aos 10 minutos com o Ferreirinha, primeiro tempo. São Paulo atacando pro gol do placar. Ferreirinha perdeu aos 10, perdeu aos 17. Aí teve um lance que o VAR chamou e viram que o Léo Santos, zagueiro do Guarani, fez pênalti no Pablo Maia. Aí pênalti, o Caleri cobrou a 25 minutos, 1-0. Cobrou muito bem. A 34... teve um cruzamento, o Gabriel Santos, do Guarani, mas não foi um lance tão expressivo. E a 46 o Caleri perdeu outro gol também. E aí tava nos acréscimos, escanteio pro Guarani. O Diogo Matheus, que completou 100 jogos hoje, cobrou. E o Márcio Silva disputa o lance, a bola sobra pro Léo Santos, zagueirão. Ele dá um toquito, tira do goleiro e empata 1-1. Foi a salvação. Terminar 1-1 esse jogo foi a salvação. Aí vem o segundo tempo e o Claudinho Oliveira não mexeu. Foi mexendo depois. Mas a partir do momento que ele foi mexendo, o Guarani foi melhorando. Só vou falar o lance porque o Tigrão que vai comentar. O Vladimir faz bela defesa aos 9 minutos. Aos 16, o Gustavo França, que acabou de entrar no lugar do Regis, dá um chute cruzado e o Pablo Tomás, por pouco que ele não alcança no segundo pau, senão empurraria para dentro. A 21 minutos, Gustavo França, ele bate mais uma cacetada e o Rafael no reflexo pegou. Gustavo França, do Guarani, quase empata. Quase desempata. Aí a 24, o Marlon, mas deu um chutaço. A torcida gritou gol, pelo jeito que ele chutou. A 29, o Wellington Rato perdeu. A 34, o Igor Vinícius perdeu. Defesa do Vladimir. Aos 52, o Vladimir também pegou uma do Igor Vinícius sensacional. Gente, nos acréscimos, o Anderson Leite, do Guarani, ficou cara a cara com o Rafael. Dá uma cacetada, chuta, o Rafael pega. Mas foi sensacional, foi lá e cá. 1-1, e com esse empate o Guarani saiu da zona de rebaixamento. Foi beneficiado porque o Ituano ontem perdeu em casa, né? O Ituano ontem perdeu pro Bragantino 1-0. Permitiu que com o empate o Guarani saísse. O Guarani é 14º com 6, o Ituano é 15º com 6 e o Santo André ontem empatou em casa 0-0 com a Inter de Limeira. Então outro resultado também beneficiou o Guarani. Então, com esse empate saiu e agora faltam 2 rodadas. Sexta-feira, Ribeirão Preto com o Botafogo. Depois, na última rodada aqui, com o muito bom Red Bull Bragantino, que quando joga com a equipe reserva também tem apresentado resultado que nem ontem com o Ituano, né? Bragantino está na pré-Libertadores e joga terça-feira em Bragança com o time da Colômbia. O time, nome exótico, o time chama-se... pré-Libertadores, chama Águilas Douradas. Na Colômbia foi 0-0 essa semana e o Bragantino tem que ganhar. Porque empate é pênalti, hein? Se der empate é pênalti. E o vencedor de Bragantino e Águias Douradas, vai pegar Botafogo ou Aurora. Esse Aurora é de Cochabamba, na Bolívia. O Botafogo foi lá e empatou 1-1. Tomou o gol no final e aí demitiram o treino do Botafogo. Enfim, aí o Bragantino tem que passar por esse time da Colômbia, tem que passar pelo vencedor de Botafogo e Aurora. Aí sim ele vai entrar na fase de grupos da Libertadores. Então o Bragantino tá poupando a equipe, mas o time alternativo do Bragantino, o Red Bull Bragantino, é muito bom. Vamos lá à coletiva. A coletiva do Claudinei Oliveira, depois de Guarani 1, São Paulo também 1.
Eu segurei um pouquinho. Isso, eu segurei um pouquinho porque, meus amigos, tá aqui. Agora saiu o ganhador do rádio, hein? Tambores rufando, hein? Emoção no ar. Atenção, quem ganhou o Ratinho FM? Honorato Vilela de Lima. Honorato Vilela de Lima. Parabéns, Honorato. E obrigado a todos que participaram, tá bom? Deixa eu só falar o nome aqui. Durante o jogo do Guarani, quem ganhou foi o José Marques Justino. No final do jogo da Ponte, quem foi sorteado foi o Valmir de Cássio Roque. E agora, o Honorato Vilela de Lima. A produção entra em contato, acho que a partir de terça-feira, para retirar aqui na Band, mas por favor aguarde o aviso pelo WhatsApp. Nosso muito obrigado. Vamos lá, agora sim, a coletiva do Claudinei Oliveira depois do empate no Brinco, Guarani de São Paulo 1-1. Utilizando aí o sistema com 3 zagueiros, acredito que deu certo. E o Guarani teve muitas chances, né? Principalmente no final do jogo. Teve uma bola ali que o goleiro do São Paulo acabou defendendo. Gostaria que você falasse a vontade do time, né? O espírito, o time guerreou, né? Transpirou algo que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Boa noite, Washington. Assim, o esquema, a gente achou que tinha que fazer algo diferente, né? A gente fosse repetir a mesma coisa que a gente vinha fazendo, a gente achou, vamos pensar em alguma coisa diferente. E os 3 zagueiros te dão já as coberturas bem próximas. A gente sabia que o time de São Paulo é um time de muito ataque ao espaço, de muita qualidade. Então a gente já tem as coberturas todas próximas na última linha, na linha de 5, né? Então o zagueiro do lado já tem a cobertura lateral mais próxima, a gente não precisa ficar dividindo tanto. E não é também um esquema defensivo, porque a gente consegue adiantar, né, os laterais em muitos momentos, projetar os 2 laterais do campo do adversário, a gente consegue ter até 5 jogadores na última linha do adversário. E a gente procurou fazer uso desse esquema. Eu acho que a gente usou bem a semana para trabalhar, trabalhamos bem, os jogadores entenderam, se esforçaram para fazer. É lógico que perfeito não foi, mas eu acho que já foi, como você falou, uma evolução em relação aos outros jogos, até pelo nível do adversário. E a questão da entrega, assim, eu comentava antes, né, a gente vinha correndo, mas na minha opinião a gente está correndo muito errado, né? Então a gente partiu de um time mais organizado, né? É o que a gente fala, a gente teve tempo para trabalhar, a gente organizou um pouco melhor, então o time organizado, competindo por todas as bolas, você começa a ficar mais próximo da bola, você não se desorganiza tanto. Então eu estou muito satisfeito com a entrega de todos, com a dedicação, com o esforço e com o entendimento deles do esquema, né? Em algum momento no segundo tempo a gente até pediu coisa que a gente não tinha treinado, né? A gente sabe que o Léo faz um primeiro volante, então em algum momento a gente fazia um 4-1 ali para pressionar um pouquinho mais a bola, para o São Paulo não ter tanta tranquilidade para os dois pensarem o jogo. E aí quando a bola lateralizava, o Léo entrava para ajudar no jogo aéreo, enfim. Muito mais coisas positivas que negativas no jogo, né? Felizmente, mais uma vez, um pênalti, né? Os 3 jogos que eu dirigi o Guarani, 3 pênaltis contra, nenhum pênalti dado pelo árbitro, vamos nem discutindo se foi ou não foi, né? O VAR está lá para isso. Mas, curiosamente, os 3 pênaltis, nenhum deles foi dado no campo pelo árbitro, né? O VAR teve que chamar para ser assinalado o pênalti, mas o VAR está ali para isso mesmo, é a função deles, não estamos aqui reclamando de arbitragem, não. E no final, como você falou, quase que a gente foi premiado pela luta, pela entrega, né? E até pelo jogo que fez o Anderson Leite, fez um grande jogo. Acho que muitos jogadores foram muito bem nesse jogo de hoje, o Anderson foi um deles. E o Anderson saiu na cara do goleiro e poderia ter, né, saído ainda o pessoal mais feliz do que saiu. Acho que o torcedor saiu muito feliz, né, e agradecer, né, mais de 10 mil torcedores no Brinco de Ouro aqui, na situação que a gente está. Aí mostra que o hino vale, né? O hino do Guarani vale, né? Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eles vieram aí, compareceram e nos incentivaram o jogo inteiro. Boa noite, Claudinei. Guilherme Pompom, TV Bandeirantes. Durante os mais de 100 minutos de jogo, o Guarani soube sofreu pressão do São Paulo, teve também os seus bons momentos durante a partida, inclusive chances de matar o jogo, como você citou agora no Anderson Leite. Nessas oportunidades de matar o jogo, você acha que faltou um pouco mais de capricho, tranquilidade? O que faltou para o Guarani conseguir sair com os 3 pontos hoje? Essa bola do Anderson especificamente, né, no finalzinho do jogo, deve ter faltado um pouco até de perna para ele, né? Chegar a correr 70 metros para frente ali no escanteio contra nós, se você lembrar, ele saiu no contra-ataque. E até elogiar, né, o fato dele ter atacado espaço ali no finalzinho do jogo para tentar fazer o gol. Ele poderia ter ficado numa zona mais de conforto ali, já cansado. E aí tem o mérito do goleiro de São Paulo, que fechou bem o ângulo, né, saiu fechando o ângulo, ele finalizou, uma bela defesa do goleiro. Mas eu acho que tem o fato dele ter atacado espaço ali no último, mostrou a vontade do time de vencer o jogo, né? A gente não estava acomodado com o resultado, a gente sofreu, né, pela qualidade do adversário. Você vê os jogadores de São Paulo botou em campo no segundo tempo, né? Você tem Lucas Moura no banco, Ayrton Rato no banco, Luciano no banco. Quer dizer, vai fazendo as trocas e vai ficando o jogo cada vez mais difícil pela qualidade deles. Um cara com a qualidade que eles têm ainda descansado, é bem complicado a gente controlar o jogo, mas conseguimos controlar bem, como você falou. A gente nunca quer sofrer, mas tem hora que tem jogo que você vai sofrer, não tem jeito.
E a gente procurou, né, organizar bem ali para sofrer o mínimo possível. E tivemos algumas situações, teve finalização do Gustavo França, teve um do lado esquerdo aqui na rede pelo lado de fora também, que eu não lembro quem bateu na bola. Tivemos algumas boas chances de gol também. O São Paulo, lógico, teve mais volume, né, criou mais. Mas eu estou satisfeito com o rendimento, principalmente com o resultado, né? A gente poderia ter até com a vitória, mas não dá para lamentar o empate pelo nível do adversário. Tudo bem, Claudinei, Antônio Lupe, Rádio CBN. Hoje, durante o jogo, você precisou fazer algumas trocas ali, você tirou o Helder e colocou o Lucas Adel. Está no clube desde agosto e não vinha recebendo uma oportunidade. Devido a um episódio que aconteceu, não vou perguntar isso, lá no começo da semana, hoje ele entrou na esquerda, né? Não sei se uma situação ali que vocês já trabalharam durante essa semana. Por que você inseriu o Adel na lista de inscritos do Guarani e o que você viu nele para colocar durante um jogo onde o clima estava meio quente e sofrendo uma pressão muito grande a equipe do Guarani? Então, deixa eu te falar, cara, eu sou um cara, eu observo muitas coisas, sabe? Acho que uma função do treinador não é só se preocupar com o jogo, a gente tem que olhar o vestiário, tem que olhar o ambiente, né? Esse atleta, o Adel, cara, ele não estava nem na lista, né? Aí todo jogo ele tá aqui no Brinco de Ouro, ele vai lá, ele faz oração, ele puxa o time pra cima, ele torce pros caras, né? E isso aí chamou atenção, eu cheguei e me chamou atenção, falei, pô, eu vi um cara com um biotipo bom, falei, pô, e esse jogador aí, tá machucado? Ah não, ele não tá inscrito, logo que eu cheguei, foi o primeiro ou segundo jogo já que eu fiz, acho que foi o primeiro jogo, o primeiro foi no Novo Horizontino, foi contra o Santo André. Nós tínhamos inclusive o jogador do Santo André que não foi contra o Santo André, que não foi relacionado e não veio nem no jogo, que estava inscrito, estava na lista, e ele não estava na lista e veio no jogo. E aí já chamou a atenção a atitude dele, a positividade dele no vestiário, a entrega dele nos treinos, né? Porque o cara, pô, não estou inscrito, vou treinar de qualquer jeito, treinando com seriedade, botando o pé na bola o tempo todo, se esforçando, puxando o treino para cima. E aí com esse episódio que você citou, sem entrar em detalhes, a gente abriu vaga para levar dois atletas lá para a intertemporada. Levamos 2 que não estavam inscritos, que foi ele e o Bruninho, que também é um menino que treina bem, treina com intensidade também. Levamos os 2 para lá, nos treinos ele foi bem, né? A gente tinha a situação... com a saída do Pedro, né? O Pedro sentiu um desconforto, o Pedro não ia poder ir para o jogo. Eu conversando com o Danilo, a gente falou, não podemos correr o risco de ficar com 3 zagueiros, a gente está jogando com 3 zagueiros, se não tiver nenhum no banco e o time estiver muito bem com 3 zagueiros, eu perco o momento do time estar bem, tenho que mudar o esquema. E aí optamos por inscrever o Adel, né? Eu sei que a expectativa agora às vezes era de uma super contratação para a última vaga, mas assim, para trazer alguém para compor grupo, né? Dificilmente você vai trazer um cara para resolver, a gente tem que trazer um cara para já ficar daqui até o final do ano e ser uma solução até para a Série B. Estava difícil de trazer, então a gente optou por usar essa inscrição com o Adel, acho que o merecimento dele, né? Eu acho que se ele tivesse tido outra postura, não estaria aqui talvez hoje com a gente. E na hora do jogo ali a gente não tinha um canhoto no banco para pôr, né? E também nenhum dos dois que não estavam na relação, né? Que teve esse problema aí, que não estavam relacionados para o jogo, para esse problema que você citou, talvez fosse fazer o lateral esquerdo. Então a gente chamou ele ali, né? Ainda mais com linha de 5, ele tinha que se projetar um pouquinho mais, teve um pouco de dificuldade, depois por isso que a gente fez o ajuste, adiantamos o Léo ali para fazer um primeiro volante, ele chama ele na linha de 4, mais confortável para ele próximo do Márcio, mas fez um jogo muito bom, né, pô, o cara marcar jogou desde o nível que ele marcou fora de posição, a entrega dele, chutou, finalizou uma bola de fora da área, ganhou muitos duelos, então a gente fica feliz assim, cara, a gente sentir que a pessoa, né, você vê o merecimento da pessoa e você dá a oportunidade ela corresponder. Então, uma coisa deixa a gente muito feliz, né? Cada jogo tem pequenas vitórias. Eu acho que a situação do Adel foi uma vitória não só para nós, como para o grupo. Isso aí os jogadores falaram no vestiário. Quando fechou a roda, não sei se foi o Vladimir, algum atleta que pegou e falou, né? Citou o Adel como exemplo, né? Um cara que sempre trabalhou, sempre ajudou todo mundo, nunca reclamou, né? Não parava para reclamar, para lamentar, e teve a sua chance e eu acho que ajudou bastante a gente a conquistar o resultado. Tudo bem, Claudinei? Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Claudinei, queria que você falasse a entrada do Gabriel na primeira etapa, do Gabriel Santos, e a diferença do ritmo de jogo que o Reinaldo deu à sua equipe no segundo tempo. Com a entrada dele e do Gustavo França, seu time teve um pouco mais de ataque. Queria que você pudesse comentar sobre essa alteração do Reinaldo no banco e o Gabriel como titular. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A questão do Reinaldo é assim, o Reinaldo fez 2 jogos, né, contra Santo André e contra a Portuguesa, né, a gente viu ele nos 2 jogos, já tinha visto ele contra o Novo Horizontino. E o Gabriel, eu vi o Gabriel jogando no Brasileiro da Série B no Londrina muito bem, né? Jogava com mais ou menos como a gente jogou, era ele de um lado e o Douglas Coutinho do outro, o outro atacante. E saiu muito bem dessa forma, né? Com 2 atacantes, ele consegue fazer o corredor, consegue pressionar, um cara que tem presença de área, tem um bom cabeceio. A gente optou por começar com ele, até para dar uma oportunidade, né? A gente estava no DM quando eu cheguei, e preservar o Reinaldo para o segundo tempo. Então o Gabriel ajudou, finalizou uma bola também no primeiro tempo, quase fez um gol ali, criou chance de gol também. Fez o facão, deu opção de profundidade, ajudou a marcar na medida do possível.
E depois o Reinaldo entrou bem. Eu acho que todo mundo que entrou já entrou bem, né? O Reinaldo entrou bem, o Gustavo França entrou bem, o Marlon entrou bem, o Moeira entrou bem, o Adel entrou bem. Então os meninos que entraram ajudaram bastante para que a gente conseguisse manter o ritmo. Mas com relação ao Reinaldo é isso. A gente tinha visto o Reinaldo, tínhamos, né, eu tinha 3 amostras do Reinaldo e resolvi dar uma oportunidade para o Gabriel, que vem treinando bem, vem se dedicando, e a gente eleva a estatura, né? Você vê que o nosso... Infelizmente a gente teve poucos escanteios de falta satélite. O nosso time hoje era muito mais alto que o time de São Paulo, né? Você vê que o gol sai de um escanteio. Infelizmente o escanteio deles, a bola saiu mal batida e no final acabou gerando pênalti, né? Mas nós tínhamos nítida vantagem no jogo aéreo com esses jogadores que a gente escolheu para iniciar o jogo. Claudinei, boa noite. Sou Victor Freitas, do Publicast. Você foi apresentado ali no meio do olho do furacão e aí você disse que não era hora de colocar sua cara no time, né? Logo depois pegou Santo André, um pouco tempo de descanso de jogo contra a Portuguesa, mas hoje você teve um bom tempo, né? Teve uma semaninha de descanso. Aí você mudou o time, jogou com 3 zagueiros. Dá para dizer que esse já é o Guarani do Claudinei? Você já botou a sua cara no time? Vai ser assim daqui para frente? Então, para esse jogo foi o que a gente achou de melhor, né? Aí para essa semana a gente vai trabalhar, vamos ver, né, qual vão ser as soluções, se a gente pode evoluir de alguma forma, partindo desse esquema com 3 zagueiros, ou daqui a pouco a gente tem que mudar para um outro modelo de jogo. Eu não sou engessado em um modelo de jogo, né? Eu te falo a verdade, faz anos que eu não começo o jogo com 3 zagueiros, né? Mas a gente tem repertório, né? A gente entende como joga, a gente sabe como funciona o esquema, já usei para terminar alguns jogos, mas faz muito tempo que eu não uso. Só que a gente tem que, é o que eu falei, a gente não pode ficar preso no que é confortável para mim. Tem que ver o que é confortável para os atletas. Então a gente procurou montar toda uma estratégia que a gente teria a transição com Gabriel e Pablo, teria a bola batendo no pé do Regis para ele pifar, como aconteceu o lance do Regis para o Gabriel ali, que a gente quase fez o gol ali. A gente optou por esse modelo que eu acho que é o melhor para as peças que a gente tinha, né? Ficou mais confortável. O Diogo voltando depois de um tempo sem jogar, ficaria protegido ali com 3 zagueiros, da mesma forma o Helder desse lado protegido. Então pode ser que para o próximo jogo a gente mantenha os 3 zagueiros, ou então vamos analisar o Botafogo e se a gente pode pensar em outra solução. Vamos ver a questão do Camacho, que saiu com esse problema aí no joelho, não sei se foi grave ou não, vamos aguardar o DM, mas eu fiquei satisfeito, assim, eu acho que independente de modelo de jogo, o que a gente tem que entregar, o treinador tem a obrigação de entregar um time organizado e brigando por todas as bolas, né? A gente fez isso hoje. Os outros jogos a gente comentou que às vezes correu errado, porque a gente em algum momento desorganizou. Então você organizado e brigando por todas as bolas, eu acho que, como eu falei na entrevista aqui para o pessoal da assessoria que foi disponibilizada para vocês, o torcedor se sentiu representado no campo hoje, né? O torcedor que estava na arquibancada falou, pô, esses caras estão me representando, estão dando a vida. Isso é importante até para a sequência do trabalho. Boa noite, Claudinei, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Claudinei, a minha pergunta vai ser sobre a importância do zagueiro Léo Santos na equipe, tanto no sistema ofensivo quanto no sistema defensivo. Ele fez hoje a sua 10ª partida pelo Bugre e o seu primeiro gol. Qual a importância dele nesse sistema seu? Cara, eu acho assim, o Léo, o Ryan, né, o Márcio, que a princípio a gente iniciaria com o Pedro, tá? O Pedro começou treinando como titular, o Pedro teve um desconforto, a gente colocou o Márcio, e o Léo faria o cara de dentro ali, seria o Ryan pelo lado esquerdo, o Léo por dentro e o Pedro do lado direito. E aí, com a questão do Pedro, a gente optou botar o Márcio também, vamos frisar que ele fez um grande jogo hoje, né? Muito bem no jogo. E o Léo é um cara assim, cara, um cara jogado, um cara experiente, né? E que te dá, ele tem um bom passe, uma boa construção. Eu acho que a gente está muito bem servido de zagueiros, assim, cara. O Léo, o Ryan, o Márcio, o Pedro, né, o Adel, que a gente citou aqui, são zagueiros muito bons, assim, rodados, né, com experiência em Série B, isso é importante. E o Léo até em Série A. Então, o Léo, além de ele te dar essa boa construção, é um cara que tem intensidade, né? Ele tem uma bola que ele roubou, criou uma situação de gol, né? Foi premiado com o gol. Então, eu acho assim, esses jogadores de trás trazem a experiência, né? A gente tem uma linha de 3 zagueiros com uma certa experiência, talvez o Márcio um pouco mais inexperiente, nós temos o Camacho e o Anderson Leite, temos o Regis na frente deles, né? O Diogo no lateral direito experiente, o Helder. Então a gente hoje tinha um time que ninguém ia se assustar de jogar contra o São Paulo, ninguém ia ser uma novidade jogar contra o São Paulo. Então a gente optou por esse time aí e o Léo fez bons treinos na semana e fez um bom jogo hoje também. Ok, Claudinei Oliveira, técnico do Guarani, falando aí, o Léo Santos, coitado, você vê, ele fez o pênalti, foi um lance rápido, tinha que decidir, tinha que cortar, mas acabou pegando aí o Pablo Maia. E foi premiado depois o Léo Santos fazendo o gol de empate aos 50 minutos. Um zagueiro, o Léo Santos, que sempre marca a presença na área, vai nos escanteios, e foi no escanteio que saiu o gol de empate do Guarani. Ô Tigrão, vou falar pra você, hein, cara, que jogo, hein? Eu anotei coisa pra chuchu. Oi, seu Tigrão, Guarani 1, São Paulo também 1. Alô, Edu Pinheiro, um abraço a você, um abraço aos amigos do apito final da Bandeirantes. Olha, um jogo emocionante, hein? Esse 1-1
entre São Paulo e Guarani. Guarani e São Paulo pela ordem do mandante. São Paulo saiu na frente, o Guarani foi buscar na raça, na perspicácia, não é? O empate no finalzinho do primeiro tempo. São Paulo foi melhor no primeiro tempo, poderia inclusive ter até aberto uma vantagem maior do que 1-0 que ele tinha até o finalzinho da partida. E aí com o Léo Santos, que protagonizou a jogada que gerou o escanteio. Na batida do escanteio, uma batida de cabeça generalizada por parte da defesa do São Paulo, e o Léo Santos que, claro, criou a possibilidade do escanteio, depois deu um biquinho na bola, botou para dentro, 1-1 ao final da primeira etapa. Veio o segundo tempo, o Claudinei Oliveira reposicionou o Guarani, acabou subindo um pouco as linhas, ainda assim o São Paulo foi superior, o São Paulo criou as melhores oportunidades, transformou o Vladimir no melhor jogador em campo para mim, pelo lado do Guarani, com grandes defesas, mas o Guarani guerreiro, o Guarani brigando. E olha, no momento em que o São Paulo estava prestes a fazer o segundo gol, mais um milagre do Vladimir, o Guarani saiu jogando rápido no contra-ataque, o Reinaldo arrastou bem a bola, o Reinaldo que entrou no segundo tempo, e aí poderia o Guarani, na última bola do jogo, ter feito o segundo gol. Seria uma festa extraordinária, um resultado magnífico para as pretensões do Guarani de se manter na Série A para o ano que vem. A bola sobrou para o Anderson Leite, volante. Acompanhou, estava inteiro fisicamente, acompanhou o Reinaldo, que não foi fominha. Reinaldo serviu o Anderson Leite e ele, cara a cara, ele e o goleiro, mas aí prevaleceu também a ótima performance do goleiro do São Paulo, Rafael, que saiu fechando e a bola explodiu no peito dele. Na última bola do jogo, o Guarani poderia ter vencido. São Paulo esteve mais próximo, sim. Quem é que esteve mais perto de ganhar o jogo? O São Paulo. Só que no futebol é desse jeito. Quem não faz, toma. O Guarani acuado, o Guarani espremido no seu campo de defesa, o Guarani apertado no seu campo de defesa, acabou conseguindo, numa saída rápida, uma bela iniciativa, uma bela arrancada em velocidade do Reinaldo, que entrou bem no jogo hoje, ele que não vinha bem, tinha perdido a posição, e o Guarani poderia ter vencido na última bola do jogo. Para mim, o que fica de positivo para a gente avaliar aqui? Hoje o time lutou muito, guerreou demais, um Guarani guerreiro, um Guarani inferiorizado tecnicamente, mas se superando em campo à base da garra, da raça, da determinação, da voluntariedade, volúpia, intensidade, e equilibrou as coisas com o São Paulo. São Paulo um pouco melhor, sim. Melhores oportunidades, sim. Mas o Guarani teve o mérito de se defender muito bem e quando teve a possibilidade de contra-atacar, também levou perigo, como nesse lance que eu acabei de descrever aqui, a última bola do jogo, poderia ter matado, poderia ter feito 2-1, uma real chance aguda demais com o Anderson Leite e o Rafael acabou defendendo. Então um jogo, quando o Batista me acionava ali por volta de 44 minutos do segundo tempo, eu dizia, olha, nada definido, qualquer uma das duas equipes pode chegar ao segundo gol. E olha que o São Paulo criou o segundo gol e perdeu, e o Guarani também criou, teve a bola, teve a chance, teve a oportunidade e acabou não convertendo, também por méritos do goleiro Rafael da equipe do São Paulo. Segundo tempo muito melhor do que o primeiro, porque no primeiro tempo praticamente só o São Paulo jogou, no segundo tempo não. As duas equipes trabalhando muito, os dois times guerreando demais, o Guarani mais aceso, mais intenso, indo para dentro, encarando de igual para igual. É bem verdade que não teve a mesma quantidade de oportunidades de lances agudos que o São Paulo teve, mas criou oportunidades também, não na mesma proporção, mas equilibrou em alguns momentos o jogo, deixou uma ótima impressão, conquistou um empate para mim que eu considero muito bom, porque os demais resultados da rodada acabaram favorecendo principalmente a questão da derrota do Ituano,
E o Guarani, psicologicamente, emocionalmente, mesmo com o mesmo número de pontos do Ituano, 6, sai da zona de rebaixamento nos critérios de desempate, sai da zona de rebaixamento pelo saldo de gols e, claro, respira, claro que tem agora uma semana cheia novamente para trabalhar e vai tentar, obviamente, essa manutenção na Série A1 do Campeonato Paulista. Portuguesa perdeu, Ituano perdeu, resultados que favoreceram e, para mim, um ponto de ouro, um ponto importantíssimo este conquistado pelo Guarani, 1-1 contra o São Paulo no Brinco de Ouro. O time guerreou demais, foi tecnicamente inferior, mas se superou, acabou repondo uma deficiência técnica com muita luta e com muita garra e com muita guerra em campo. Para mim, bom resultado. Para mim, muito bom resultado, empate Guarani 1, São Paulo 1, muito melhor para o Guarani do que para o São Paulo, e o Carpini, dos últimos 12 pontos, ganhou 2 em 12. E a batata dele, a continuar nesse mesmo ritmo, começa a ficar bem dourada, bem queimada e bem quente. Meu queridíssimo Edu Pinheiro, um grande abraço a você e um abraço muito especial aos amigos da Bandeirantes, dentro do nosso apito final. Edu, até a próxima. Oi, Tigrão, obrigado, muito obrigado, boa semana. Bom, vamos lá, próximo Dia com a Bola. Deixa eu fazer um Dia com a Bola em nome de KS Tubos. Vamos atualizar o Paulistão e os principais jogos 23 e 26. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Edu Pinheiro. Bom, é o seguinte, 10ª rodada do Paulistão ontem, lá em Novo Horizontino 1, Água Santa 0, gol do Danilo Barcelos de pênalti. Danilo Barcelos tinha um jogo aí na ponta, teve 2 passagens na ponta, Danilo Barcelos. Grande campanha do Novo Horizontino. Ontem, Ituano 0, Bragantino 1. Red Bull Bragantino 1, gol do Bruninho, a 26 do primeiro tempo. E o Ituano teve uma semana péssima. O Ituano foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Luís de Juí, Rio Grande. E tá na zona do rebaixamento. Barueri, Palmeiras 3, Mirassol 1. O Rodrigo Ferreira 1-0 Mirassol. O Aníbal Moreno empata pro Palmeiras. Rafael Veiga de pênalti 2-1. E o Breno Lopes no finalzinho 3-1. O público de 11.774. E o Santo André recebeu a Inter de Limeira 0-0. O Santo André ainda não venceu, último colocado, situação terrível. 1.150 o público no Bruno José Daniel. Repito, Santo André 0, Inter de Limeira 0. Vamos lá, jogos de hoje. Foi no Morumbis. São Paulo 2, São Bernardo 1. Olha o público, sensacional. 50 mil, pô. Gente, o que é isso? O Santos já classificado, grande campanha. Recentemente rebaixado para a Série B, mas o Santos se levanta, hein? O Morelos, 1-0 o Santos. João Paulo, goleiro, fez contra, bate no travessão, bate nas costas dele e entra. Brincadeira. Mas aí aos 41, segundo tempo, William Bigode, revelado pelo Guarani, ex-Palmeiras, marcou gol do Peixe. A renda foi 2.026.000. Bom, Ribeirão Preto, Botafogo, grande vitória, se safa do rebaixamento. Botafogo 2, Portuguesa 1. Botafogo não vencia há 5 jogos no Paulistão. Vem de 4 derrotas. Porém, contudo, no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Botafogo conseguiu eliminar lá o Nova Venécia, em Água Branca, no Espírito Santo. Nova Venécia 1, Botafogo 2, né? Vamos lá. Hoje, o Douglas Baggio fez 1-0 para o Botafogo. Patrick Bray, 2-0. E o Vitor Andrade, no finalzinho, marcou para a Portuguesa. E o pintado treneiro da Lusa foi expulso, hein? 2-1 Botafogo, 3.700 de público, 102.000 de renda. No Brinco, Guarani 1, São Paulo 1. Calério de pênalti, 1-0 São Paulo, 25 do primeiro tempo, gol lá no placar. Empatando o Léo Santos, gol de entrada nos acréscimos do primeiro tempo. 1-1, público 9.300. Corinthians 0, Ponte 1, vitória da Ponte, pela primeira vez a Ponte ganha na Química Arena. Gol do Iago Dias a 5 minutos de jogo, com 41.000 de público. Vamos lá.
Classificação. No grupo A, Santos classificado 22, a Portuguesa em segundo com 7, olha a diferença. 22 o Santos, 7 a Portuguesa, 6 o Ituano e 5 pontos o Santo André. E os 3, Portuguesa, Ituano e Santo André, ameaçados de rebaixamento. No grupo B, o Palmeiras tem 21, jogo a menos. Em segundo, a Ponte tem 16. Em terceiro, Água Santa tem 14, Guarani quarto com 6. No grupo C, Red Bull Bragantino tem 18, Inter de Limeira tem 14, Mirassol 14 e Corinthians tem 10. Inter de Limeira ganha em número de vitórias, 4-3 do Mirassol. E no grupo D de dado, o Novo Horizontino tem 18, o São Paulo tem 15, o São Bernardo tem 15, o São Paulo ganha no saldo e o Botafogo tem 11. São 2 de cada. E como é que funciona quartas de final? O Santos pegaria a Portuguesa, aqui é o mesmo grupo. As equipes não se enfrentam no mesmo grupo agora. Mas nas quartas de final, aí o seu adversário vem do seu grupo. Hoje daria Santos e Portuguesa, daria Palmeiras e Ponte, daria Bragantino e Inter de Limeira e daria Novo Horizontino e São Paulo. Ó, nós seremos, na classificação geral que serve para apontar as duas equipes rebaixadas, o Guarani com empate saiu da zona de rebaixamento. Então vamos lá, as últimas colocações: 12º Corinthians com 10, em 13º a Portuguesa com 7, em 14º o Guarani com 6, em 15º, aqui sim, penúltimo colocado, zona de rebaixamento, o Ituano com 6 e o Santo André, 16º e último com 5, hoje desceriam Ituano e Santo André. O Guarani ganha do Ituano no saldo, tá? Dá empate em número de vitórias, 1 para cada um. No saldo, Guarani menos 5, Ituano menos 11. Vamos lá, Guarani pega o Botafogo sexta-feira em Ribeirão Preto e depois recebe o Red Bull Bragantino aqui. Como é que está o Ituano, seu Edu? O Ituano pega a Inter em Limeira no próximo sábado e depois o Ituano, na última rodada, o Ituano recebe o São Paulo, lá em Itu, tá? E o Santo André? O Santo André pega o Corinthians na Neoquímica sábado e na última rodada o Santo André recebe a Ponte Preta. Vamos lá, vamos para a rodada. É o seguinte, ó, o Água Santa, que é o adversário da Ponte, o Água Santa e Ponte, a luta para ficar quem fica com a segunda vaga e se classificar para as quartas de final, né? A Ponte tem 16, a Água Santa tem 14. Bem, a Ponte pega o Novo Horizontino domingo que vem aqui e na última rodada com o Santo André lá. O Água Santa pega o São Bernardo em São Bernardo e depois o Água Santa, a última rodada, recebe o Corinthians, lá em Diadema. Lembrando que quarta-feira 2 jogos atrasados acontecem. Portuguesa e Palmeiras vão jogar no Canindé 19h30. Quarta, hein? Canindé, Portuguesa e Palmeiras. E 21h35 no Mané Garrincha, em Brasília. Inter de Limeira e São Paulo. O mando é da Inter, mas foi vendido para Brasília. Sexta-feira, Botafogo e Guarani. E aqui um adendo. Se o São Paulo ganhar da Inter na quarta-feira, o Botafogo nem chance de classificação tem. Já escapou do rebaixamento, também não se classifica. Aí, o Bugre pega um Botafogo mais ameno, digamos assim. Esse jogo foi transferido. Seria sábado, 8 da noite. Foi antecipado para sexta, 18h30, hein? Sexta, dia 1º de março, 18h30, Botafogo e Guarani. No sábado, 16 horas, Corinthians e Santo André, 18 horas, Portuguesa e Mirassol, 20 horas, Inter de Limeira e Ituano. Domingo, 16 horas, São Bernardo e Água Santa, 17 horas, domingo, hein? 5 da tarde, Ponte Novo Horizontino, 18 horas, Bragantino e Santos, e 8 da noite, domingo, São Paulo e Palmeiras, o clássico. Lembrando que no domingo a Ponte entra em campo. Ela entra em campo e já vai estar ocorrido o primeiro tempo do Água Santa, tá? A última rodada, dia 10 de março. Gente, todo mundo jogando às 16 horas do dia 10 de março, domingo. Guarani e Red Bull Bragantino, Ituano e São Paulo, Mirassol e São Bernardo, Novo Horizontino e Portuguesa, Palmeiras e Botafogo, Santo André e Ponte, Santos e Inter e Água Santa e Corinthians. E seja o que Deus quiser. Então, dia 10 de março, 2 de cada grupo se classificam e os 2 últimos serão rebaixados. A Portuguesa com 7 pontos, eu disse aqui na classificação geral, Portuguesa tem 7, Guarani tem 6, Ituano 6, Santo André 5, né?
A Portuguesa tem o Palmeiras no Canindé. Depois a Portuguesa, ela tem o Mirassol no Canindé. E na última rodada, lá em Novo Horizontino. Bom, destaque também para o Campeonato Carioca. Ontem, Audax 0, Botafogo 2 e Vasco 2, Volta Redonda 1. Hoje, Maracanã, Flamengo 2, Fluminense 0. Fluminense, equipe alternativa, porque está lutando aí na Recopa Sul-Americana, né? Gol do Pedro e do Everton Cebolinha. Os gols do Mengão. O segundo gol do Flamengo foi uma pintura. Calcanhar daqui, calcanhar de lá. E a finalização do Everton Cebolinha. No Campeonato Mineiro, ontem, no Clássico América 1, Atlético também 1. Hoje pela manhã, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Pouso Alegre 0, Cruzeiro 2. Cruzeiro jogou em Uberlândia. O mando é do Pouso Alegre. O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Souza da Paraíba. Na última quarta-feira, Souza 2, Cruzeiro 0. O que é isso, hein? Crise no Cruzeiro. No Catarinense, os principais jogaram ontem. Avaí 0, Brusque 1. Chapecoense de Humberto Louser 0, Figueirense 1. Perdeu a Chape do Louser. E Joinville 0, Criciúma 0. Esses jogos, repito, foram ontem. Olha, no Gauchão, no Grenal, lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, estava 2-2, pênalti para o Internacional aos 52 minutos. Alan Patrick marca. Inter 3, Grêmio 2. Estava 1-0 Grêmio, gol do René contra, Maurício empatou para o Inter 1-1, o Virassante 2-1 para o Grêmio, o Alário empatou para o Inter 2-2 e esse gol no final aí do Alan Patrick no pênalti deu Colorado. No Paranaense, Cascavel 1, Coritiba 0, Chapaquete do Coxa. O Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil o Coritiba foi pelo Águia de Marabá. Esse jogo foi quinta-feira, em Marabá, no Pará. Águia de Marabá 3, Coritiba 2. Coritiba eliminado. É mole ou não? E ainda tivemos Atlético Paranaense 3, São Joséense 1. E o Filipinho tá jogando, ex-volante da Ponte, tá lá, tá fazendo sucesso. O pessoal tá gostando dele. Olha, ontem, o Sport entrou em campo com a camisa do Fortaleza. A partida Náutico Sport na Ilha do Retiro. O Sport por quê? Porque na quarta-feira, pela Copa Nordeste, na Arena Pernambuco, depois de Sport e Fortaleza, que foi 1-1, depois, inclusive o Moisés Responde, fez o gol do Fortaleza, depois do jogo. Torcedores do Sport atacaram o ônibus do Fortaleza, pedradas, lamentável. O mais atingido foi Escobar. Cortes na face e na boca. Teve trauma crânio encefálico, tá? Foi no crânio, trauma. Quer dizer, ele perdeu momentaneamente a consciência, mas agora tá bem. E chegou a ficar na UTI. Mas que serviço mal feito, não? Eita violência, rapaz. Um grupinho do Sport, torcedores, atacaram o ônibus do Fortaleza, depois Sport e Fortaleza 1-1. Olha, a Copa do Brasil, quarta-feira o São Bernardo joga com o Olaria. E quarta, dia 28, 15h30, Rua Bariri, Olaria e São Bernardo. 20h30 da quarta-feira, Eurico Mursa, Portuguesa, Santista e Caxias. A Santista foi campeã da Copa Paulista e escolheu disputar a Copa do Brasil. E o Água Santa, aí, a Água Santa lutando com a Ponte, né? Vai jogar na quarta, 20h30 em Diadema. O Água Santa recebe o Jacuipense da Bahia. Lembrando que o Corinthians eliminou lá o Cianorte, 3-0 lá no Paraná. O Botafogo Rio Preto eliminou o Nova Veneza 2-1. Botafogo segue, ganhou uma grana no Botafogo, viu? O Ituano foi eliminado pelo São Luís, lá de Juí, Rio Grande. E é isso aí. Destaque também disso aqui, eliminação do Curitiba e do Cruzeiro. Pré-Libertadores, terça, jogo da volta, Bragantino e Águias Douradas. Esse Águias ou Águilas Douradas é da Colômbia. Lá na Colômbia foi 0-0. Então se der um novo empate é pênalti, hein? E na quarta-feira tem Botafogo e Aurora. Esse Aurora é de Cochabamba, na Bolívia. E lá na Bolívia foi 1-1. O Júnior Santos fez 1-0 pro Botafogo, depois o Aurora empatou no final, 1-1. E aí o treneiro, o Thiago Nunes, foi demitido do Botafogo, né?
Então, e o vencedor de Bragantino e Águias Douradas pega o vencedor de Botafogo e Aurora. Aí sim, para poder entrar na fase de grupos da Libertadores. É mole ou não? Vamos ficar atento. Recopa Sul-Americana, quinta-feira no Maracanã tem Fluminense e LDU. Em Quito foi 1-0 para a LDU. LDU, campeão da Sul-Americana, Fluminense, campeão da Libertadores. Então é o seguinte, a LDU joga pelo empate. É Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, final quinta. Então a LDU joga pelo empate. Se o Fluminense vencer por diferença de 1 gol, prorrogação. O Fluminense precisa vencer por diferença de 2 gols ou mais, para ficar com o título da Sul-Americana, Recopa Sul-Americana. A Sul-Americana vai começar em março. Quais os times brasileiros da Sul-Americana? Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Internacional e o Fortaleza. E aqui, em nome de KS Tubos, você ficou em dia com a bola. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O dia foi bem ganho, graças a Deus. Começamos a falar às 16 horas o Concentração e estamos há quase 7 horas no ar, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, quase 8 horas. Opa! Guarani 1, São Paulo 1, começou 18 horas, 1-1. Bugre e Tricolor, Batista narrou, Tigrão, Gleger e Vladimir Catarino nas reportagens. E na sequência, Corinthians 0, Ponte 1, grande vitória da Macaca. Gol do Iago Dias a 5 minutos, pela primeira vez a Ponte ganha na Neoquímica. Boris narrou, Gleger comentou, CH também comentou e Vladimir Catarino também reportou, dobrou aí o Vladimir, tá? Equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e o Gilberto Supi. E o Radinho. O Radinho, quem ganhou foi José Marques Justino no final do jogo do Guarani. José Marques Justino no final do jogo da Ponte. Sorteado foi Valmir de Cássio Roque. E agora no apito final, Honorato Vilela de Lima. Foi o sorteado. A retirada na terça-feira, mas a produção entra em contato no seu WhatsApp. O vencedor do WhatsApp aí será comunicado certinho a partir de que dia, o horário da retirada, o local e tudo mais, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho, muito agradecido, uma ótima semana a todos. Obrigado, viu, Gabrielzinho? Anjo Gabriel aqui na minha frente aqui, e Gil Kleber também dobrando. Agora tem a semana, agora é sexta, né? Sexta tem o jogo do Bugre, Botafogo e Guarani, e no domingo é o jogo da Ponte no Novo Horizontino. Então eu volto na sexta eu volto! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.